elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. 7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Sim, agora em definitivo, concentração pela Rádio Bandeirantes Campinas. Meus amigos da Bandeirantes Campinas e toda a região, por esse mundão afora pelo YouTube e pela internet. A todos vocês um grande abraço, muito obrigado. Concentração abrindo agora 16h55, porque às 18 horas a bola rola do Moisés Lucarelli. Ponte Vitória, Vitória e Ponte. Quem narra é Leandro Boles, o moço de Piracicaba. Reportagens de Vladimir Catarino, no. E comenta mestre Tigrão e Gleger Zorzinho. Ele mesmo, Gleger, ex-goleiro do Guarani, do Corinthians e tantos clubes. Está conosco há mais de 3 anos, firme nos comentários. Gleger pegou firme no serviço, hein? Gleger pegou firme no serviço. Olha, hoje Pintado, já fiz aqui o prontuário do Pintado, trabalhos técnicos. Gil Kleber do comando. Lucas Pessoa, torcedor do Palmeiras. Tá no YouTube, filho? No YouTube? Sempre no YouTube, o Lucas Pessoa estava na mesa, você mudou. O homem que nos comanda no YouTube. Já tô no YouTube? Essa belezura aqui já tá no YouTube? Muito obrigado, hein? Eu e meus cabelos brancos. Seguinte, tempo seco pra caramba, gente. Como tá seco? Eu tava vindo pra cá. Giba, um abraço pra você, viu, Gibinha? Um abraço. Trabalhos técnicos. E de Gil Kleber, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi. De peito aberto e o coração cheio de amor pra dar. Cheio de graça, hein? Cheio de graça. Você tem história, Giba? Você tem história, sou seu fã. Você vai pro Majestoso de novo? Não. Você já teve lá? Um negócio que tá com probleminha, mas você já teve no Majestoso. Já montei lá. Ele monta no Majestoso e volta pra cá, tá vendo? O cara é solerte, é sensacional. Eu já coloquei aqui, tá aqui o prontuário pintado, é assim que eu trabalho. Tá aqui os papéis do Edu Pinheiro. Cada técnico tem o seu prontuário. Felipe Moreira saiu, tá aqui, prontuário dele. Aqui bonitinho. Aqui dentro você tem a campanha do técnico, tá aqui. Todos os jogos, aqui você tem a data, o dia, contra quem foi, resultado e o marcador. E assim vai. Esse número 52 aqui, tá vendo aqui, ó? Número 52, tá aqui. Aqui 52, aqui, né? Aqui. Porque quando eu comecei a fazer, comecei a numerar. Então o Pintado é o meu número 52 no prontuário. Olha lá, chegou no dia 24 de julho, a Ponte disputava a Série B, tinha terminado o primeiro turno. A Ponte era 13ª com 22 pontos. A Ponte estava a 4 pontos do Z4. Está marcado aqui na capa dele. Aí. Depois fica por conta do Pintado a campanha que ele vai fazer. Essas e outras, e tem mais ainda. Os seus guardados aqui, tudo no papel. Ponte e Vitória tá aqui. Os jogos, eu tô aqui desde 98, tá aqui. Esse é meu prontuário, Ponte e Vitória. Aqui dentro você tem
as histórias e o arquivo. Último jogo, a Ponte perdeu de 3-0, que o Hélio saiu. Você quer ver só? Deixa eu pegar aqui, no meu prontuário aqui, só pra você ter uma ideia. Olha, eu tenho tanto papel, eu acumulo acumulador de papel. Tá aqui, ó. Esse foi o último jogo de Ponte Vitória, 3-0 pro Vitória. Explica aqui que o Hélio saiu, porque a Ponte foi campeã da Série 2, iniciava a Série B, era estreia. Lá em Salvador, 3-0, depois o Hélio acabou saindo. Isso tá em ordem ainda, porque eu comecei a fazer, você quer ver como que eu fazia há muitos anos atrás? Eu recortava a ficha técnica do jornal, e escrevia aqui os meus apontamentos, a curiosidade sobre o jogo. Aí a coisa foi indo, foi se aprimorando. Depois eu comecei a datilografar, tá aqui, ó. Eu comecei a datilografar as histórias. Aqui você tem, eu recortava do jornal a ficha técnica e depois eu datilografava a historinha. E assim vai, fui fazendo o meu arquivo e tal. Mas eu tenho tanta coisa, é aquilo que eu falo pra vocês, nem eu mesmo sei o que eu tenho. Mas eu achei uma curiosidade do Pintado. O Pintado passou pela Ponte em 2009, tá bom? Meus amigos, é isso aí. Deixa eu chamar até o Majestoso. Eu quero ouvir o Renato Silva. Uma exclusividade que tem a Bandeirantes. O Batista já explicou. Quando o Batista trabalhava numa outra emissora, trabalhava com o Renato Silva. E o Batista falou, Renato Silva, você nunca... Por que você não deixa gravado aí você declamando e cantando o hino da Ponte? E aí o Bico Fino, como também era conhecido, o Renato Silva, ele foi e acabou gravando. Ele é autor do hino da Ponte. Faleceu em 1999. Majestoso urgente, 5 da tarde, cabine Bandeirantes, o moço de Piracicaba, hein? A Ponte faz tempo que não marca um gol. No gol da Fepasa, rapaz. A última emoção lá na Fepasa foi aquela sua, viu, Boris? Hoje, 8 de abril de 2023... 17 horas e 15 minutos. Pra bola, Elvis, pode ser agora, é agora, acabou. Um grande abraço, Bolis. Fala, Eduzaço Pinheiro, um grande e forte abraço a você, a toda a galera ligada no futebol da Rádio Bandeirantes. Quer dizer que desde aquela data a Ponte não marca um gol na linha do trem? Gol da Fepasa? Essa informação... Faz tempo, hein? Essa informação até foi o Flávio Sec. O Flávio Sec me passou uma mensagem aqui. Edu, a Ponte não marca um gol da Fepasa. Aliás, não marcou no primeiro turno um gol na Fepasa. Tá aqui o Felipe Moreira, a campanha tá aqui, ó. Eu fui no YouTube, Bolis, jogo por jogo no Majestoso. Sim. E realmente a Ponte não marcou nenhum gol na Série B no gol da Fepasa. A última vitória da Ponte aqui foi contra o Novo Horizontino, foi o gol do portão de entrada, né? 1-0. Daí depois contra o Sport também no portão de entrada 1-1. ABC 0-0. Vila Nova 1-0, o gol também foi no portão de entrada. Portão de entrada. Guarani também. O Derby, gol de entrada, gol do Gé. Levou o gol na linha da Fepasa, mas tomou e fez no gol da entrada. Ceará 0-0. Botafogo 2-0, foram aqueles 2 gols no primeiro tempo. Certíssimo, o ouvinte, você, claro, foi lá e checou e realmente isso acontece. Faz tempo, hein, Edu? Faz tempo. Agora eu preciso pegar aqui qual foi o último gol na Fepasa. Eu preciso pegar aí o apontamento do Hélio pra saber, viu? Eu acho que foi quando subiu contra o 15. Eu acho. Pera aí, eu preciso pegar aqui. Mas enfim, vai me escrevendo pra mim como é que você vai, como é que tá Majestoso, a sua expectativa. Você que vai narrar daqui a pouco Ponte e Vitória, Boris. É isso aí, Edu. Olha, é uma nova era, né? Vem aí o Pintado, a Ponte vai pro seu terceiro treinador nesse campeonato, porque na primeira rodada, diante deste mesmo Vitória, foi comandado pelo Hélio dos Anjos, depois ele saiu, chegou o Felipe Moreira, e agora entra o Pintado para comandar a Macaca. Já são 3 jogos sem vencer, teve uma sequência em casa de 2 partidas seguidas, e de 6 pontos disputados, somou apenas 1, né? E não fez nenhum gol. Empatou diante do Juventude e perdeu para o Tombense. Foi um desastre aquela derrota para o time mineiro. Além, é claro, daquele empate diante do ABC, entre outros resultados. E a Ponte acabou perdendo na última rodada por 1-0 diante do Ceará. E não teve como mais segurar, né? O presidente Marco Eberlin bancar o trabalho do Felipe Moreira. Chega o Pintado, a gente sabe como é que é o Pintado, a forma de trabalhar, aquele cara mais incisivo, aquele cara que vai no papo, no diálogo com o jogador. E se o cara não tá mostrando muita coisa, ele vai pra cima do cara, né? No bom sentido, evidentemente, nas palavras. E a Ponte vive um momento bastante complicado. Nesses 2 jogos que eu disse, um empate e uma derrota. A última vitória aqui foi no dia 2 de julho,
E a Ponte fecha, né, este mês de julho no Campeonato Brasileiro da Série B com a oportunidade de vencer. Apenas 5 vitórias, a Macaca tem o pior ataque. E o grande problema é que hoje pega o Vitória, né? O Vitória tem 37 pontos, vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B. É o time que menos empatou. O Vitória é 8 ou 80, porque ele tem apenas um empate. São 12 vitórias, 6 derrotas e apenas um empate. É um time que realmente melhorou demais desde o início, né? Vem tendo aí, tanto é que na estreia meteu 3-0 na Ponte. Teve uma oscilação, mas nas últimas rodadas vem muito bem. São 3 vitórias seguidas. Aliás, eu estou de olho aqui no setor visitante, porque é uma expectativa também de um bom público na presença do rubro-negro baiano, assim como também alguns torcedores da Macaca que já marcam presença por aqui 18 horas. Em 18 horas a bola rola, Edu. Foi contra o 15. Quando a Ponte subiu no dia 1º de abril, aquele foi 3-0 lá e 2-0 aqui. Nesse 2-0 foi um gol em cada tempo. O Gé fez no primeiro tempo e o Eliel marcou no segundo tempo. Mas não lembro qual foi no gol da Fepasa, o gol do Gé, o gol do Eliel. Mas enfim, com certeza, o último gol da Ponte no gol da Fepasa foi no dia 1º de abril de 2023, quando a Ponte subiu, aí decretou o acesso e depois resolveu com o Novo Horizontino na final. É isso aí. Informações da Ponte, cadê o meu repórter? O meu repórter, fala Vladimir Catarino. Oi Edu, tudo bem? Como vai o amigo? Tudo ótimo, viu? Uma ótima tarde pra você, um grande abraço pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor Ponte Pretano, a Macaca que quer começar uma virada, né, de posição, de desempenho, de resultados aí a partir desse primeiro turno, que já passou agora o segundo turno, a partir do jogo de daqui a pouco contra a equipe do Vitória. Como disse o Boles, com novidades no banco, né? O Pintado fará sua estreia, terá também o João Brigatti como coordenador técnico e algumas também novidades, principalmente com relação ao elenco. Entre eles o Lucas Natan, jogador que foi contratado essa semana, o último jogador contratado, né? Estava na Portuguesa no Campeonato Paulista, 24 anos, já foi relacionado, vem para o jogo, resta saber se como titular ou como reserva. A Ponte que hoje acabou de ser definida, inclusive, né? Já vou trazer aqui a escalação da Ponte Preta, mas que não terá o Matheus Silva, suspenso por ter sido expulso na partida em que a Ponte perdeu para o CRB na rodada passada. A Ponte já está pronta e definida, Edu Pinheiro. Antes, porém, mandar um grande abraço ao meu grande amigo Darley Way. Ei, Darley, saudades de você, meu amigo. Grande abraço, homem forte do 4º andar da Avenida Anchieta 200. Você é meu amigo, você é o amigo verdadeiro. Grande Darley Way. Mandar um grande abraço para o Roberto, lá do Cambuí, do Pão de Açúcar. Robertão, rapaz, seu Edu, o senhor não manda um abraço pra mim, mas com muito prazer. Sempre que eu vou ali no supermercado, tá lá o Roberto, lá no Centro de Convivência, ajudando todo mundo, lá um grande ouvinte da Bandeirantes, Roberto do Pão de Açúcar do Cambuí. Ele mora ali do lado, tá sempre ali dando uma forcinha ali pra turminha do Cambuí. Sabe como é? O Cambuí tem veinho pra caramba, rapaz. Nossa senhora, os veinhos do Cambuí, tudo nervoso. E o Roberto ajuda lá, muito obrigado, um grande abraço. Outro também é Vanderlei, chefe da General Osório. Grande Vanderlei, meu grande amigo, sempre passa na geral, tá lá, ele toma conta das lojas, faz a segurança e tal também. Ó, grandiosíssimo ouvinte. Vanderlei, do fundo do coração, um grande abraço pra você, muito obrigado. O padre Arlindo Denadai, encontrei hoje com o padre, rapaz, sensacional. O homem é tão bom, tão bondoso. Você conversar com o padre Denadai, pároco da Divino Salvador, lá da Júlio de Mesquita. Uma pessoa maravilhosa, muito querida. E todo mundo fala com o padre Denadai. E foi um ótimo dia, se Deus quiser. Macaquinha escalada. Então faz o seguinte, Giba. Chama aí, por favor, aí a nossa discoteca aí. Nosso Renato Silva aqui do céu vai declamar, dando bons presságios à Ponte Preta e ao Pintado, hein? Na coletiva tava Eberlin, estava o Pintado e João Brigatti. Brigatti está de volta. Quantos anos Brigatti tem de Ponte? Eu fiz um apanhado aqui, vou falar no concentração também, viu? Já pensou como tem história, esses três reunidos? Eberlin, Pintado e João Brigatti. Vamos lá, o nosso querido Renato Silva do céu cantando e Vladimir Catarino escalando a ponte que pega o Vitória 18 horas com narração de Leandro Boris Giba. Aê! Estandarte desfraldado. Exclusividade dessa gravação. Sua cor. Ninguém tem. Ponte Preta vai pro campo. Renato Silva. Para mostrar o seu valor. Autor do hino da Ponte Associação Atlântica Ponte Preta. Ponte Preta, emoção. Ele fez em 1979. Ponte Preta gigante.
raça de campeão. Ele fez esse hino em homenagem à torcida jovem da Ponte, que ganhou o concurso, e aí o clube abraçou e oficializou Seu o hino estádio oficial. é majestoso. Seu nome, uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota ou na vitória. És amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Aí, Renatão, tudo de bom pra você aí no além. Vamos lá. Estandarte. Isso. Deixa ele cantar de fundo musical. Você vê com a escalação, Catarino. Que honra, né? Que privilégio trazer a escalação com esse fundo musical, Edu. Ponte Preta com muitas novidades, hein? Tanto no time titular quanto no banco de reservas. O time titular da Ponte, Kaique França é o goleiro 12, o Everton 23, Edson hoje no lugar do Matheus Silva com a 3, Fábio Sanches 27, capitão do time, e Arthur 15 na lateral esquerda. Meio campo tem Felipinho meia dúzia, Leonaldi 5, Matheus Jesus 20 e Elvis 10. A Ponte voltando ao esquema 4-4-2. Eliel é o titular hoje com a 9 e André 90. Repetindo o time da Ponte, de Kaique França 12, o Everton 23, Edson 3, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Felipinho meia dúzia, Leonaldi 5, Matheus Jesus 20, Elvis 10, Eliel 9 e André com a número 90. Esse é o time titular da Ponte. No banco de reservas, Edu Pintado pela primeira vez manda a campo ou ao banco, Luan com a 30, Mailton 2, Euler, zagueiro da base 4, Amaral 8, Tomás Kaique 13, Luiz Felipe 14, Paulo Baia 16, Samuel Andrade 17, Fraga 18, Everton voltando depois de muito tempo, Everton no banco 22, Ramon Carvalho 40 e Igor Torres 77. É a macaca já escalada, Edu Pinheiro. Opa, então vamos lá, peraí. Everton, a grande novidade no banco, sofreu fratura em agosto do ano passado, lá na cidade de Brusque, né? E o Everton jogou um pouquinho contra o Juventus aqui na Série 2, mas pouquinho, tá em fevereiro. Deixa eu ver quem mais. Pedrão tá no banco, Edson vai pro jogo. Deixa eu ver. O Thiago Oliveira, nem pensar, sumiu do banco. Júnior Tavares sumiu do banco, ele no banco. O Everton tá pro jogo. Leonardo tá no jogo, Amaral banco, Ramon Carvalho, Felipinho vai pro jogo, Fraga banco, Samuel Andrade é banco. Esse meio atacante Lucas Natan chegou agora, né? Foi contratado agora, não foi nem pro banco. Matheus Jesus joga, Elvis joga, velho esquema com Jesus e Elvis no meio. O Thales não tá nem no banco, Não foi pro banco desta vez, não. Paulo Baia é banco, Igor Torres banco, Eliel vai pro jogo, André, o veterano André, Santos, revela pelo Santos, vai pro jogo. E o André Henrique, menino da base, também não tá no banco, né, o André? Não, hoje não, Edu. Não tá. Tá. Por gentileza, meu caro Catarino, repita a Ponte. Vamos lá, Kaique França é o goleiro 12, o Everton 23, Edson 3, Fábio Sanches 27, Arthur 15, Felipinho meia dúzia, Leonaldi 5, Matheus Jesus 20, Elvis 10, 9 Eliel, 90 André. É a Ponte. O Vitória já escalado também quando quiser, Edu. O Pablo Diego tá no departamento médico, já saiu da transição, né, Pablo Diego. Ogé, cirurgia de hérnia de disco. O Giancarlo, só o ano que vem, cirurgia no joelho aqui em Valinhos que ele fez. É isso, né, Vladimir? Exato. O Gé estava previsto, a partir da sua recuperação, 60 dias. Creio que lá no mês de setembro aí já poderemos ter o Gé voltando à equipe da Ponte Preta. Ok, vamos à escalação do Vitória. É o time da Ivete Sangalo, hein? Ivete Sangalo adora o Vitória. O Vitória, surpreendentemente aí, como disse o Boris, não tinha tempo para isso, viu? Só teve um empate, é isso, Boris? O Vitória? O Boris deu uma saidinha, mas é isso mesmo, viu? É um time que é 8 ou 80, Edu, ou ganha ou perde, né? Pouquíssimos empates. E hoje teremos, o Vitória tá tão animado, aliás, o Vitória que fez, por aproveitamento, a melhor campanha do primeiro turno. O pessoal do Vitória vai fazer uma transmissão lá, abrir um telão no estacionamento lá do Barradão para o torcedor acompanhar a partida de hoje, né? Que vai ter transmissão também pela tela da Band Mais TV. Hoje, então, o pessoal vai assistir lá no estacionamento do Barradão, torcedor do Vitória. O Léo Condé, Edu, escala o time com Lucas Arcanjo 1, Railan 2,
João Victor 3, Wagner Leonardo, capitão do time 4, Marcelo meia dúzia. O Ian tem a 5, GG 8, Dudu 21, Matheus Gonçalves 7, Mateuzinho 11 e Léo Gamalho 9. Repetindo o time do Vitória: Lucas Arcanjo 1, Railan 2, João Victor 3, Wagner Leonardo 4, Marcelo meia dúzia, Ian 5, GG 8, 21 Dudu, 7 Matheus Gonçalves, 11 Mateuzinho e 9 Léo Gamalho. O Oswaldo, né, um dos mais experientes, hoje é desfalque, está entregue ao departamento médico. Também o Camutanga está suspenso, zagueiro também titular. No banco de reservas, Léo Condé escala Thiago Rodrigues, 12, Giovanni Augusto no banco 10, Marco Antônio 13, Johnny 4, Léo Gomes 15, Thiago Lopes 16, Zé Hugo 17, Welder 18, Yuri Castilho, recém-contratado, chegou essa semana, atacante, com a 19, Wellington nem 20 e o Zeca 22. Edu. Olha o seguinte, olha, São Paulo e Bahia foi 0-0 pela manhã no Morumbi. O Palmeiras vai vencendo 2-1 América Mineiro lá em BH. O Botafogo dispara, marca o quarto gol. Botafogo 4, Curitiba 1. 18h30 tem Goiás e Grêmio. Na Série B pela manhã, Tombense 2, Criciúma também 2, com 2 gols nos acréscimos. O Criciúma fez 2-1 e o Tombense empatou, tudo nos acréscimos. Incrível, como sai gol no final do jogo na Série B. Novo Horizontino segue vencendo. Estamos no segundo tempo de Novo Horizontino 2, Vila Nova 0, 18 horas Ponte Vitória. E a gente vai pro intervalo, porque o Gleger Zorzin, que jogou no Vitória, foi bicampeão baiano pelo Vitória, vai comentar Ponte Vitória, Macaca Escalada, e já ele comenta. Agora 17h14. Você está na Bandeirantes em Concentração. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Concentração. Edu Pinheiro. Olha, mais um gol do Palmeiras, hein? O gol do Palmeiras aí, meu caro Lucas Pessoa. Quem foi que marcou? Quem? Arthur. Gol do Palmeiras. Ele fala... Aqui no gol do Palmeiras, quem é informado? Aquele... América Mineiro 1, Palmeiras 3. Segundo tempo, hein? 3-1 Palmeiras. Gol do Arthur há pouco aí. Segue Botafogo 4-1. Vamos lá, Macaca Escalada. Opinião no ar da Bandeirantes. Kaique França, o Everton, Edson no lugar hoje do Matheus Silva suspenso. E Fábio Sanches com Arthur na lateral esquerda. Felipinho.
Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis. A velha dupla voltando no meio de campo, Jesus e Elvis. No ataque, Eliel e André, revelado no Santos, André. Olha, o Amaral tá no banco, Paulo Baia no banco, o Everton, a grande surpresa no banco. Teve fratura em agosto no passado, Fraga, banco, Samuel, Mailton, menino Euler, zagueiro da base, Luiz Felipe, Tomás Kaique, tudo no banco. É isso aí, vamos lá, Zorzinho, Macaca escalado, um grande abraço, boa tarde, bem-vindo ao Concentração. Tudo bem, Edu? Tudo bem, melhor agora com os amigos, Zorzinho. Um abraço pra você, um abraço especial aí pro amigo ligado na Bandeirantes. Primeiro dizer que tenho um carinho, uma gratidão enorme a esse time do Vitória. Inclusive eu tive falando com Mário Silva. Mário Silva, ele é uma espécie de gerente de futebol, diretor, lá no Barradão. Ele tá lá, ele chegou no Barradão primeiro que o Vitória, tá, Edu? Só pra você ter uma ideia. E é um cara muito respeitado. Nossa. Eu tive falando com ele, né? Não tive tempo para passar lá no hotel para dar um abraço na galera. O pessoal do staff é sempre o mesmo, né? Sempre a mesma galera lá. Então, um carinho enorme, uma gratidão. Um clube que abriu as portas para mim. Por lá fui bicampeão baiano. Fizemos um campeonato brasileiro importantíssimo que nos credenciou a disputar a Copa Sul-Americana. Então tem uma história legal lá no Vitória. Mas hoje nós vamos aqui, mas expectativa, falei pro Mário, Marião, amizade de lado, mas os times de Campinas é prioridade para nós e a expectativa é de que a Ponte faça um grande jogo e conquiste um bom resultado. Olha, Edu, olhando aqui as peças, a escalação, você vê que muda a plataforma, né? Ele tira um dos atacantes, o Felipe Moreira vinha jogando com 3 homens, e agora ele só vem com 2, que é o Eliel e o André, 2 atacantes, povoa mais o meio de campo, traz novamente, como você disse aí, a dupla Elvis e Matheus Jesus, 2 caras experientes, mas eu entendi, tá? Eu entendi o que fez o Pintado. O Pintado chamou os caras ali, né, os mais experientes, eu costumo muito dizer isso. O que ele fez? Chamou o Elvis, chamou o Matheus Jesus, chamou o André, chamou o Fábio Sanches, Kaique França, que são os caras mais experientes do time, né? Os caras que na hora que tá ruim, na hora que o negócio não tá andando, esses caras têm que chamar a responsabilidade. Então o Pintado deve ter abraçado esses caras e aqui, ó, o negócio é o seguinte, vou precisar de vocês, vou dar oportunidade, não vem com esse negócio de que vai ficar no banco, vai ficar com uma segunda opção, não, vai entrar e vai jogar. Então ele tá dando um voto de confiança aos homens mais experientes, ele muda o jeito de jogar da Ponte, aí é a leitura, aí é o que pretende o Pintado a esse elenco, a esse time, e não tá errado, viu, Edu? Não tá errado. Tá errado você dizer aqui que ele escalou o Elvis? Tá errado a gente dizer aqui que ele mantém o André no time titular? Tá errado dizermos aqui que ele dá mais uma oportunidade ao Matheus Jesus que não vem bem? Claro que não. Então ele tá chegando agora e a expectativa, Edu Pinheiro, ouvintes da Rádio dos Bandeirantes, principalmente torcedores da Ponte, é o voto de confiança. E o Pintado ele faz muito isso, porque ele é um cara que chama a responsabilidade dentro do vestiário. Ó, se der tudo certo é com vocês. Se der tudo errado, a responsabilidade é minha. Isso daí, às vezes, traz o jogador pro lado do treinador. Então, é isso que ele tá fazendo. Então, essa é a expectativa de que a Ponte tenha uma intensidade no jogo, que a Ponte tenha atenção, concentração. E eu tava dizendo isso durante toda a semana. Olha, o Pintado é um cara que ele dá um chacoalhão. Ele é não é aquele cara alinhador, não. Ele é o famoso paizão. Só que ele fala, ó, só que eu vou cobrar. Vou dar oportunidade, vou botar pra jogar, mas a cobrança vai ser forte. E ele é esse o estilo do Pintado. Que acompanha também aí, eu fiz a leitura, né, da contratação do João Brigatti, também nessa linha, né, de trazer os caras, de juntar, de ter um vestiário mais inflamado, para a hora que entrar no jogo não entrar desligado. Então, eu acho que a ideia do presidente da Ponte foi interessante. Vou trazer um treinador que mexe com os caras e trago novamente o João Brigatti, que é um cara também que tem esse perfil, que tem essa característica. Tá aí, Edu, então vamos ver. Não dá para analisar se tá certo, se tá errado. Eu acho que nós só vamos poder visualizar o que vai acontecer na hora que a bola rolar, porque aí você faz a leitura do posicionamento, 2 linhas de 4,
uma linha, dois, no 4-1-4-1, ou não, 4-2-4, losango de meio de campo, isso daí é só a hora que a bola rolar, mas a princípio, eu tô achando que é aquele famoso losango de meio de campo, com o Elvis um pouco mais à frente, o Felipinho fica ali na contenção, o Leonardo por um lado, o Matheus Jesus pelo outro, né? E na frente o André centralizado, e aí você dá liberdade pro Eliel flutuar para ambos os lados. Acho que é interessante, eu costumo, desde quando o Eliel é escalado ali como homem da referência, eu tenho dito isso, olha, o Eliel não é essa a função dele. O Eliel é um cara que tem que ficar solto. Não dá pra você botar o Eliel lá cravado no meio dos dois zagueiros ali, de costa. Não é característica do jogador. Então ele coloca o André e solta o Eliel para balançar, para flutuar, e eu acho que é interessante. Mas nós vamos fazer essa leitura aí a hora que a bola rolar, viu, Edu? Expectativa de um grande jogo, porque o Vitória vem brigando lá pela ponta de cima da tabela, né? Um bom time, é um time que está crescendo, é um time forte, com jogadores experientes, tem um treinador estrategista no banco. Então, vamos ver aí, mas a expectativa é de que a Ponte conquista um bom resultado, viu, Edu? O Lauter tá mandando um abraço para você, ex-EPTV. Ele pegou uma certa vez assim, um voo de Salvador para São Paulo, você jogava no Vitória. Lauter, não sei se você lembra disso, é tanta emoção. Lauter, muito obrigado, hein? Um forte abraço. Eu tive um chefe chamado Lauter em 1972, há 51 anos atrás, rapaz. Era chefe da funilaria da Boncar. Eu fui auxiliar de funileiro. Fui tão bom que me trabalhei em rádio, pra vocês terem uma ideia. Eu desmontava carros, os carros chegavam batidos, desmontava os carros e tal. E ficava do lado do funileiro, para ver se aprendia o serviço. Lauter era elegante, Lauter falava bem, vozeirão e tal. Comecei com o Maserati. O Maserati, não sei se faleceu, o Maserati era um artista, mas o cara para desamassar o carro, aqueles carros, tudo chegava tudo batido e tal, o cara fazia, deixava novinho. Era um artesão. Maserati. Ele tinha um Fusca adaptado, ele fez o Fusca, ele pegou... pensa numa coisa, você pega o Fusca, você parte no meio. E ele colocou o Fusca, a frente mais comprida e diminuiu atrás. Pô, brincadeira. É o único Fusca em Campinas. Não sei que fim deu. Uma certa vez fui fazer uma visita, morava no Bonfim, morava sozinho. A esposa dele morreu, não teve filho. E eu fui na casa dele, casa de Maserati, conhecer os carros antigos. É brincadeira. Uma baita nostalgia. Esse Fusca é sensacional. Lauter, para você um grande abraço, viu? Muito obrigado. Oi, Catarino. E quem que a Ponte contratou aí? Meio atacante Lucas Natan. Estava na Portuguesa, 24 anos. Disputou o Paulista pela Portuguesa, né? E se destacou no Ituano, Lucas Natan, é isso? Exato, né? Meio atacante, 24 anos, ele que nasceu aqui na vizinha cidade de Sumaré. Ele chega por empréstimo, viu, Edu? Vem por empréstimo o Lucas Natan. É mais um jogador nesse sistema ofensivo da Ponte, né? De meia para o ataque. Foi aí uma negociação feita diretamente pelo presidente Marco Ebelin. Ele não foi relacionado, né? Não veio para o banco de reservas ainda, mas é reforço para a sequência da Ponte nessa Série B do Campeonato Brasileiro, Edu. O Dudu foi embora, né? O Dudu Ratamoto, exato. O Dudu Ratamoto não faz mais parte aí do elenco da Ponte Preta. Foi para o futebol português e até para repor essa saída, né? Para repor aí a peça, saiu o Dudu e vem o Lucas Natan. Mas a minha lembrança do Dudu Ratamoto ali fez um gol, só fez o gol em 25 jogos, mas um gol que valeu por muitos. Porque estava na Série A2, o jogo foi em Piracicaba, estava 1-1, ele fez o gol da vitória. A Ponte ganhou do 15 depois de 37 anos em Piracicaba. Dudu Ratamoto merece aqui a nossa lembrança. Fazer um gol no 15, ganhar do 15 em Piracicaba não é fácil. E a Ponte quebrou esse tabuzaço aí. Ô, Bolas, você me ouve, Bolas? Para falar em 15. Sempre da escuta. Eles estavam conversando, sabe com quem passou aqui pela cabine? Aliás, ela sempre vem, Dalva. Dalva. As irmãs, Dalva e Luísa. A Dalva passou aqui, mandou um beijão pra você, pra todos. Muito obrigado. E disse que está com saudades do Tigrão, viu, Edu? Sim, o Tigrão daqui a pouco pinta na área. Tigrão sabe como é que é? Tigrão deixa saudade na rapaziada aí. O Tigrão hoje, como é que é? É estádio ou... Não, é home. É home. O Edu, você falava sobre o André, né? Muita gente, até o Gleger, analisou muito bem essa situação e como serviu de dica, né? Para quem já acompanha o futebol há algum tempo na situação aí das redes sociais, do marketing para o jogo. Quem estava no trabalho de marketing, né? Estava sendo o destaque da chamada do jogo, vamos considerar assim, nas redes sociais da Ponte, era a foto do André.
E quando isso normalmente acontece, 99,9%. Um abraço pra Zuza, tá passando aqui também pela cabine da Rádio Bandeirantes. 99,9% o cara vai jogar. E não deu outra, né? André como titular. Será que ele marca o primeiro hoje, Edu? É a expectativa do torcedor da Macaca que vem chegando ao Majestoso. Um abraço pro Gramari, grande Fernando Gramari, trabalhou com a gente aqui em 2000, 2001, fazer reportagem para Marcondes e Reinaldo Porto, entrevistei muito o Grega. Grande Gramari, hoje ele é o prefeito do Aeroporto Internacional de Viracopos. Grande Gramari, parabéns, merece, hein? Merece. É o seguinte, o 15, o Boris, ele não se classificou para a segunda fase da Série D de dado. Não, lamentavelmente. E aí, o 15 agora aposta tudo na Copa Paulista, né? Inclusive o 15 ganhou, rapaz, o 15 ganhou... Tem a melhor ontem. campanha ao lado da Portuguesa, né, Edu? O 15, porque eu tô falando porque o próximo adversário da Ponte é o 15. Isso. E o 15 ganhou em Indaiatuba. 1-0 do Primavera. O 15 é líder com 13 pontos e a Ponte última colocada. Ontem a Ponte perdeu de novo, de virada 2-1 na Javari pro Juventus. É a Copa Paulista. A pergunta é, o pessoal do 15 que tá na D, reforça para a Copa Paulista ou não? São dois times distintos. Não, o mesmo time. Em apenas um jogo que a federação não alterou, porque o 15 teve uma sequência aí de 2 campeonatos ao mesmo tempo, né? Então alguns jogos, por exemplo, em que o 15 era mandante, e também como visitante isso aconteceu, jogava fim de semana a Série D, por exemplo, no sábado, e daí o jogo passava para terça-feira. Só em uma partida contra o Oeste, que a federação não alterou. Então o 15 jogou em uma terça pela Copa Paulista, em uma sexta pela Copa Paulista e no sábado pela Série D. Mas agora, como acabou a Série D, o foco total é na Copa Paulista, está liderando o grupo, como você disse, né, que dá a vaga para a Série D, que é o principal objetivo do 15, e também para a Copa do Brasil, né, o campeão vai escolher. Aliás, nos últimos 6 anos, apenas em uma ocasião, o campeão escolheu a Copa do Brasil. Normalmente os times escolhem o Campeonato Brasileiro da Série D. Não é o caso, por exemplo, da Ponte, se reagir e conquistar o título, evidentemente vai querer a Copa do Brasil, do próprio Mirassol, que está disputando essa competição, o Red Bull Bragantino com o seu time B. Mas o 15 está agora disputando o foco total no Campeonato Brasileiro da Série D, já é coisa do passado. Mas na Copa Paulista é com um time, né, a base que disputou a Série D. Aliás, o jogo contra a Ponte que você citou seria no fim de semana, no domingo aqui, mas a Ponte joga, né, pelo Brasileiro da Série B, e o jogo passou para outra terça-feira, não a próxima, a outra terça-feira, a segunda terça-feira do mês de agosto, viu, Edu? Olha, tem que dar graças a Deus de estar disputando a Série B. Graças a Deus. Você vê o 15. O 15 caiu fora da Série D de dado. Não terminou julho. Não tem serviço. Se não for a Copa Paulista, é triste demais ver o interior nessa situação, né? É triste demais. É impressionante. Não tem. A Série C, você fica um pouco mais. Mas quando chegar em agosto, os 8 primeiros se classificam na Série C. Se você não se classificar, não tem mais serviço. Não terminou agosto, você não tem mais serviço pro resto do ano. É lamentável. É um perigo, hein? É um perigo. Macaquinha, você toma jeito, hein? Toma jeito que a Série C não é brincadeira. Isso acaba com o interior. Acaba. Obrigado, Marisa, pelo WhatsApp, acumulador de papel. Ih, essas e outras, hein? Cheia de mania. Grande Mar, um beijo pra você, um ótimo almoço, viu? Edu, Lucas Natan, queria da base da Macaca. Voltando pra casa, boa sorte, nega velha. Abraço, Marcelo Pimentel. Não diga. Lucas Natan passou então pela base da Macaca. Muito obrigado pela informação. Olha, a Ponte 4, Vitória 0, juros e correção monetária. Carlos Matozinho de Itatiba, sempre participando. Muito obrigado. Boa tarde, Edu. Vamos ganhar hoje, hein? Abraço do Adriano da Padrancheta. Vai, Macaca safada. Edu. Macaca safada. Sim, há um chamado ou não? Sim. Ô, Tigrão, mas eu tava olhando, acabei de olhar no grupo e tal. Você tá bem, Tigrão? Deu certo aí, Tigrão? Deu não. Deu certo só... aí, não? Aqui é tecnologia de primeira, Gleger. Ah, é? Agora acertou o volume lá, você viu que entrou reverberando, né? Ah. Mas tá tudo legal. Mas deu tudo bem certo aí, Gleger? Então, a dica aí foi legal, né? Tudo certinho. Ô, Edu, um abraço pra você. Sempre quando eu der a dica, Tigrão, vem na minha frente que deixa o resto comigo, tá? Ô, Gleger, ontem eu tava olhando o Topete, ele já saiu um pouco pro lado, tá meio gosmento. Eu acho que pra ele ficar de pé assim, você tem que dar um Cialis pra ele, né? Amassa no potinho e depois passa no cabelo pra ele subir, né? É uma coisa horrorosa.
Ô Edu, beleza, olha, eu não sei, cara, eu vou esperar o jogo, eu não vou ficar criticando antes, eu não quero ser o chato da vez, mas vem com o André, né? Tá bom. O grande Bolle já falou, olha, apareceu nas redes sociais, era um indicativo que ele ia jogar e não deu outra, tá escalado. Tá bom, boa sorte pra ele, que Deus o ilumine, mas meu Deus, hein? A Ponte, quando a gente imagina que as decisões serão coerentes, que as decisões serão do bom senso, de que vai prevalecer alguma coisa conhecida como democracia e também como conhecimento de futebol, como algo que tem mais a ver com a produtividade, que tem mais a ver com a busca do resultado, com um melhor desempenho. Aí ela vem e faz tudo ao contrário. Ah, não, mas você está enganado, porque faz uma semana que a Ponte não joga e o André, em uma semana, ele virou o Ronaldo Fenômeno com 21 anos. Tá bom, vou esperar aqui. Vou esperar. Mas se o André for sacado no intervalo, porque não está conseguindo se mexer em campo e porque não pegou na bola, eu vou vir aqui e vou descer o cacete. E se o André fizer 2 gols no primeiro tempo, eu vou vibrar junto com ele e vou dizer que eu estava enganado, tá? Então eu estou avisando antes. Mas eu acho que a primeira hipótese que eu coloquei aqui é mais provável. Mas eu quero estar enganado. Eu não quero ter razão. Eu só quero é ser feliz na favela onde eu nasci. Edu. Muito bem, grande Tigrão. Tigrão, seja muito bem-vindo. Você agora, a partir de agora, conosco direto nessa jornada, porque eu estou encerrando o Concentração Bandeirantes. Diva, só um registro aqui, ao final aqui do nosso Concentração. Os pesares aqui da Rádio Bandeirantes, a família Rossi. Eu encontrei ontem com a Renata, filha do Sérgio Rossi. Sérgio Rossi, um grande pontepretano. Ele foi presidente do Conselho Deliberativo. Dr. Sérgio Rossi, dentista. O que esse homem fez pela Ponte, pelos meninos da base. Atendia no seu consultório o pessoal da Ponte, os meninos. E foi o Dr. Sérgio Rossi, com uma equipe maravilhosa, que escreveu as histórias da Associação Atlética Ponte Preta. Olha, a nossa eterna gratidão ao Dr. Sérgio Rossi por essa maravilhosa obra que nos dá a condição de contar tanta coisa boa e não boa também, as histórias da Ponte, tudo é tirado do livro. Esse livro, Histórias da Associação Atlética Ponte Preta, eles foram escritos por ocasião do centenário da Ponte em 2000. E o Dr. Sérgio Rossi faleceu em 2002, durante a Copa Coreia-Japão. E eu fiquei sabendo com a Renata, filha do Sérgio Rossi, que a senhora, sua mãe, dona Graciela Rossi, faleceu no último dia 7 de julho. Há 10 anos que ela estava muito doente. A senhora Graziella, esposa do Dr. Sérgio Rossi. Então, as nossas condolências, os nossos pesares e o nosso sentimento a toda a família Rossi. É gente de primeira qualidade, pontepretano da gema. O que essa turma fez pela Ponte, essas e outras, né? Isso. É uma coisa fantástica, hein, Tigrão? É sim. Me associo aí às suas palavras, nossas condolências. A idade chega, não é, Edu? Chegou para sua mãezinha, chegou para minha, chega para todos nós. E eu quero até aproveitar aqui, associando, logicamente, esse sentimento aí de condolências, que Deus ilumine a família, que dê a ela os tão necessários conforto e aceitação. Mas quero pedir aqui nesse início de trabalho nosso hoje, as preces de toda a audiência da Bandeirantes pela minha mãe também. Opa! Que está internada, lamentavelmente, meu Deus, desde a última sexta-feira, na UTI do Hospital Samaritano de Campinas. Antes de mais nada, meus agradecimentos à dedicação das pessoas, dos profissionais da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, pelo carinho, né, pela atenção
pela alta dedicação, mas está lá. Dona Ana, a gente está aqui trabalhando com o coração apertado. Difícil, muito difícil. Sem dúvida. Mas peço à nossa audiência, às pessoas que estarão com a gente, que orem pela minha mãezinha, Dona Ana. É Ana do que, Tigrão? É Ana Condota Gomes. Não, pipocou. Ana Condota Gomes. Ana Condota Gomes. Isso. Ela está com a gente, tem 90 anos e, se Deus quiser, no próximo dia 4 de outubro, 91 anos, continuará com a gente. Acredito muito nisso, acredito na oração, acredito em Deus, acredito em Nosso Senhor Jesus Cristo e acredito muito, muito na corrente, nas energias positivas emanadas de espíritos de luz. E é por isso que estou aqui, até uma coisa muito íntima, muito pessoal, muito familiar, colocando aqui publicamente, porque sei que tem muita gente que gosta da gente. Fez muito e bem. Por extensão, e também, claro, por extensão, gostam também da nossa mãezinha, que está lá, tá brigando, tá guerreando, tá lutando pela vida. Perfeito. Tigrão, maravilhoso o seu pronunciamento, seu sentimento. Dona Ana Condota Gomes, mamãe do nosso querido Tigrão, está no Samaritano. Vamos então orar e rezar para que tudo ocorra bem, para ela consiga se recuperar. 91 anos vai fazer. E o Tigrão, a mamãe dele está doente faz muito tempo, e o Tigrão é de comentar muito com isso. De vez em quando, aqui pelos corredores, não dá tempo da gente reunir, ele sempre comenta o estado da mamãe dele, que é uma situação muito difícil. Tigrão, vamos em frente, vamos com Deus, e na sequência vem aí Leandro Borges com Ponte Vitória, e até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jornada Bandeirantes. De bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço a você ligado no microfonaço na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vai começar o segundo turno da competição. Aqui estádio Moisés Lucaleri neste domingão, dia 30 de julho de 2023. Já tem bola rolando. É a Macaca em campo diante do Vitória. De técnico novo, vai começar a era Pintado no comando técnico da Macaca. A Ponte, que não vence há 13 jogos, busca um resultado positivo diante do Vitória, que estava na liderança, perdeu a liderança nesta rodada, mas pode retomar a liderança, portanto, é um adversário complicado para a Macaca. 18 horas, a bola rola e aqui na Rádio Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no AM 1170 no FM. Baixe estendido 85.7 para a região de Campinas e em 85.3 para a região de Ribeirão. Alô, Ribeirão Preto, aquele grande e forte abraço. Estamos ao vivo também com imagens aqui da nossa cabine, dos demais integrantes da equipe de esportes da Rádio Bandeirantes no YouTube. Já somos mais de 20 mil inscritos. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ponte Preta e Vitória, 18 horas, a bola rola. É a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo para a Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e ferramentas de construção. De 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira mais no site pshow.com.br. E Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Ponte Preta e Vitória, este o jogo. A Macaca na 13ª colocação com 22 pontos, encarando o Vitória. Neste momento, o segundo colocado com 37. Mas como os adversários já jogaram em casa de Vitória,
volta para a liderança da Série B. A macacada vem chegando ao Majestoso neste finalzinho de tarde, já praticamente início da noite de domingão, para levar a emoção do futebol. A partir de agora vamos gerar o ultimato de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. E com as primeiras informações da macaca no gramado do Majestoso, antes da bola começar a rolar. Alô, alô, Vladimir Catarino, seu destaque. Boa tarde, Vlad. Oi, Bolis, uma ótima tarde para você, boa tarde para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial para o torcedor da Ponte Preta, na expectativa de um recomeço dentro deste Campeonato Brasileiro da Série B. Agora sob novo comando, Pintado, o terceiro técnico da Ponte na competição. A macaca, que vem de 3 partidas sem vencer no campeonato, busca a reabilitação. Pintado tem problemas para escalar a equipe. Não terá Matheus Silva, zagueiro que está suspenso. Não terá também Thales, que está vetado. Departamento médico com dores na coxa. Em contrapartida, escala o André. A expectativa, a esperança de gols da equipe da Ponte Preta para a sequência do campeonato. Tem como novidade também no banco de reservas a volta do Everton. E principalmente, independente de quem escalado, confiança, recuperação, palavras de ordem na Ponte a partir dessa partida. Bolis. Vamos trazer as informações do Vitória, o time baiano presente em Campinas. No primeiro turno, Vitória derrotou a macaca por 3-0. Quais são as últimas do Nego Baiano, Vladimir? O técnico Léo Condé, que mantém a equipe do Vitória no esquema 3-4-3, mas tem alterações forçadas para esta partida. Ele não terá, por exemplo, a presença do zagueiro Camutanga, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ele também não terá, por contusão, a presença do zagueiro João Vitor e também do o ala Marcelo, vai jogar no lugar do Felipe Vieira. Felipe Vieira e Oswaldo estão contundidos, nos lugares entram o João Victor e também o jogador Marcelo, e por opção ele coloca o Mateuzinho no lugar do Nem. As novidades na equipe do Vitória, que vem de vitória sobre a Chapecoense. Comentaristas da Rádio Bandeirantes definidos e escalados para este jogão de bola que fecha a primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado. E a sua expectativa para o jogo. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, Bolis. Um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Expectativa das melhores. Eu acho que nós teremos um bom jogo. O Vitória querendo se manter no G4, buscando a ponta da tabela. A Ponte tentando se recuperar depois de 3 jogos aí, apenas 1 ponto conquistado. Então a Ponte tentando se recuperar, teve troca de treinador. Agora, batendo o olho na escalação, eu não tenho dúvidas nenhuma de que o Pintado traz para dentro do vestiário a confiança, buscando a autoestima e chamando esses jogadores aí, renomados André, Elvis, Matheus Jesus, próprio Fábio Sanches, chamando a responsabilidade. É o momento da virada, é o momento de buscar os pontos, é o momento de buscar as vitórias, e tá certo. Na minha opinião, o que faz o Pintado pode ser que traga uma nova cara a esse time pontepretano. É isso que o torcedor espera, mas claro, sem dúvida nenhuma, que teremos um grande jogo, até porque o Vitória, repito, está buscando a ponta da tabela e é um bom time e tem também no seu comando um treinador estrategista. Então, Bolis, expectativa de grande jogo e tomara que a Ponte consiga a vitória, tomara que a Ponte consiga um bom resultado. É isso, a macaca precisa vencer, tem 22 pontos, não vence há 13 jogos, tem o pior ataque da competição, mas hoje tem a estreia de Pintado no comando técnico da macaca. Valdemir Gomes, da palavra fácil, fera da opinião, e a sua expectativa para o jogo. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Bolis. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Eu acho que a Ponte está mal escalada. O Pintado muda de um teórico aí 4-3-3 com 4-4-2. Ele joga com 3 volantes, Filipinho, Leonardo e Matheus Jesus. Faz voltar o Elvis desde o início e tem à frente, no desenho aqui estático da escalação de papel, Eliel e André. O que é que eu acho que está mal escalado? Eu acho que para começar o jogo de alta intensidade, como vai ser contra um adversário que é um dos líderes da competição, é uma temeridade começar com 2 jogadores tão mal preparados fisicamente, tão sem ritmo de jogo e tão sem mobilidade como Elvis e André. É teoria. De repente o Elvis está voando, perdeu aí 8, 10 quilos, o André tá com patins no pé, vai correr pra caramba, e aí eu retiro tudo isso que eu tô dizendo.
Só que eu não vendo ilusões, eu vendo realidade. Eu acho que começar o jogo contra o Vitória, com André e Elvis, apesar de eu gostar do 4-4-2, mas eu não começaria o jogo com o André e com o Elvis juntos. Eu começaria com um ou com outro. E aqui, no caso, olhando o banco da Ponte, olhando as opções, eu começaria sim com o meio-campo com Felipinho, Leonardo e Matheus Jesus e Elvis, mesmo questionando também a ausência do Amaral, que é um menino que joga muita bola e que dá muita consistência na marcação. Por isso que se a Ponte tem uma dos piores ataques da competição, ela tem uma defesa eficiente, que está ali com um desempenho muito bom. Mas vamos lá, Felipinho também é bom jogador, Leonardo voltando, Matheus Jesus, ora corre, ora não corre, ora se empenha, ora bota a mão na cintura, e o Elvis. Mas tá legal. Agora, no ataque, eu começaria, já que é 4-4-2, eu começaria com Eliel e com o Paulo Baia, para não começar com dois jogadores tão desgastados, tão sem mobilidade, tão estáticos, desde o início, como o André e o Elvis. É teoria, é análise do pré-jogo. Vamos lá, de repente dá certo e eu torço por isso. Mas eu estou falando antes. Eu acho que são dois jogadores muito mal preparados fisicamente para início num jogo de tamanha responsabilidade e contra um adversário de tamanha competência. Vamos ver. Quem sabe eles provam tudo diferente e mostram o contrário do que eu estou dizendo. Mas, como sempre fiz em 40 anos de carreira, estou colocando aqui o meu pensamento antes da bola rolar. Porque depois que ela rola, todo mundo fala. E isso é para os comuns. Isso é para os meia-boca. Estou falando antes. E se eu tiver errado, terei a humildade aqui de dizer, eu estava errado. Deu certo. Boles. Tá aí o Tigrão, o fera da opinião nesta grande jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. E agora o destaque no plantão de âncora do futebol da RB. Alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande abraço. Ainda boa tarde, Edu. Grande abraço, muito obrigado, uma honra ser o seu plantão. Grande Brolis, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha o seguinte, na Série B tivemos hoje pela manhã Tombense 2, Criciúma 2. Terminou há pouco Novo Horizontino 3, Vila Nova 1. Novo Horizontino continua líder com 39 pontos e pela primeira vez o Vila Nova numa única partida sofre 3 gols. Ponte e Vitória fecha a rodada. A Ponte é 13ª com 22 e todas as equipes abaixo ninguém ganhou. Ituano empatou, Sampaio Corrêa empatou, Tombense empatou, Chapecoense perdeu, Avaí perdeu, Londrina e ABC empataram. Pelo Brasileirão, pela manhã, Morumbi, São Paulo 0, Bahia 0, com 56 mil de público e 3 milhões e 900 de renda. No Engenhão, finalzinho, Botafogo 4-1 no Curitiba, dispara na liderança o Fogão e vai terminar em BH nos acréscimos de Palmeiras 4, América 1. Daqui a pouco tem Goiás e Grêmio, 18h30 e segue aí o Brasileirão. Olha a equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção, máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Estamos de volta aqui ao Estádio Moisés Lucarelli, equipes prontas, definidas e escaladas, e aqui na Rádio Bandeirantes, na voz de Vladimir Catarino, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Na estreia do técnico Pintado, a Ponte Preta joga com Kaique França 12, o Everton 23, Edson 3. Fábio Sanches, capitão do time 27, Arthur 15, Felipinho meia dúzia, Leonaldi 5, Matheus Jesus 20, Elvis 10, 9 Eliel, 90 André, é o time da Macaca. Vitória de Léo Condé com Lucas Arcanjo 1, Railan 2, João Vitor 3, Wagner Leonardo 4, Marcelo meia dúzia, Ian 5, GG 8, Dudu 21, Matheus Gonçalves 7, Mateuzinho 11, Léo Gamalho tem a 9. Arbitragem do jogo. Apita Maguielson Lima Barbosa do Distrito Federal, assistente 1, Sidmar dos Santos Melrer 2, Lei Souza Silva no VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Empenho, concentração, intensidade, é isso que eu espero pro jogo que vai começar daqui a pouquinho. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Leger, é a mesma coisa. Espero que a Ponte tenha atitude e tenha consciência da gravidade do momento, da responsabilidade desses jogadores dentro de campo contra um adversário muito forte. Vai rolar o melão no Moisés Lucarelli e quando a bola rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz talentosa, vibrante, precisa e, acima de tudo, em cima da bola de... Muito obrigado
Obrigado, Tigrão e Gleger Zorzinho, comentaristas da Bandeirantes. Apita o árbitro. Bola rolando a partir de agora. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão e também através do YouTube. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Começa o segundo turno para Ponte Preta e Vitória. E começa também a era pintada no comando técnico da Macaca. Então arrebenta, Macaca! Ela cagada no clima, na expectativa de um resultado positivo. A Ponte não vence há 13 jogos. Encara o Vitória, que vem de 3 vitórias seguidas. E já tem a primeira falta para bater, atacando neste primeiro tempo o time baiano por gol do portão de entrada no estádio Moisés Lucarelli. Aliás, observa a movimentação, tem muita gente chegando ainda ao estádio Moisés Lucarelli nesse início de noite de domingo. Atenção, vem cruzamento para a área da Macaca, subiu, tirou lá dentro o Arthur. A sobra da bola ainda vai ficar para o time do Vitória, lá para a canhota com o Marcelo. Marcelo recolhe, domina, para, prende, volta, recomeça pela meia direita com o Raylan. Ele prepara o cruzamento, levantou a bola para sobre o Matheus Jesus, vem o toque de cabeça, insiste o Vitória, mas não alcança a bola. O Ian, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para a Macaca. A Ponte com o uniforme tradicional, a camisa branca com a faixa preta. E o Vitória também com o seu uniforme tradicional, o rubro-negro baiano de muita história, também de muita tradição. Vice-campeão brasileiro em 1993, calção preto e meia preta. E é legal também, há de se ressaltar a presença do torcedor do Vitória aqui no estádio Moisés Lucarelli. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você. A Ponte com Eliel e André juntos. Vem para a Macaca com o Leonardo aqui pela direita, faz o break, acabou perdendo a bola e cometeu a falta. Acabou puxando o Marcelo, falta para o time do Vitória e foi a segunda a favor do time baiano, Vladimir. A falta bem próxima à linha lateral, não é? O assistente número 1 marcou e o árbitro confirmou a falta para o Vitória cobrar no campo de defesa. Estou ao lado do Vladimir Catarino das reportagens, nos comentários de Gleger Zorzin, de Valdemir Gomes, da Palavra Fácil, no plantão Edu Pinheiro e toda a nossa equipe técnica comandada por Gil Kleber. Comando de esportes de Carlos Batista. Se tem detalhe, ele vai para o ar, Tigrão. Então, a expectativa que a gente tinha, se fosse mudado o esquema para povoar mais o meio-campo com 4 jogadores, é de que quando a Ponte descesse para o ataque, que ela ia pegar um desses caras de meio-campo e jogar do lado direito ali. E quem é que tinha? A gente falava ontem isso nos donos da bola da TV Bandeirantes. Quem é que tem essa característica? O Leonardo. Você vê, essa falta que ele cometeu e ele puxou o jogador do Vitória, ele a cometeu ali como um ponta direita. Então vai ser isso. Sem a bola, a Ponte faz os quatro zagueiros ali, lateral, back central, 4 zagueiros, lateral esquerdo. Aí na frente os 2 volantes, os 2 meias com o Elvis um pouquinho à frente. Mas quando a Ponte sai para jogar, alguém tem que ocupar esse lado direito. E não vai ser o Eliel nem o André. Aí é o Leonardo que vai cair por ali. Nesse primeiro lance, a expectativa que a gente tinha já se confirma, de que o Leonardo vai fazer esse dublê de um segundo volante barra um homem que vai ocupar o lado direito ofensivo, Boris. Comecinho do jogo, placar de 0-0, estamos no AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas e em 85.3 para a região de Ribeirão. Lançamento para André, subiu, tirou Wagner Leonardo, capitão do time baiano. Ela sai em lateral, é para Macaca bater. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas você tem imagens da nossa transmissão, da nossa cabine aqui na Rádio Bandeirantes, no estádio Moisés Lucarelli, também da nossa equipe. Olha o cruzamento, André ajeitou para Matheus Jesus, na entrada da grande área, dominou, tentou para André para Elvis, ele caiu, o árbitro mandou seguir.
Foi na entrada da grande área, o torcedor protestou. Vem para o time do Vitória, meteu o lançamento aqui na ponta, Matheus Gonçalves, chega por baixo, o Everton tentou tirar, tocou na bola, voltou para Fábio Sanches, é o capitão da Macaca, empurrou pela linha para Felipinho, Felipinho já soltou para Arthur, vem bola Macaca, comecinho do jogo, placar de 0-0, lançamento para Eliel nas costas do lateral Railan, lá pela canhota, ele dominou, parte para cima dele, garoto, André foi para a área, balançou, girou, cruzou para a boca do gol, mergulha para cortar João Vitor. A sobra da bola ali, brigou o Mateuzinho com o jogador da Ponte, o Arthur levou a melhor, recuperou para Macaca, tem Elvis, levantou para André, tentou escorar de cabeça por trás, aparece Wagner, deu nato para cortar, a sobra da bola fica para o Vitória com Matheus Gonçalves, ele faz a abertura na ponta para Marcelo, Marcelo dominou, ajeitou, parou, prendeu e soltou por dentro para Dudu, Dudu recolhe, domina por time de Vitória, André na marcação, cometeu a falta, mas levou vantagem o time baiano, Dudu trabalha para com o GG, esse é habilidoso, pé canhoto, a bola volta para Wagner, deu nato, recomeçando no campo defensivo para o Vitória. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Alô, Alexandre Pretzel, o grande Pretzel, comentarista da Rádio Bandeirantes, esteve comentando agora há pouco o jogo do Palmeiras, a vitória do Verdão sobre o América por 4-1 com a narração do Rogério Assis, o Canhão. Está nos ouvindo o grande Alexandre Pretzel. Bola solta aqui para o time do Vitória com o João Vitor. Fez o passe por dentro para Dudu. Dudu recolheu, dominou, chegou na marcação. Léo Maldi toca na bola para volta, na sobra para Felipinho. Recupera para Macaca, no comando para Elvis. Houve a falta para cima dele, mas a Ponte levou vantagem. Felipinho fez o passe para o Everton. Recebe, domina na meia direita para André. André dominou, falta, agora ele marcou. Demorou, mas pegou a falta por trás do Dudu. Pra cima do André Vladimir. A falta já havia acontecido no lance anterior, né? A vantagem ficou com a Ponte Preta e agora o André acabou sendo derrubado. É uma boa oportunidade. O Elvis já pegou ali a bola, vai mandar pra área. A chance da Ponte na bola parada. Já está aqui como um maestro, organizando o seu time ou a sua orquestra, o técnico Pintado, já à beira do campo. Tá com a camisa ali da comissão técnica, tá com a calça da comissão técnica, Pintado. Do comando técnico da Macaca. Tem falta para bater a Ponte, placar de 0-0. A Macaca ataca pro gol da linha do trem. Faz tempo que a Ponte não marca um gol por ali. Vem pra cobrança o Elvis. Autorizado, capricha que dá. Levantou pra boca do gol, subiu. Tirou o zagueiro do time baiano, a bola vai saindo. Escanteio. Escanteio pra Macaca que esboça uma pressão no comecinho do jogo, Vladimir. Era o Railan quem tava no lance, ele quem tocou a cabeça na bola pela última vez, linha de fundo. O Elvis cobrou a falta, agora bate o escanteio. Pertinho ali do setor das torcidas organizadas da Macaca. Vem Elvis para cobrança, placar de 0-0. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, capricha que dá. Partiu Elvis, fechadinho para a boca do gol. Um tapa na bola do goleiro Lucas Arcanjo. Cobrança venenosa do Elvis. Tira mal a defesa do Vitória. A bola voltou para Léo Maldi na meia direita. Levantou para a boca do gol. Lucas Arcanjo de novo saiu do gol para fazer a defesa. Futebol da Bandeirantes para o Esco. A Esco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Esco. Acesse o escoferramentas.com.br. Macaca para ataque. Houve a falta para cima do Matheus. Jesus levou vantagem. Cruzamento para a boca do gol para Léo Maldi de cabeça e é gol! É gol, 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 é gol! Não balançava as redes desse gol, gol da linha do trem, o gol da Fepasa, bola roubada, escapou da falta Eliel lá na canhota e levantou na cabeça de Léo Maldi, aparece como elemento surpresa, jogador inteligente, pisando na área adversária, golpeou de cabeça firme e forte, um desvio fatal para abrir o placar do majestoso, Léo Maldi de cabeça, sai na frente, a Macaca faz a festa, a Macacada nas arquibancadas do majestoso, pula, 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 sai do chão e vibra a Macacada, Léo Maldi de cabeça, na marca de 8 minutos de bola rolando o primeiro tempo, sobe o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana, tá registrado
do Leonaldo de cabeça, Ponte Preta 1, Vitória 0. Lucas Arcanjo não chora no goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Quem disse que não teríamos gol da Ponte Preta no gol da FEPAS? Aconteceu hoje. Valeu pela jogada. O Matheus Jesus sofreu a falta, mas o árbitro deu vantagem. O Arthur deu sequência, fez o cruzamento certeiro na cabeça do Leonaldo, que cabeceou com muita força. O goleiro Lucas Arcanjo até tentou alcançar, mas ela veio muito forte e acabou entrando. Festa do torcedor pontepretano, Leonaldo, a Macaca tá na frente 1-0. E belo cruzamento do Arthur, a Ponte sai da frente no majestoso. O Léo tava por ali, o Matheus Jesus também, mas quem cruza é Arthur. Na cabeça do Leonaldo, sai na frente a Macaca, Gleger Zorzin. E joga bem, né, Boles? A intensidade, aquilo que nós tínhamos pedido, intensidade, concentração. Ela abafa, ela não deixa o Vitória pensar, não deixa iniciar as jogadas. E o cruzamento do Arthur foi uma pintura, né? Leonaldo veio ali nas costas, ali fez a leitura, desenhou a jogada, homem surpresa, né? Sempre muito difícil de marcar esse cara que vem de trás. E ele veio lá e fez um belo gol. Méritos pro Arthur, mais méritos pro Leonaldo, a Ponte na frente, e se continuar nessa intensidade, faz o segundo. Futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Vem Ponte, cruzamento para André, subiu, mas a bola passa por ele. Insiste a Ponte pela direita com o Everton, recolheu, dominou, bola solta para Leonaldo, a Ponte com força, com apetite no comecinho do jogo. O Everton para Leonaldo, tentou a devolução, bateu no zagueiro, voltou para Leonaldo, pé canhoto, cruzou lá dentro, afastou a defesa, a bola subiu, o André vai brigar, Lucas Arcanjo saiu do gol, um soco na bola, volta para Felipinho, dominou, tentou Elvis, voltou para Felipinho, brigou, tentou no bate, rebate, a bola fica com o goleiro Lucas Arcanjo. Confirmando agora com quase 12 minutos, primeiro tempo. Aqui majestoso, Série B, primeira rodada do retorno, a 20ª rodada, gol de Leonaldo de cabeça. E fazia tempo que a Ponte não marcava um gol na linha do trem. 1 para Ponte, 0 para Vitória, Edu Pinheiro. Ora, Leonaldo, 105 jogos e o seu 9º gol pela Ponte. Acabou América Mineiro 1, Palmeiras 4, Botafogo 4, Curitiba 1. E na Série B encerrado, Novo Horizontino 3, Vila Nova 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então deixe o seu like, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Arthur do comando para André no pivô para Matheus, Jesus vem para a Macaca, soltou na ponta para Leonaldo, passou por fora o Everton, já preparou o cruzamento, levantou a cabeça, levantou para a boca do gol para André de voleio, que golaço! Que golaço! Golaço, golaço! Gol! Laço da Ponte! André! Tem a cruz estampada na camisa, um golaço de voleio de André! É o primeiro dele com a camisa da Macaca em grande estilo. A Ponte rouba a bola, Leonaldo na meia direita, levando a cabeça e cruza na medida para André. A marca do artilheiro, cheiro de gol. E por ali ele conhece como poucos, André. Um giro sensacional de voleio para ampliar o placar do majestoso. Explode a Macaca, dá um golaço de André. É gol pro torcedor deixar o estádio, pagar novamente o ingresso, retornar ao estádio e aplaudir de pé. André marca, coloca lá dentro, a Ponte amplia. André pula, sai do chão e vibra a Macacada de novo. E vibra bastante, porque foi um golaço o gol de André. A Ponte amplia no majestoso, 13 minutos de bola rolando, primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação pontepretana. Tá
registrado. O gol é de André, um golaço. Ponte Preta 2, Vitória 0. Lucas Arcanjo não chora, não, goleirão. A bola torce no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, gol não, do golaço do André, esse Vladimir Catarino. Que pintura, né, Boles? O André tem todos os defeitos e tem bastante, como todos temos, mas tem qualidade, né? Sabe jogar. O cruzamento do Leonaldi, a assistência dada pelo Leonaldi veio pro André, que parecia ter dificuldade pro arremate, mas aí da cartola e tirou um belo voleio, sem chances nenhuma de defesa pro Lucas Arcanjo. Primeiro gol do André nesta Série B, primeiro gol com a camisa da Ponte Preta, amplia a Macaca 2-0. Aldemir Gomes, outra palavra fácil, a Ponte impiedosa no Majestoso, tá vencendo por 2-0, com 13 minutos abriu 2-0, e o gol do André foi espetacular, Tigrão. Vai lá com vitória, saiu a bola, saiu, lateral, ele deu a falta perigosa contra a Ponte. Vai tomar cartão amarelo o Matheus Jesus. Um golaço. Veja, né? Antes do primeiro gol da Ponte, a gente falava, ó, vai botar 4 no meio-campo, mas um deles tem que ocupar o lado direito. O Leonaldi, no primeiro gol, fechou, saiu da direita, fechou a diagonal, recebeu o cruzamento que veio da esquerda e fez o gol de cabeça. E no segundo, como ponta direita, Leonaldo Cruz, e o André faz um dos mais bonitos gols da Série B. Candidato a gol Puskas. O gol do André. Um golaço. Continuo questionando a intensidade do time com André e Elvis. 2 jogadores que não estão no melhor da forma física. Eu escalaria um ou outro. Mas o início de jogo da Ponte, 13 minutos, 2-0. VAR. É inimaginável. É um início de jogo de sonhos. O árbitro vai pro VAR porque pode forte, trocar a cor do cartão do Matheus Jesus. Eu tô do outro lado aqui, Boles, mas eu tive a impressão que foi realmente bem forte a entrada do Matheus Jesus, né? Pintou cartão amarelo, o VAR, normalmente o árbitro de vídeo chama o árbitro para revisar, para ver se o árbitro entende ou não que é para vermelho. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil, de 1º a 4 de agosto, está chegando a hora, das 10 às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. O árbitro está na cabine do VAR, a opinião de Tigrão e também de Gleger Zorzinho sobre o lance. Nem falta foi. Foi falta sim, Tigrão. Pelo amor de Deus. O Matheus Jesus pega a bola. Foi muita falta. Lateral. Foi muita falta e corre o risco do cartão vermelho, tá? Se for no foi muita falta. Quase torce, quase pega o joelho do atleta do Vitória. Sacanagem. Lesão. Poderia ocasionar uma lesão no joelho do jogador do Vitória. Se for na palhaçada, no apito, na imoralidade decisão, que é a arbitragem brasileira, ele vai rever a cor do cartão. O Matheus Jesus pega a primeira bola. E aí o jogador do Vitória tropeça na perna dele. E agora o vermelho. Então, se ele for dar o cartão vermelho, vai ser uma imoralidade. E esse imbecil que está no VAR, ele é imoral. A arbitragem brasileira é uma vergonha. A arbitragem brasileira, vendo que o Vitória, forte financeiramente, um dos líderes do campeonato, está tomando um vareio de bola, arrebenta com o time da Ponte. Uma vergonha. Um furto qualificado no estádio Moisés Lucarelli. O Boles. Está expulso o Matheus Jesus. Pro Tigrão nem falta foi. Agora o Gleger achou que houve a falta. Eu respeito demais o Tigrão, aliás, para mim, o maestro Tigrão aí, para mim uma baita de uma referência. Mas para mim tá correto o árbitro. Matheus Jesus deu um carrinho, poderia ter uma lesão gravíssima no jogador do Vitória por trás, né? Um carrinho violento. Pô, o Catarino tá do outro lado, teve a mesma visão. Corretíssima a expulsão. Bobagem é que o Matheus Jesus faz um lance na linha de fundo, poderia acompanhar o jogador. Pra mim tá correta a arbitragem, tá certo o VAR. Lance pra expulsão. O Vitória pra bater, olha o cruzamento fechado pra boca do gol. Sobe o zagueirão do Vitória, mexe a cabeça na bola, mas ela sobe e vai embora. Foi o Wagner Leonardo quem desviou. Tiro de meta pra Macaca, pois não. Só queria dizer que eu fiquei prestando atenção à direção que a bola foi. Então, mas o Matheus Jesus não toca na bola, Tigrão. De forma alguma, ele pega só o jogador. Pode olhar de novo que você vai ver.
E ele chamou o Ramon Carvalho, né? Até para ocupar novamente aquela posição. Resta saber quem é que ele vai tirar. Vamos ficar de olho. Já chamou o Ramon Carvalho e vai entrar na ponte. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. O plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Está 2-0 para a Ponte, mas com 18 minutos a Ponte tem um jogador expulso. Fica com 10 a Macaca, o Pintado chamou o Ramon Carvalho, mas desistiu. Ele vai tentar organizar primeiramente dentro de campo com os jogadores que ali estão, por enquanto não vai mudar o Pintado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. E agora ele vai mostrar mais um cartão amarelo. Elvis, camisa 10. Chegou mais forte ali sobre o jogador do Vitória, amarelo pro 10, Elvis. 20, quase 21, primeiro tempo majestoso. No tic-tac do tempo de Paulo Desta, você me confirma o Campeonato Brasileiro da Série B. Moisés Lucarelli, Ponte Preta 2, Léo Maldi e André, primeiro dele com a camisa da Ponte, 0 pro Vitória do Pinheiro. Olha, encerrado na Série B lá em Novo Horizonte, Novo Horizontino 3, Vila Nova 1, 2 gols de Ronaldo e um de Rômulo, e o Guilherme Parede marcou para o Vila Nova. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes com o Timaço de Carlos Batista. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Vem Marcelo pro Vitória, levantou na entrada da grande área, zaga não tira. Olha, sobra pro Vitória, o chute cruzado mal do Mateuzinho. Longe do gol, é só tiro de meta para Macaca. Bom, continua fazendo alongamento ali o Ramon Carvalho. Como o Elvis recebeu o cartão, acredito até que é um sério candidato a sair, mas aí a Ponte ficaria sem criação. Já os comentaristas falam, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E aí, Tigrão, o que você faria, Tigrão? Colocaria o Ramon Carvalho, o próprio Samuel Andrade, tiraria quem? Afinal de contas, a Ponte está com 10, Tiger. Olha a Ponte atacando com o Elvis. Elvis recolheu, dominou, limpou, fintou, soltou aqui na ponta para André. Passe muito forte, André ainda insiste, mas não alcança. A bola vai direto para fora em tiro de meta para o Vitória bater. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. É só o meu ou o seu também tá difícil aí, ô Vladimir? Também, os dois. Rapaz, tentar modificar aqui. Fala aí, Gleger. Não, eu não mexeria no time nesse momento, tá? Só mudaria ali o posicionamento, traz o Leonaldo ali para fechar o espaço. Leonaldo e Filipinho, traz o Elvis ali para um tripé de meio de campo. E o Eliel tem pulmão, né? Então o Eliel vem na recomposição pelo lado. Então assim, dá para você manter o mesmo time, né? Não ter que mexer nesse momento. A Ponte mesmo com um jogador a menos, ela tá organizada. Então eu não mexeria por enquanto. Aliás, quem vai mexer é o Vitória, né, Vlad? Exato, tem alteração sendo preparada e já sendo feita ali pelo técnico Léo Condé. Sai Marcelo, meia dúzia, entra o 20, Wellington Nem. Mais um homem de frente aí, Wellington Nem com a 20 entrando no lugar do Marcelo. Metade do primeiro tempo, 2-0 para Macaca. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Desliga um pouquinho aí, ô Vlad, para ver se a gente é o microfone. Vamos lá. Não, continua na mesma. Tudo, continua na mesma. Vem para o time do Vitória, atenção, Wellington Nem tá na área, bate cruzado, a bola desvia no zagueiro Edson e vai embora. Pela linha de fundo, escanteio pro Vitória, Vladimir. Primeira participação do Wellington Nem, né? Vai com tudo para cima o time do Vitória, bateu na zaga, linha de fundo, escanteio pro Leão. Gol do portão de entrada do Majestoso, está 2-0 para Macaca, mas é o Vitória quem tem escanteio para bater, vem na ação ofensiva. A Ponte tem um jogador a menos, o Matheus Jesus foi expulso. E o Vitória imediatamente fez uma alteração, colocando um atacante no lugar de um lateral esquerdo. Vem para a cobrança do escanteio, atenção, levantamento do Arbocano, gol, Kaique França, dá um soco na bola, tira. Ela vai voltar do rebote para o time do Vitória, recolhe, domina Matheus Gonçalves, tentou passe na ponta muito forte. Tentava o Ian, a bola foi embora pela linha de fundo. Aliás, pela linha lateral. Agora o Kaique França cai. Cai o goleiro da Ponte, o Kaique França, Vladimir. Tá caído, né? Não dá para saber exatamente do que tá reclamando o Kaique França. O árbitro vai lá conferir e se autoriza ou não a entrada do departamento médico. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Igatacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana.
e também em Sorocaba. Valdemir Gomes, outra palavra fácil, fera da opinião, 2-0 para Macaca e o jogo Tigrão. Ô Bolis, será que o Zorzinho fazia muito isso que o Kaique França tá fazendo ali ou não? Olha lá, desabou, tô com dor no ombro, tá aquele negócio, né? Tá dando uma esfriada no jogo, Kaique, experiente, bom goleiro da Ponte. Eu não tenho dúvida. Tenho dúvida que tá ali, né? Tá ali, tá com a mão no ombro e tal, já tá recuperado, mas é aquele famoso migué, viu, Bolis? Zorzinho fazia muito isso. É isso aí, placar de 2-0 para Macaca. Quando os Tigrões estiverem em condições, por favor, me avisem. Olha o Vitória, pé direito, levantamento para a boca do gol, vem o toque pro meio da área, passou pelo Léo Gamalho, sobrou, tira, Felipinho. Chega bem na hora H para fazer o corte, cedendo o lateral pro time do Vitória. Lateral já batido, domina Wagner Delmarto. Evidentemente que nesse momento o Vitória ocupando todo o campo defensivo da Macaca. São 18h27 no horário oficial de Brasília, no jogo quase 26. 2-0 para Macaca. Léo Naldi, André, golaço do André de voleio. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha o Railan pro time do Vitória, chega bem por baixo a zaga da Macaca. Arthur no carrinho limpo na bola. Com a canhota levanta para o campo de ataque. Tentava o André de cabeça, afastou a zaga do Vitória. A bola voltou para Wellington, dentro da entrada da grande área, tentou Léo Gamalho, rasga. Tira de qualquer maneira o Everton. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Agora 26 minutos, primeiro tempo. Majestoso Série B, Ponte Preta 2, Vitória 0, Etu Pinheiro. Pela manhã, Morumbi, São Paulo 0, Bahia 0, público 56 mil e quase 4 milhões de renda. Vitória para ataque, cruzamento na entrada da grande área, sobe, tira a defesa, a bola voltou para Arthur, Arthur no comando para André, André para Elvis, Elvis tentou a finta, caiu no lance, não houve nada, segundo o árbitro, recupera o time do Vitória com Mateuzinho, Mateuzinho dominou, limpou, fintou pela meia direita, abertura na ponta para Ian, prepara o cruzamento, pé direito, levantou na segunda trave, olha o Vitória chegando, desvio de cabeça, mas para fora. Estava livre ali o Matheus Gonçalves, o Everton chegou um pouco atrasado, ele mergulhou, meteu a cabeça na bola, a bola passou. Foi embora pela linha de fundo, tiro de meta, Vladimir. Mas teve liberdade para cabeceio, né? A Ponte tem que tomar cuidado ali no sistema defensivo. Agora foi para fora, a bola para o Kaique França repor o jogo. Já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Uesco, W-E-S-C-O, Uesco Ferramentas. 27, primeiro tempo, placar de 2-0 para o Macaca, falta do Dudu para cima do Elvis, o Elvis reclama, cadê o cartão? Só tem cartão para Ponte. É isso que está reclamando ali o Elvis, aliás, um dos amarelados no jogo. O outro foi o Matheus de Jesus, que primeiro recebeu o cartão, mas daí o VAR sugeriu ao Maguielson Lima de que ele fizesse a revisão do lance, o lance foi revisado e aí expulsou o Matheus de Jesus, o árbitro. Tem falta, Macaca para bater, vem para a cobrança Edson, com o pé direito, levanta aqui na ponta para Eliel, subiu, tirou o zagueiro, a sobra da bola, Matheus Gonçalves briga, voltou para Felipinho, para Macaca, Felipinho dominou, limpou bem o lance, abre pela direita para o Everton no segundo terço do campo e volta para Felipinho, Felipinho recolheu, dominou Dudu na marcação, sai da ponta, vem para meia, voltou aqui na ponta, ainda Felipinho, protege, segura, adiantou para o Everton, Everton para Eliel, chega, toca na bola, o jogador do Vitória cedendo o lateral para Macaca bater. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade, tudo isso faz parte do Campinas 2030, o plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Samasa, a vida em primeiro lugar. Macaca para ataque, Elvis tentou na ponta, errou o passe para o Everton. Na proteção do camisa 11, Mateuzinho, ele nem chegou a deixar a bola sair. Recuperou para o time de Vitória, mas a Ponte marca em cima, recupera com Arthur, Arthur para André. André dominou, tentou na entrada da grande área, dividiu, tentou o passe para ninguém. Passe errado do André, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Vitória. Quase 29, primeiro tempo. Placar de 2 para Macaca, 0 para o Vitória. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Gleger, Zorzinho e o jogo, Gleger. Então, Bolis, você vê que agora o Vitória, né, muda um pouco a sua postura.
sobe um pouco as linhas, é natural que isso aconteceria. Léo Condé é um cara experiente, né? A Ponte está com um jogador a menos, mas até o momento a Ponte está bem organizada. Aquilo que Olha, eu disse. a Ponte dando uma pressionada, mas o passe foi feito pro goleiro. Pois não, aquilo que eu disse, né? A Ponte você não precisa trocar as peças para mudar o posicionamento. Aí mudou, ajustou, tá tudo certo, deixa o André lá na frente, né? E vem com 2 linhas de 4 aqui bem posicionado e dificulta as ações do Vitória. Provavelmente no intervalo, aí se tiver alguma alternativa ou algo diferente, Pintado pode mudar, mas até o momento a postura da Ponte é legal, é boa, né? Tá segurando ali as ações do Vitória. Olha o Vitória chegando de novo, cruzamento perigoso, tentou de cabeça o Léo Gamalho, mas não valia o lance. Já aparecia na posição irregular o atacante do Vitória. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. 30 primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo. Série B deste domingão, dia 30 de julho, aqui Majestoso, vai dando Macaca. Léo Naldi de cabeça, André de voleio, assistência de Léo Naldi. Assistência para o gol do Léo Naldi foi do Arthur. A Ponte vence, 2 para Macaca, 0 pro Vitória, Edu. O Botafogo dispara no Brasileirão agora com 43 pontos. Acabou no Engenhão, Botafogo 4, Curitiba 1, com 2 gols do Gustavo Sauer e 2 gols do Tiquinho Soares. Vem para o campo de ataque, o time do Vitória com o GG, domina livre, soltou aqui na ponta para Matheus Gonçalves, desce perigosamente o time baiano, dominou, pedalou, levou para o fundo, invadiu a área, vem um cruzamento para fora, mas a bola desviou no Everton. Aliás, um carrinho perigoso do Everton, ele chega para tentar cortar, quando o Matheus Gonçalves pedalou para cima dele, tocou na bola, a bola saiu, escanteio, Vlad. Me desculpe se eu não ouvi em algum momento, viu, Boris? O retorno tá bem complicado aqui, mas escanteio sim, o Vitória tem a cobrança a ser feita pelo setor esquerdo. Já estamos acertando a parada aqui. Atenção, escanteio para o Vitória bater gol do portão de entrada do Majestoso, quase 32, 2-0 para Macaca, Ponte com 10, Matheus Jesus foi expulso. Você ligado no AM 1170, no FM 85.7, 85.3, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O árbitro vai conferir se a bola realmente está no quarto de círculo. Ele foi com a régua lá para saber exatamente se está no local correto. E milimetricamente não está. Daí o cara coloca na frente de novo. O árbitro vira as costas e muda a bola do lugar. O Maguielson tem que mostrar cartão, né? O cara não pode fazer isso que ele está fazendo. É o Matheus Gonçalves. Agora sim, volta. Agora ele vira de costas, ele vai mudar. Não, se ele também fizesse isso daí, não tinha como o árbitro não mostrar cartão. Agora ele não fez. Mas ele tá colocando fora, né? Tá colocando vem dois pra cobrança, palmos. Matheus Gonçalves, autorizado, pé direito, levantou na área, a bola ficou viva. Chega a zaga para cortar, Léo Naldi com a sombra para Macaca, com o pé direito, levanta o programa de ataque para a corrida do Eliel. Tentou domínio, a bola passou por ele, não houve nada. Trombada normal ali com o Railan. Alan Jeito domina para o time do Vitória, fica caído Eliel. Vem embora o Vitória, lá na ponta, Wellington Nem soltou, recolheu, dominou, Ian para o Wellington Nem, o jogo não para. Wellington Nem domina, atrapalha a bola, voltou para GG por dentro para Dudu de frente pro gol, enfiou no comando, subiu para afastar Fábio Sanches. A sobra fica ainda para o time de Vitória. Railan abriu para Ian prepara o cruzamento, dominou, partiu para cima, marcação do Arthur, prende, olha, pensa, gira, ainda Arthur na marcação implacável, falta marcada. Bandeirinha pegou a falta ali na curva. E o Fábio Sanches vai lá, dá uma pressionada porque ninguém parou o lance. O Eliel segue caído bem à frente aqui do banco de reservas da Ponte. E pintou aquele clima, Vladimir. O Arthur também deu uma bronca, mas o fair play não tá no regulamento, não é regra, né? Vai de cada time parar ou não. O Vitória achou que não deveria parar. A bola estava de posse exatamente da Ponte. Agora sim, o jogo tá parado, mas é falta pro Vitória. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, prepara o prato e rápido para o seu dia a dia, é Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tem falta, o Vitória para bater, é praticamente um escanteio lá na direita. Sobem João Vitor, Wagner Delmarto, além de Léo Gamalho. Autorizada a cobrança fechadinha para a boca do gol. Kaique França dá um soco na bola, como ele também tinha um jogador da Ponte. Aliás, fica sentindo no lance. Está marcado o escanteio, Vladimir. Agora sim, escanteio. Mais uma vez, a cobrança vai ser feita lá pelo setor direito do ataque do Vitória. Tem escanteio para bater a equipe do Vitória. Estamos com 34, primeiro tempo, 2-0 para Macaca. O Vitória colocando 5 jogadores dentro da grande área da Macaca, além do Matheus Gonçalves, que fica livre ali no rebote.
Vem pra cobrança do escanteio, fechadinho, desvio de cabeça, a bola vai por sobre o gol de Kaique França. Tiro de meta pra Macaca. Futebol da Rádio Bandeirantes para Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais pra cidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Gleger, Zorzinho e o jogo. Vamos chegar a 35 deste primeiro tempo. Segue 2-0 para Macaca, Gleger. Olha, Boles, a expulsão do Matheus Jesus foi correta. O VAR chamou ali a arbitragem, realmente pegou. Mas eu acho que o árbitro está se perdendo em alguns lances, né? Muito tenso, muito ansioso, né? Dá para controlar o jogo é duro, difícil. A Ponte já está com os nervos ali à flor da pele, né? Porque perdeu um jogador no primeiro tempo. Mas o cara tem que saber conduzir o jogo, pô. Discute com todo mundo, né? Então tem que ter um pouco mais de calma a arbitragem. Tem algumas faltas também que eu não concordo. Então ele precisa rever alguns conceitos. Mas a Ponte é bem no jogo, né? Tá bem posicionada. E eu, assim, do posicionamento que a Ponte tem feito até o momento, pra mim tá muito organizado. O Vitória só vai chegar numa bola parada, né? Num lance pouco, mas em lance agudo de penetração eu acredito que não, porque a Ponte tá organizada nesse momento. Vitória pro ataque, Ian levantou pra boca do gol. Kaique França, que bola perigosa, ela quica na frente do goleiro, mas sempre atento. Kaique França fez a defesa, Vlad. Aquela bola marota, né? Porque olha aqui, quem engana o goleiro, alguém coloca ali o pezinho nela, né? Nada disso aconteceu e o Kaique França fez a defesa com segurança. Vem embora, Kaique França, levanta para o gol de ataque para a correria do Eliel. Ele contra Wagner Leonardo, tentou, dividiu, Wagner Leonardo protegeu, a galera queria falta, o árbitro mandou seguir. Sai jogando o time do Vitória aqui na esquerda com o Mateuzinho. Mateuzinho volta por dentro para João Vitor, domina dentro da grande área para o time do Vitória. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, se inscreva no canal. É o timaço de Carlos Batista levando a emoção do futebol e nada supera a emoção, o imediatismo do futebol no rádio. Entre as linhas, o Wellington Nem recebe para o Vitória, marcação do Felipinho, soltou na ponta para Matheus Gonçalves, tentou a tabela, 1-2, chega bem para fazer o corte o Everton, pois não? Não, estamos aqui de volta, né, tentando... Fala, Tigrão. Só queria, voltando ao lance mais importante, um dos mais importantes do jogo até agora, dizer que na expulsão do Matheus Jesus eu fiquei prestando atenção para onde a bola foi. E a bola foi para onde ele tocou, né? Então uma arbitragem capciosa, uma arbitragem tendenciosa, que agora contemporizou ali um ato de indisciplina do jogador do Vitória, que por duas oportunidades deixou a bola fora do espaço para bater o escanteio, e que a... Olha o Vitória chegando aqui pela esquerda, vem cruzamento pra boca do gol, mergulha pra cortar o Edson, expulsa a bola voltou pra Wagner Leonardo, 37 primeiro tempo, soltou pra Dudu, botou na frente, escapou, limpou, pintou, foi desarmado por Felipinho, a sobra pra André tem o Elvis, aí a Ponte não tem tanta velocidade, por isso o Elvis domina, protege, fica preso pela marcação do time baiano, ele abre a direita para o Everton de primeira, bola em cima da linha, mas ela acaba saindo. Ela sai em lateral pro Vitória bater. Brasil Expo Show de 1º a 4 de agosto na Rede Eventos em Jaguariúna. Os mais incríveis destaques da construção em máquinas e equipamentos. Confira mais no site bshow.com.br. Olha o Vitória tentando o ataque, domina na entrada da grande área, o Wellington Nem pra Ian bateu cruzado, chega a zaga pra cortar, tocou na bola, o Arthur tirou mal, defesa, a bola sobrou pro Vitória, afasta Edson, voltou pro Vitória, cruzamento pra boca do gol, Kaique França! Sai do gol para fazer a defesa do bate-rebate, quase o Vitória diminui, Vladimir. Já começa a aparecer, né? Nesses momentos que a França é gigante, bate-rebate na área, ninguém conseguiu tirar, a defesa foi feita de forma segura pelo goleirão da Ponte. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Léo Camargo escora de cabeça, chega o Everton na cobertura para cortar, a sobra da bola fica para Macaca, aqui pelo setor direito, recolheu, dominou, tentativa de passe do comando, André fica com a sobra, após o lançamento do Edson, Elvis tentou para Eliel, chega aí, tira de qualquer maneira para o time de Vitória, chutão para o campo de ataque, tentou aproveitar ainda o time baiano, chegou o Arthur, protege, a bola sai, tá pertinho da galera, tem lateral a Ponte para bater, vamos chegar a 40 minutos, primeiro tempo, 2-0 para Macaca. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Amanhã na tela da Band Mais TV, a partir do meio-dia, os donos da bola. Carlos Batista com seu timaço de comentaristas. Para analisar até aqui, 2 para Ponte, 0 para o Vitória. Tem o quadro da origem, o Na Lata, os lances polêmicos. Polêmica em relação à expulsão do Matheus Jesus. Enfim, tudo isso a partir das 12 horas na tela da Band Mais TV. Aqui corta a Macaca, bola recuperada. Elvis tem a posse de bola, tem o Eliel no comando. Ele prendeu, segurou, voltou por dentro para André. André domina, pisa, espera a passagem do Everton. A Ponte fica um pouquinho mais com a bola no campo ofensivo. Aí o Everton foi fominha. Perde a bola, recupera o time do Vitória. Matheus Gonçalves, linda finta para cima do Everton. Empurrou pela meia para o Wellington. Nem tem Léo Gamalho no comando. Rasga Edson. A bola sobe, chega Fábio Sanches, ganha no alto de Léo Gamalho. E não é fácil. Léo Gamalho que teve uma rápida passagem pela Ponte. Tenta o Vitória, foi seguro o jogador do time baiano pelo Léo Naldi. Tá ficando mais lá pela esquerda. Falta marcada pro Vitória, Vladimir. Houve uma alternância aí no posicionamento do Léo Naldi. Foi ele quem estava na marcação, ele quem cometeu a falta na intermediária. Setor direito do ataque do Vitória. Falta pro Vitória bater. Para Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Falta pro time do Vitória bater. Gol do portão de entrada do Majestoso. Autorizada a cobrança, levantamento nas mãos do Kaique França. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 41 primeiro tempo. Aqui Majestoso, Série B, 20ª rodada, é a primeira do retorno, Ponte 2, Vitória 0. Pela manhã, pela manhã, Série B, Tombense 2, Criciúma 2 e agora à tarde acabou Novo Horizontino 3, Vila Nova 1. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já no intervalo, Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. Tentava ação ofensiva, o time de Vitória, lançamento para absolutamente ninguém, a bola foi embora. Tiro de meta para o Kaique França. É claro, né, Gleger? O Vitória, por ter um jogador a mais em campo, tem a posse de bola, mas chance, aquela chance clara, não teve, né, Gleger? A Ponte está muito bem posicionada, está bem organizada ali atrás, as duas linhas de 4 também postadas. Importante isso, né? Você vê que a organização da Ponte, eu tentaria, olha, o Elvis não tá mal no jogo não, tá? Mas eu tentaria na volta do intervalo vir com o Ramon Carvalho. Aí sim, aí você reposiciona o time, né? Deixa o André com o Eliel à frente ali, o Eliel vindo numa recomposição de lado e o André posicionado e o Ramon Carvalho, até pela intensidade de marcação do Ramon. O que a Ponte tem que estar atenta é numa rebatida de bola. Você vê que agora há pouco aí o Kaique França fez uma boa defesa, uma tirada errada do Edson. Tem que estar mais atento, mais concentrado, até para a hora de dar um chutão, tem que ser com qualidade, olha. E o Vitória tem escanteio para bater. No toque de cabeça ali do Arthur, o Kaique França ainda tentou evitar após o cruzamento do Mateuzinho, mas não conseguiu. O árbitro é pressionado novamente pelos jogadores da Ponte. Tem escanteio, Vitória para bater, 2-0 para Macaca, 43 primeiro tempo aqui Majestoso. Escanteio para o Vitória bater, GG, tem a 8 estampado na camisa, encostou por ali também o Wellington Nem. Devidamente acompanhado pelo Elvis, saiu da bola o Wellington Nem, deixa pro GG. Autorizado, partiu pra bola, levantou pra boca do gol, tira Arthur, a sobra pra Mateuzinho, arriscou, bateu pro gol, passa a esquerda sem perigo, tiro de meta pra Macaca. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade, tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras, garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Samasa, a vida em primeiro lugar. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, somos mais de 20 mil inscritos. Olha a bola recuada para o Lucas Arcanjo, André pressiona, Lucas Arcanjo limpa, chega no limite da grande área, com Peiterito levanta a bola para o grande ataque, Léo Gamalho ganha de Fábio Sanches, tentou no comando para Matheus Gonçalves, afastou a defesa, Felipinho briga no corpo, mas comete a falta para cima de Léo Gamalho, no círculo central, falta já cobrado, mas com a bola em movimento não pode.
Mandou voltar o árbitro, agora sim, falta cobrada. Dudu na meia esquerda para o Wellington Nem. Empurrou para Matheus Gonçalves, passou Mateuzinho na ponta, bola para ele, recolheu, dominou, tentou levar para o fundo. Marcação, pressão do Everton, balançou, girou, tentou cruzamento, o Everton desvia. A bola vai embora pela linha de fundo, escanteio é pro Vitória, Vladimir. Escanteio sim, o bola tocou por último ali no zagueiro da Ponte, agora inverteu o lado, né? Sai lá do lado direito, vem pro lado esquerdo. Finalzinho da primeira etapa, a Ponte tá ganhando 2-0. E vai segurando o resultado importante para ir para o intervalo com 2-0 com uma boa vantagem. Gol do portão de entrada, majestoso, tem escanteio, Vitória para bater. GG autorizado, pé canhoto, a bola tocou curtinho para Matheus Gonçalves, pé direito, levantou, fechado, Mária subiu para afastar Fábio Sanches. Atento, o zagueirão da Macaca, coloca a bola para fora, é mais um escanteio para Vitória bater. Chegamos a 45, vai subir a placa neste momento. 5. Vamos a 50 minutos. Vamos a 50 minutos. Tá reclamando o Léo Condé, queria mais. Treinador do Vitória, outro cruzamento para a área da Macaca, tira novamente, agora foi o André, voltou para Mateuzinho, pé canhoto, levantou, João Vitor ajeitou para Wagner, Leonardo bateu, foi travado, a sobra para Elvis, Elvis recolheu, dominou, tentou a saída rápida com Eliel no comando para Leonaldi, posição legal, Leonaldi dominou, tem a chance, o goleiro não saiu, pé direito, bateu para fora, mas não valeu. Impedido, estava visivelmente impedido. É. Mas aí tem... Mas será que ele sabia que ele estava impedido e fez isso, Boris? Eu acho que não, né? Bom, sei lá, vai entender. Talvez, percebeu e não quis caprichar tanto. Dificilmente a gente vai saber. Exato. Bola pra GG, domina pro Wellington Nem, vem bola o time pro Vitória, abertura na direita pra Ian, ia pro Railan, dominou, levou pro fundo, marcação do Eliel, tentou, ainda insistiu no lance, chega Arthur. Toca na bola e lateral pra Ponte. Corretamente sinalizou, bandeira lateral é para Macaca bater. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Solta o grito, a Macacata. Dá 2-0 para Macaca. Leonaldi André, o gol do André foi um golaço de voleio. Um dos gols mais bonitos desse Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte vai reencontrando o caminho das vitórias na estreia do técnico Pintado. Mas tem muito jogo ainda, a Ponte tá com 10. Matheus Jesus foi expulso. Vem o Vitória. Não é à toa que o Vitória iniciou a rodada na liderança. Bola solta na ponta para o Mateuzinho. Ele puxa a bola pro meio esquerdo, levou pro fundo, marcação do Eliel. Tenta um cruzamento, a bola bate no Eliel e sai. Pertinho da linha de fundo, mas é lateral. Lateral pro Vitória bater. 47, vamos a 50 neste primeiro tempo aqui no Majestoso. Você ligado na seu Contimácio de Carlos Batista, do AM 1170, do FM 85.7. Você aqui nas cercanias, o estádio Moisés Lucarelli. Aliás, trocou o cardápio, Vlad? Normalmente aquele pastel gostoso, mas estava cheirando um churrasquinho sensacional, hein? Mudou. A pedido na nutricionista, houve alteração. Boles. Domina o Wellington Nem, já o Tigrão, solta a bola na ponta pro Railan, vem bola o Vitória, tentando a ação ofensiva, a Ponte marca, Leonaldi saiu na marcação, foi pintado, GG na entrada da grande área, traz a bola pra Canhota, soltou na ponta pra Mateuzinho, Mateuzinho levantou a cabeça, abriu na ponta pra Matheus Gonçalves, levantou, cruzou pra boca do gol, Felipinho não tirou, vem um toque de cabeça, a bola sai, escanteio não, tiro de meta pra Macaca, fala Tigrão! Não, a expulsão do Matheus Jesus pra mim, incorreta, a gente tem um probleminha aí de conexão, mas agora vai dar tudo certo. E na boa, com calma, com tranquilidade. E aqui é o seguinte, a gente além de respeitar uma opinião do outro, a gente é amigo pessoal, né? Então por isso que é bacana. Cada um vê o futebol de um jeito. A minha interpretação, e eu respeito muito a opinião do Gleger, que, nossa, esteve lá dentro, jogou futebol, treinador, etc. A minha interpretação, vendo a imagem aqui, 1, 2, 3, eu presto atenção na direção que a bola vai, né? Mas tá bom, chegou com excesso de força, amarelo. Não é lance pra VAR. Ele pega na bola. Não teve nenhuma intenção. Ele chega forte e com bastante rigor, cartão amarelo. Isso mudou, mas eu respeito a opinião, tá tudo certo. O torcedor, o amigo ouvinte da Bandeirantes, quem tá vendo na televisão, quem tá no estádio, tira suas conclusões. Mas a verdade é que ele conseguiu arrebentar com o time da Ponte, né? A Ponte mandava no jogo, estava bem posicionada, estava intensa. E aí com um jogador a menos, claro que perde aquela organização inicial e o Vitória veio para cima. Ele dá 5 minutos, aí o Léo Gamalho vai lá e dá cartão amarelo para ele. É um banana. É um banana. 5 minutos no primeiro tempo.
para uma intervenção de VAR de 30 segundos, porque quando eles querem é tudo muito rapidinho. Tudo rapidinho. Então o jogo está, na sua essência, prejudicado. E o resultado final, seja lá qual for ele, já está mutilado para mim por um erro grave de arbitragem. Lance para cartão amarelo, não para cartão vermelho. E aí um jogador a menos complica a situação da Ponte dentro da partida. E não é também acréscimo coerente com que o jogo parou 5 minutos no primeiro tempo. E eu lembro, hein? Em 2017, no jogo da dedada, estava 2-0 para a Ponte, que a arbitragem começou a inventar, e o Vitória virou 3-2. E ele deu mais um. O Rodrigo deu mais um, árbitro. Vamos a justiça. 51. Olha o Vitória chegando, o cruzamento do Ian. Vem o toque de cabeça, a bola passa e vai embora. O árbitro aponta, tiro de meta. Ele deu mais um e a torcida aí que já estava pé da vida com o árbitro, aí se revoltou, né, Vladimir? Não deu pra entender o motivo de mais um também, né? O árbitro tá Então, querendo confusão, né? é mais isso. um, vamos a 51. Em 2017, estava 2-0 para a Ponte. O Vitória de virou mão ali, 3-2, que a arbitragem entrou em campo. Tá igualzinho. Tem um toque de Tá mão igualzinho. da Ponte ali, hein? Levanta a bola para o grande ataque, o Kaique França, Brasil Expo Show, no maior show de máquinas e ferramentas do setor de construção do Brasil, de 1º a 4 de agosto. Aqui vem Macaca com Elvis, entrada na grande área, pé direito, bateu, a bola passa, esquerda e vai embora. Para saber mais, confira bshow.com.br. Vai terminar o primeiro tempo, o árbitro apita, o árbitro termina o primeiro tempo no majestoso. Vitória parcial da Macaca, Leonaldo e André, primeiro dele com a camisa da Ponte. Mas apesar da vitória, o torcedor, entre aspas, faz uma homenagem ao árbitro. Afinal de contas, a Ponte reclama da expulsão do Matheus Jesus. Evidentemente, no tempo acrescido. A bola parou, vem aí Edu Pinheiro, fala Edu. Vamos lá, intervalo, vamos lá, o Vladimir Catarino. A rapaziada aí, mas que arbitragem confusa, hein, Catarino? É muito, viu, Edu? O torcedor tá saindo muito bravo com a arbitragem, principalmente, claro, pela expulsão do Matheus Jesus. A Ponte Preta vai voltando a vencer aqui no Majestoso. A última vitória foi lá em 2 de julho contra o Novo Horizontino. A Macaca se reencontrando com a vitória, mas claro, tem todo o segundo tempo, por enquanto, 2-0 Ponte, Edu. Há 3 meses que a Ponte não marcava no gol da FEPASA. 3 meses. O último gol foi do Gé, quando a Ponte subiu contra o 15 de Piracicaba. A Ponte ganhou lá de 3-0, o jogo da volta aqui 2-0, a Ponte subiu. Um gol em cada tempo. O primeiro gol do Gé foi no gol da FEPASA. Foi o último gol até então, lá na querida FEPASA, tão amado pelo torcedor da Ponte aí. O Leonaldo marcou a 8 minutos. Gol de cabeça, cruzamento do Arthur e um belíssimo gol do André de voleio. Cruzamento do Leonaldo. Olha, a Ponte joga com o Kaique França, o Everton, Edson, Fábio Sanches e Arthur. Felipinho, Leonaldo, Matheus Jesus até então e Elvis, Eliel e André. O Matheus Jesus expulso com 17 minutos de jogo. Estreia do técnico Pintado. No banco tem o goleiro Luan, tem o Mailton, tem o Euler, menino da base que é zagueiro, Luiz Felipe, Tomás Caíque, tem o Amaral, tá no banco, Ramon Carvalho, Fraga, Samuel Andrade, Everton, a novidade. Everton sofreu fratura em agosto do ano passado, pela Série B, e jogou um pouquinho contra o Juventus esse ano, mas volta Everton no banco. Paulo Baia é banco, Igor Torres é banco, contra o Brusque, né, que foi a fratura. Vamos lá, Zorzinho, 2-0, até 17 foi um jogo, depois da expulsão foi outro jogo, hein, Gregor? Exatamente, né, e até os 17 a Ponte amassava a equipe do Vitória, né. Só um detalhezinho rápido, né, Edu, como é bom ver o Everton novamente aí, relacionado, do banco de reservas, né, um baita de um profissional, menino dedicado. Teve uma volta antecipada ali, acabou não sendo legal, teve que voltar, teve que fazer outra cirurgia, ficar mais tempo parado. E eu como ex-profissional, a gente sabe da importância que é para o atleta, que tem uma contusão séria, cirurgia, recuperação, né? E aí o cara novamente poder estar vestindo a camisa, poder tá indo para a concentração, tá no banco. Fico feliz pelo Everton, né? Que tomara que ele consiga dar a volta por cima, porque ele é um baita de um jogador. E se ele se recuperar, tiver 100%, ele vai ajudar demais o time da Ponte. Esse é um baita de um reforço para a Ponte, a volta do Everton. Então fico muito feliz com isso. Agora, para falar do jogo, Edu, até os 17 minutos era uma partida, a Ponte vencia por 2-0.
fazia um jogo muito equilibrado. É por isso, né, que eu costumo, nos meus comentários iniciais, eu não dá para ficar criticando às vezes, né? Você vê, mas o André, eu também concordo, mas eu disse lá no Concentração, eu dizia, olha, eu acho que o Pintado sinaliza a escalação desses jogadores que estavam aí devendo para o time da Ponte. Uma coisa, ele deve ter abraçado os caras, trazido os caras para o seu lado, e tá aí, né? O André correndo, lutando, fazendo um baita de um golaço, o Elvis correndo, ajudando a marcação. Então, o Pintado realmente está resgatando alguns jogadores, e é importante demais isso. Importante demais. Para falar do lance da expulsão, eu acho que foi corretamente expulso. Ele vem dar um carrinho, independente de onde a bola vai, a direção da bola, eu também respeito demais a opinião do Tigrão, mas pegou o atleta e quase que se pegou no joelho do cara por trás o carrinho. E a regra diz isso, carrinho por trás violento é vermelho. O Catarino do outro lado do campo, ele sinalizou isso pro Boles na hora que o VAR chamou. Daqui eu vi que foi muito grave o carrinho, né? Então poderia ter machucado, poderia ter fraturado, tido uma lesão seríssima o jogador do Vitória. Então, na minha opinião, agiu corretamente o árbitro, aliás, o VAR, né? Porque o árbitro deu o cartão amarelo, o VAR o chamou e aí acabou expulsando o Matheus Jesus, que para mim, o Matheus Jesus que foi errado no lance, né? Um lance que estava ali, ele poderia cercar, poderia acompanhar, né? Eu sei que a intensidade, que a temperatura do jogo estava alta, mas não dá, né? O jogador não pode dar um carrinho da forma com que deu o Matheus Jesus, colocando até a carreira, né, a integridade física do companheiro do Vitória em jogo. Então, para mim, foi corretamente expulso. E a Ponte, Edu, depois da expulsão, né, sinalizava até a entrada do Ramon Carvalho, mas não, o Pintado fez correto, na minha opinião. Reposicionou o time, traz o Eliel pelo lado para marcar ali, para fechar a segunda linha, né, deixa apenas o André à frente, com o Elvis vindo numa recomposição, e corretamente ele ajusta o meio de campo da Ponte. Tanto que o Boles falou isso. O Vitória tá com a bola, fica com a bola, mas que defesa que o Kaique França fez, que defesa espetacular, que milagre que fez o Kaique, nenhum. Porque o Vitória tenta ficar viajando a bola na área e o time da Ponte tá bem posicionado, só tá atento ao detalhe da bola de tirar, né, de como tirar a bola. O Edson teve um vacilozinho ali, acabou rebatendo mal a bola e quase que saiu o gol do Vitória ali, mas tá organizado, tá bem postado. Pintado provavelmente vai fazer algum ajuste aí no intervalo, vai fazer alguma mudança para que ele venha mais forte, para roubar a bola e sair no contra-ataque. Porque do Pinheiro, o Vitória já estava mais agressivo. Provavelmente no segundo tempo deva vir mais e automaticamente vai abrir espaço para um contra-ataque, para uma jogada um pouco mais aguda, para que a Ponte possa fazer o terceiro e aí matar o jogo. É importante dizer, todo mundo gosta de falar, 2-0 é um resultado perigoso. Eu não concordo. Para mim, 2-0 é um baita de um resultado e a Ponte tem tudo para conquistar. Se tiver essa mesma postura para o segundo tempo, ganha o jogo, Edu. Morumbi pela manhã, olha, 56 mil pagantes, quase 4 milhões de renda. São Paulo 0, Bahia 0. Os jogos da tarde encerrados, América Mineiro 1, Palmeiras 4, Engenhão, Botafogo voando, Botafogo 4, Curitiba 1, primeiro tempo de Goiás e Grêmio 0-0, Série B pela manhã, Tombense 2, Criciúma 2, à tarde, Novo Horizontino 3, Vila Nova 1 e aqui intervalo, hein? Ponte 2, Vitória 0, já você vai ouvir e curtir novamente o gol, a narração do Boles, o golaço do André e na sequência vem aí Mestre Tigrão. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco!
Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. É com a Bandeirantes. Tem rede balançando. É bola na rede. André no pivô para Matheus, Jesus vem para a Macaca. Soltou na ponta para Leonardo, passou para o Everton. Já preparou o cruzamento, levantou a cabeça. Levantou para a boca do gol para André de voleio. Que golaço! Que golaço! Golaço, laço, golaço! Gol! Laço da Ponte! André! Tem a luz estampada na camisa. Um golaço de voleio de André! É o primeiro dele com a camisa da Macaca em grande estilo. A Ponte rouba a bola, Léo Maldi na meia direita, levanta a cabeça e cruza na medida para André. A marca do artilheiro, cheiro de gol. E por ali ele conhece como poucos, André. Um giro sensacional de voleio para ampliar o placar do majestoso. Explode a Macaca, dá um golaço de André. É gol pro torcedor deixar o estádio, pagar novamente o ingresso, retornar ao estádio e aplaudir de pé. André marca, coloca lá dentro, a Ponte amplia. André pula, 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 sai do chão e vibra a Macacada de novo. E vibra, 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 vibra bastante, porque foi um golaço o gol de André. A Ponte amplia no majestoso, 13 minutos de bola rolando. Primeiro tempo, solte o grito, grite comigo, nação Ponte Bretana. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, Ponte 2-0, fala, Tigrão. Oi, Edu, um abraço a você mais uma vez. Olha, eu vi aqui 10 mil vezes o lance da expulsão, e ela vai mudar a história desse jogo. E para mim o maior erro do VAR em 2023. O Matheus Jesus mereceu o cartão amarelo porque chegou com... E tem um detalhe também, né? Eu não joguei bola profissionalmente, mas burro eu não sou. E nem tendencioso. Não quero ser, não serei, e tem sido assim a minha postura nos últimos 40 anos de profissão. Então, o Matheus Jesus chega com uma força excessiva, cartão amarelo bem aplicado, mas ele toca na bola. E depois tem um lance, que o jogador do Vitória chega com o pé quase no peito do jogador da Ponte,
rasgando com a sola alta, nem falta ele dá. A arbitragem é tendenciosa, o VAR está completamente perdido e esse lance da expulsão absurda e totalmente fora de propósito do Matheus Jesus pode mudar a história desse jogo, porque no segundo tempo, um jogador a menos, já desde os 13 minutos do primeiro tempo, claro que, aliás, 17 do primeiro tempo, claro que vai mudar o comportamento físico do time da Ponte, o desgaste de jogar com um a menos é muito grande. Então, eu não concordo, eu acho que o futebol tem que ser mais sério, eu acho que o futebol hoje é povoado por corrupção, tá aí os processos todos de jogadores e apostadores vendidos, e eu até que me provem em contrário, a arbitragem, ela sempre, no mínimo, é suspeita. E esse jogo, ele tem história. Ponte e Vitória no Majestoso. Em 2017, a Ponte vencia por 2-0, um jogo tumultuado, uma arbitragem completamente confusa, uma arbitragem difícil, uma arbitragem errando para lá e para cá, enervando os jogadores, e aí o Vitória virou para 3-2, a Ponte teve o Rodrigo expulso naquela oportunidade para mim de forma correta, e por causa da dedada, né? Ele achou que ele era urologista, proctologista, me perdoem. E aí o Vitória, a torcida da Ponte no campo que foi rebaixada. Então esse negócio de arbitragem, esse jeito de conduzir um futebol é de uma responsabilidade muito grande. A Ponte está muito bem no time, uma intensidade maravilhosa, ganhando o jogo. O André, eu discordo da escala dele no mesmo momento com o Elvis. Para mim, um outro. Calou os dois, até agora está dando certo, por causa da questão física. E aí, o jogo vai mostrar até 17 minutos a Ponte atropelando Vitória e entra o fator extra-regra. Extra-regra. O jogo da bola. E a Ponte teve dificuldades para manter 2-0. O Vitória empurrou a Ponte para trás e no segundo tempo vai ser um perereco. Então, arrebentou com o jogo. E ela pode mudar a história do jogo e daqui 45 minutos a gente volta a falar a respeito disso. Leandro. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar do Majestoso, apita o árbitro. Vamos juntos para o segundo tempo. Aqui no futebol da Rádio Bandeirantes, sempre com alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Bola rolando, começa o segundo tempo. Majestoso, placar de 2 para o Macaca, 0 para o Vitória. Tivemos duas alterações, uma na Ponte, outra no Vitória. A Ponte vem embora, tenta o ataque, primeiro do segundo tempo. André quem domina, parou, prendeu, olhou, pensou, tentou a finta. Dudu na marcação, ele abre primeira direita para o apoio do Everton. O Everton soltou curtinho para Eliel na marginal do campo, tentou a finta, a bola bateu no jogador, voltou para o time da Macaca. Com o próprio Everton, faz boa finta na marginal do campo para Eliel, girou e falta para cima dele. A primeira do segundo tempo é para Macaca, Vladimir Catarino. Já o Vladimir Catarino. Olha, tivemos duas alterações. O Elvis com a 10 saiu na Ponte e entrou o Samuel Andrade com a 17. 17 Samuel Andrade entra, sai Elvis com a 10. E no Vitória saiu o zagueiro João Vitor, ex-Guarani, para a entrada de um ex-bugrino, Giovanni Augusto, camisa 10. Então Giovanni Augusto com a 10 entra, sai o João Vitor, zagueiro com a 3. E a Ponte segue vencendo por 2-0, tendo um jogador expulso. Matheus de Jesus foi expulso. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, na faixa estendida. Para você que está acostumado no AM, vai também para a FM. Som legal, bacana, limpinho no FM 85.7.
e também para a região de Ribeirão em 85.3. E é claro, no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está nos acompanhando, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Somos mais de 20 mil inscritos no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. Tem ainda o Instagram, aliás, a publicação da narração do gol, do belíssimo gol de voleio do André. O segundo gol da Macaca já está no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas. E também postei lá no meu Instagram. Para você quiser me seguir, @Leandro Boles, 2 L's e S. Olha, Vitória com o Wellington Ney, saiu na cara do gol, bateu pra fora, Vladimir Catarino, que chance. Teve o Wellington Ney e a posição era legal. Ali no miolo da defesa, o Wellington Ney saiu cara a cara, Vladimir. Nessa troca de passes do Vitória, é muito perigosa, né? O Wellington Ney surgiu cara a cara ali com o Kaique França, tirou do goleiro, mas também tirou do gol. Bola pela linha de fundo, é tiro de meta, Macaca. Então o Instagram da Rádio Bandeirantes é o @Rádio Bandeirantes Campinas e o Instagram aqui do Leandro Boles é o @Leandro Boles, 2 L's e S. Se você mandar a mensagem, eu já registro aqui. E aí, Kleger, 2 alterações. A da Macaca, Samuel Andrade, um volante, entra no lugar do Elvis. E no Vitória sai um zagueiro e entra um meia, Kleger. Esse lance aí do Wellington Ney aí, se ele faz o gol, o VAR teria que traçar as linhas e, na minha opinião, ele estaria impedido, não valeria o gol. Agora, eu estava dizendo isso, né, antes de terminar o primeiro tempo, que ele provavelmente viria com uma alteração. Ele traz um pouco mais de intensidade, o Samuel vem marcando aqui pelo lado esquerdo, né? Jogador de marcação e de evolução também, a hora que a Ponte tem a bola. E o Giovanni Augusto é aquele jogador de qualidade, a Ponte tem que estar atenta nesse setor, né? O Giovanni Augusto arma, cabeça erguida, tem que estar atento, bom arremate, né? Vitória vai vir pra cima. A Ponte tem que estar atenta aí pra tentar aí fazer o terceiro gol e matar o jogo, olha. É falta do Giovanni Augusto para cima do Felipinho. Jogadores do Vitória reclamam que não houve a falta e o Fábio Sanches reclama que queria cartão para o Giovanni Augusto. O árbitro também deixa todo mundo parar perto dele, cercar. Ele, né? É fraquíssimo o tal do Maguielson Lima, hein? Gosta de uma conversa, né? Pra mim a pelo falta, amor de Deus. A falta foi clara ali pra cima do Felipinho. Não sei se pra cartão, mas a falta aconteceu sim. Bora. Há momentos que é claro, você tem que conversar com o jogador, mas toda hora, qualquer tipo de contato, de uma chegada ali, e ele não deu a falta não. Vai dar bola ao chão, mas ele apitou, não apitou, Vladimir? Apitou, por isso os jogadores reclamaram ali pedindo o cartão, né? Ele é muito confuso, muito confuso, o tal do Maguielson Lima Barbosa. É que não teve, né? Não foi absolutamente nada, né? Não. Quem tava no lance ali era o GG. Felipinho foi fazer o passe, ele chutou o chão, na verdade. É verdade. Então, o árbitro realmente tá muito confuso. Aí não pode parar o jogo, então, né? Ele parou, claro, né? Ele tá muito confuso o árbitro. Né? Confusão total, né? Realmente. Não foi absolutamente nada. O pessoal tava pedindo cartão, mas o Felipinho chutou o chão. E quem tava no lance ali era o GG, camisa 8 do Vitória. Não houve nada, o Greg tá correto. O Felipinho, não sei o que ele quis fazer, né? Ele desistiu da bola e preferiu a grama, chutou o chão. Mas o juiz, ele sinaliza mal, aí todo mundo encosta nele. Aí ele conversa, aí ele pede autógrafo. É um banana. É um bundão. Aqui tenta o Vitória, o Arthur chega para cortar, colocando a bola para fora, cedendo o lateral pro Vitória, que ataca pro gol da Fepasa neste segundo tempo. Chicken Supremiciária é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente o suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Igatacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Sorocaba do meu grande amigo Obama, não é aquele, hein? Não é o Barack, mas é o Obama. Tá sempre ligado na Rádio Bandeirantes. Aqui o Samuel Andrade dá uma pressionada, com isso o Giovanni Augusto recua a bola pro goleiro Lucas Arcanjo. Soltou curtinho pro Ian, Ian pra Giovanni Augusto. Chega até o meio campo, prende, segura, volta a bola para Ian. É o toque de bola do time do Vitória. Ponte chega na marcação e evita a ação ofensiva rápida do time baiano, que tem 37 pontos, iniciou a rodada na liderança da competição. São 12 vitórias, apenas um empate, o time que menos empatou na Série B, e 6 derrotas, vai conhecendo a 7ª. Tem 10, a Ponte tem 11 vitórias em campo, jogadores em campo. Por isso vem o time baiano, por campo de ataque, o cruzamento do Matheus Gonçalves, se tira na entrada da grande área, Léo Naldi. A sobra para Giovanni Augusto, já meteu para Matheus Gonçalves, adiantou pela meia, recebeu, dominou Railan, caiu, não houve nada. Na disputa do Léo Naldi, a bola sobra para André, tentou a finta, não deu também, deu. E vai mostrar cartão. Ele deu a falta no delay, viu, Vladimir? Nosso amigo Delay tá em campo, né? O árbitro marcou o cartão, me ajuda aí, Boris. Dudu.
É, o Dudu tá amarelado, portanto, camisa de número 21 da equipe do Vitória. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Aqui lançamento para André, ele tenta, divide, busca espaço com Ian protege, a bola vai embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no futebol da Rádio Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 7 minutos de bola rolando o segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta, você meu confirme, a primeira rodada do retorno, ou seja, a 20ª da Série B, aqui majestoso, vai dando Macaca. Pra cima deles, Macacada, Ponte 2, Vitória 0, Etu Pinheiro. Olha, Brasileirão, América 1, Palmeiras 4 lá em BH, lá no Engenhão, Botafogo 4, Curitiba 1, segundo tempo de Goiás e Grêmio 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que já está no YouTube, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Compartilhe, espalhe para geral. Deixe o seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Faça como Andréia Montovani, sempre acompanhando pelas redes sociais. Meu amigo João Paulo Formaggio da Caramacho, também sempre ligado, acompanhando. Atenção, é falta para o time do Vitória bater. Vem o Wellington, vem para a bola. Sobem os zagueiros, nesse momento apenas um. Wagner Leonardo lá dentro, de cabeça, tira Arthur. A sobra da bola para Léo Gamalho. Ajeitou na entrada da grande área para Giovanni Augusto. Samuel Andrade aperta, morte, belisca. GG fica com a sombra. GG abre para o Railan. Railan carrega a bola, tem Matheus Gonçalves como opção. Dominou, soltou para o Mateuzinho, puxa a bola para Canhota. Felipinho na marcação, tenta recuperar. Se recuperar, pode sair no contra-ataque. Felipinho não desiste, Mateuzinho gira, escapa na falta, carrega a bola aqui no corredor, setor direito. Para Matheus Gonçalves, dominou, pisou na bola, voltou na meia esquerda, aliás, na meia direita para Mateuzinho, ele trabalha para a Canhota. Boa inversão para GG de frente ao Branco, carimba o Edson na sequência, tira de qualquer maneira Eliel. Levanta a bola para o André brigar, André chega, toca na bola, Ian tenta, André ainda insiste na bola, consegue tocar, a bola volta para o time de Vitória. Domina Wagner Leonardo no círculo central, já empurrou na direita para o Railan. Railan curtinho para Matheus Gonçalves, recolhe, domina pelo setor direito, levanta a cabeça, calculou, executou na área, mergulha Fábio Sanches. Coloca a bola pela linha de fundo, escanteio pro Negou bater, Vladimir. É, o escanteio, Fábio Sanches, a bola veio cruzada a meia altura, não quis saber de brincadeira não, meteu a cabeça nela, linha de fundo. Vitória no ataque nesse começo, segunda etapa com escanteio. Pertinho da torcida do rubro-negro baiano, ia dizer tricolor, já pensou, ainda bem que eu não falei. Do rubro-negro baiano, do time do Vitória. O Gandula demorou para devolver a bola, o Bandeira foi lá, deu uma bronca pro Gandula, não demora não. Giovanni Augusto vem para a cobrança do escanteio para o Vitória, curtinho aqui na direita para Matheus Gonçalves. Abriu na entrada da grande área para Wellington, nem puxa a bola para Canhota. Fez o passe lá na esquerda, dominou, vem cruzamento do GG na área. Railan tirou, voltou, olha só para o chute do Wellington, nem com o pé direito, a bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir. Não conseguiu pegar legal na bola o Wellington nem, né? Ainda bem, por isso. Tava bem pressionado, pegou muito mal, ela foi para fora, é tiro de meta Macaca. Futebol da Rádio Bandeirantes para Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Tem, por exemplo, o chimichurri, o preferido do Tigrão. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. A Valdemir Gomes, da palavra fácil. Os 10 primeiros minutos de jogo neste segundo tempo. Segue 2-0 para Macaca, Tigrão. O jogo no segundo tempo não mudou o panorama. A Ponte, eu acho que, apesar de ter um jogador a menos, não se justifica jogar com as linhas tão baixas. O Vitória empurra a Ponte totalmente para trás. É um jogo de alto risco para a Ponte. Eu acho que precisaria subir um pouquinho, mesmo com um jogador a menos. Olha aí, é jogo de um time só e não dá para aguentar. Daqui a pouco o Vitória faz o primeiro gol e aí joga uma baita de uma pressão para cima da Ponte. Muito recuada a Ponte. Aqui tira Leonaldi após o desvio do Edson. O André não consegue segurar a bola para volta para o time do Vitória com Ian, Y-A-N, Ian. Ian fez o passe para GG, GG no corredor, meteu lá na ponta, recolheu, dominou o Mateuzinho, preparou o cruzamento, encara o marcador, que é o Eliel, levou para o fundo, parou, prendeu, segurou, rolou para GG, bico na grande área, levantou para a boca do gol, tirou o Edson, olha só para Giovanni Augusto, tentou, Samuel Andrade tocou na bola, voltou para Railan no rebote, meia direita, levantou, Edson não tirou, Fábio Sanches não tirou, sobrou para o Wellington, nem ele bate, cruzada, a bola desvia no meio do caminho e sai.
Escanteio pro Vitória, pressão total do Vitória, Vladimir. Incrível, né? Como a Ponte tá dando espaço. Mais uma vez pro Wellington Nem. Fez a conclusão, bateu forte, desviou na zaga, é outro escanteio Vitória. Quem deu uma vacilada agora foi o xerifão Fábio Sanches. Demorou para chegar na bola, ficou indeciso. Quando tentou ir pra bola, já passou. Já era, diria aquele nosso amigo Cabelinho. Atenção, escanteio pro Vitória bater. Tá verificando um lance, um possível pênalti pro time do Vitória. O árbitro pediu para esperar. Um lance ali onde a bola acabou batendo no jogador da Macaca. Resta saber se foi no corpo, foi no braço. O lance está sendo revisado pelo árbitro de vídeo, o Pablo Pinheiro. Por isso o árbitro ainda não autorizou a cobrança. E aí, Gleger, com o auxílio da TV, alguma irregularidade, Gleger? Bom, Bola, é um lance muito difícil, né? Nós não tivemos ainda o replay aqui, o retorno da imagem, né? Mas parece que tem um toque ali, mas não dá para saber, né? Se foi realmente, se teve a intenção, se estava com o braço aberto. Aqui ainda nós não tivemos a imagem. Bom, o árbitro está aguardando já também a opinião do Tigrão, antes só para ressaltar que o Mailton e o Paulo Baia estão prontinhos para entrar. Tá pedindo para esperar ainda o árbitro. E aí, Tigrão, alguma irregularidade no lance? Passou o replay aí, Tiger? Não, o jogador da Ponte que a bola bateu nele está com os dois braços para trás. Mas eu já falei para vocês, a arbitragem é tendenciosa. Se muita passar demora uma formiga ali no campo, olha o tempo. Se passar uma formiga no campo, ele para e diz... Se vai pro VAR é porque houve indicação. A Ponte estava com o jogador a mais. Ele vai provar o Maguielson Lima pela segunda vez. Na primeira que ele foi, expulsou Matheus Jesus. Agora um possível pênalti pro Vitória. Aí ali na cabininha, é pertinho a cabine do VAR, é pertinho ali do vestiário da arbitragem. Olha a torcida lá. A torcida pressionou. O que a torcida pressionou na saída da arbitragem no primeiro tempo foi algo extraordinário. Extraordinário não, né? Algo forte realmente. O goleiro do Vitória tá lá dando um auxílio lá, o Lucas Arcanjo. Tá de olho ali. É. Bom, ali não houve nenhuma pressão, nem de jogadores da Ponte, muito menos de jogadores do Vitória. O árbitro está revendo o lance. Toda a expectativa criada aqui no Majestoso. Olha, mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. A Sanasa, a vida em primeiro lugar. Pode reservar o hotel aí que vai demorar o jogo. O árbitro vai para a decisão. Atenção, ele aponta pênalti pro Vitória. Está marcado pênalti pro Vitória. E aí, Gleger e Tigrão e Gleger. Bateu na mão do Edson, né? O Edson vai para um cabeceio ali, mas aí a bola acaba tocando no braço dele. Braço esquerdo do Edson. Não tem o que reclamar, né? Não tem o que falar. A imagem é clara. Pênalti pro Vitória. E, na minha opinião, bem assinalado. Tocou no braço dentro da área, é pênalti. O Edson vai para tentar fazer o corte, ó. Aí abaixa e a bola pega no braço esquerdo. Pênalti para Vitória. E aí, Tigrão? Foi pênalti. O Edson perdeu o tempo da bola. Vai de cabeça e bate com o braço. Que é certo, é certo. Edson, pênalti. Mais uma atuação ruim, né? Vai cabecear com o bração aberto. Foi pênalti. Acertou o VAR. Bom, o Vitória tem uma grande chance para diminuir o placar, para voltar para o jogo. Já vem na pressão desde o início do segundo tempo. Léo Gamalho, centroavante do Vitória, está posicionado para fazer a cobrança do pênalti. Kaique França no centro do gol. Kaique França foi um dos heróis do título da Série 2, pegando 2 pênaltis na final. Léo Gamalho vem para a cobrança, gol da linha do trem. Toda a expectativa criada, Léo Gamalho contra Kaique França. É pênalti pro Vitória. Preparado, experiente Léo Gamalho, um gigante no gol, Kaique França. Autorizado, Léo Gamalho, vem com o pé direito, correu, bateu e é gol do Vitória. Gol do Vitória. Léo Gamalho, artilheiro, tem a 9 estampada na camisa. Bateu firme, forte, rasteiro no cantinho. Kaique França ainda foi pro canto direito.
mas como a batida foi muito forte, não conseguiu defender. O time do Vitória diminui o placar do majestoso. É Léo Gamalho cobrando o pênalti, 16 minutos. Segundo tempo, tá registrado. Ponte 2, Vitória 1 e um detalhe do gol, Vladimir Catarino. Com extrema tranquilidade, categoria, o Léo Gamalho deslocou ali o Kaique França, até tentou ir na bola, mas não alcançou, diminuiu o Vitória e muda a Ponte, bola. E saiu o Eliel, 9 para a entrada do camisa 2, Mailton. Mailton entrou no lugar do Eliel. E saiu o André para a entrada do 16, Paulo Baia. Paulo Baia, 16 no lugar do André. Brasil Expo, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil, de 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, das 10 às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. Macaca vem para ataque, primeira participação do Paulo Baia. Mailton passou, foi para a área, Samuel Andrade dominou, limpou, cruzou para o Samuel, foi muito forte o passe, o Samuel não chega. Vai embora, pela linha de fundo, é tiro de meta pro Vitória. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Klecker, Zorzin, 2-1, a vantagem ainda da Macaca, mas agora a vantagem mínima. E a Ponte faz 2 alterações, Klecker. Faz 2 alterações para ver se tenta puxada do contra-ataque. É o gol, essa jogada agora, né? Com o Paulo Baia, o Mailton vem para uma segunda linha também, na função que estava o Eliel. Já tem feito isso, já fez algumas oportunidades, é um jogador intenso, jogador que parte para cima, né? Mas a Ponte precisa se organizar, né? Não deixar que esse gol tomado atrapalhe, né, a organização do time. Vitória, sem dúvida nenhuma, é melhor do jogo, mas a Ponte precisa se organizar. Eu dizia no término do primeiro tempo, tem que ficar organizada durante todo o jogo. Você está com um jogador a menos, está ganhando a partida, se desorganizar, vai, porque o Vitória tem qualidade, né? Aí vai atrapalhar todo o planejamento feito para o time, para a plataforma depois da expulsão. Então tem que ter um pouquinho mais de calma, nervos no lugar e organização. Estamos com 18,5 segundo tempo, vem o Vitória, passe feito na ponta, o Mateuzinho para o Wellington Nem, recebeu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, encara a marcação do Everton. Mailton também encosta na marcação, bola solta para GG, não pode deixar o GG solto. Pela meia esquerda, abriu para Mateuzinho, Mateuzinho para o Wellington Nem, devolveu para GG na meia esquerda, empurrou na ponta para Mateuzinho, pediu Wellington Nem, linha lateral da grande área, Edson na marcação, ele bate cruzado, bateu direto para fora, em tiro de meta para Macaca. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Tigrão, a Ponte com 10, 2 alterações, tirando ali o referência André, colocando o Paulo Baia e o Vitória diminui o placar. Tigrão. Ele tá puxando o time cada vez mais para trás, né? Ele bota um lateral que tenta fazer ali uma segunda linha e tira um menino que corre, que tenta pressionar a saída de bola do Vitória. O Boris, olha, eu gostaria de não dizer o que eu vou dizer aqui agora, mas a Ponte pediu para tomar o gol, o pênalti existiu, claro que o juiz não viu, mas o VAR nesse lance agiu de forma correta, e a tendência é a Ponte perder esse jogo. A Ponte não consegue jogar com um jogador a menos, não consegue. Por quê? Porque é complexo de vira-lata. Não é porque está com um a menos que tem que voltar com todo mundo na entrada da sua grande área e trazer o adversário para cima. A tendência é o Vitória virar esse jogo. 20 minutos do segundo tempo, aí o toque confirmando para você da nossa equipe técnica com Gil Kleber, no comando técnico da Rádio Bandeirantes, com Gilberto Suf, com Lucas Pessoa. Todos que estão conosco na parte técnica, o Gabriel Ribeiro, rei dos palpites. Aqui vem para o programa de ataque o time do Vitória, o cruzamento do Mateuzinho, a bola passa de uma extremidade a outra, sobrou para o Railan, agora bateu no braço do Railan. Bandeirinha dedurou, o árbitro confirmou, jogo parado, é falta para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 20 minutos e meio, segundo tempo. Série B, 20ª rodada aqui, Moisés Lucarelli, neste início de domingão, dia 30 de julho, último domingo do mês. E o placar da Rádio Bandeirantes aponta, a Ponte vence 2 para Macaca, 1 pro Vitória, Edu Pinheiro. Olha, Brasileirão lá em BH, América Mineiro 1, Palmeiras 4, destaque para Rony, que marcou 2 gols. E no Engenhão, Botafogo 4, Coritiba 1, 2 gols do Gustavo Sauer e 2 gols do Tiquinho Soares. Falta marcada em cima do atacante da Macaca.
Macaca, ele fica caído, aliás, em cima do Samuel Andrade. Aqui para Canhota, os jogadores da Ponte pressionam o árbitro, queriam um cartão para o jogador do time baiano, Vladimir. Eu tive até a impressão que o árbitro iria puxar o cartão, mas depois acabou refugando, não deu apenas a falta. De toda forma, não deixa de ser uma oportunidade da Ponte se manter no ataque e fazer o cruzamento para a área. Quem cometeu a falta foi o Railan. E nessa tabela maluca da Série B, a Ponte volta a campo já na quarta-feira, às 7 da noite, contra o Criciúma. Joga fora de casa, jogo difícil da Macaca pela segunda rodada do retorno da Série B. Tem falta Macaca para bater, quem sabe o terceiro gol para dar um pouquinho mais de tranquilidade no jogo para Macaca. Gol do portão de entrada. Paulo Baia na entrada da grande área para Mailton. Mailton com o pé direito, soltou no comando para Samuel Andrade. A bola quicou no gramado. Samuel Andrade ainda se estica todo, tenta evitar a saída. A bola conseguiu, a bola não saiu pela linha de fundo não. Saiu pela linha lateral pro Vitória. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. A metade do segundo tempo, vamos entrar na parte final do jogo. 2-1 para Macaca. Vai vencendo um time que está muito bem colocado na Série B, o Vitória, mas tem muito jogo. A Ponte tem 10, o Matheus C. Jesus foi expulso no primeiro tempo. Bola soltando na ponta, desce perigosamente o time do Vitória com o Mateuzinho. Ele sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, ele pensou para GG na meia esquerda. GG esticou na ponta, lá para Wellington, nem que prepara o cruzamento, a zaga falhou, tira Arthur. Afasta Samuel Andrade, estava sozinho, poderia ter dominado a bola, ele tirou, deu de graça para o time do Vitória. Railan aqui para a direita, tentou passe, chega Leonaldi. De graça, a bola sobra para Macaca. Leonaldi carrega a bola na marginal do campo, ele bota na frente, escapou, limpou, fintou, chama a falta não vem. Na disputa com o Giovanni Augusto, demorou para tocar, perdeu a palavra, voltou para Matheus Gonçalves. Domina, ajeita na meia direita para o time do Vitória, para Giovanni Augusto por dentro. Fez o passe para GG. GG dominou, calibrou para bater pro gol, não bate, empurra na ponta para o zagueiro Wagner Leonardo. Peca em outra bola, cruzou lá dentro, mergulha Edson para cortar. Rebote para Giovanni Augusto na meia direita, empurrou na ponta para o Railan. Pressão do Vitória em busca do gol de empate, tentou num 2, a bola passou sobre o Giovanni Augusto, sobrou para Matheus Gonçalves, cruzou lá dentro, tira de qualquer maneira a zaga com o Edson. Afasta, mas o rebate fica para o time de Vitória, sempre a segunda bola para o time baiano. 23 minutos e meio, pressiona Samuel Andrade. Ian tem a posse de bola dominada na zona central do campo, empurrou na ponta para Wagner Delmardo. Zagueirão virou um ponta esquerda, ou um lateral esquerdo, ponta Wellington Ney, para Mateuzinho, sai da ponta, vem para meia, caiu na entrada da grande área, no bate-rebate, chega Edson para cortar, sobra da bola, o Everton tirou, a bola ganha altura, mas não ganha distância. Léo Gamalho vai brigar com Léo Naldi, chega de cabeça Edson para cortar, voltou para Matheus Gonçalves, domina, coloca a bola no chão, empurrou na ponta para Giovanni Augusto, devolveu para Matheus Gonçalves de frente para o gol, ele bate, carimba as costas de Fábio Sanches, rebote para o time do Vitória, só dá vitória. A Tutu recolhe, domina, a ponte encolhida atrás, aí o Arthur chega, limpo na bola, recupera, fugiu Paulo Baia no comando, solta para ele, Arthur, meteu para Paulo Baia, tá no mano a mano, chega Dudu primeiro, Paulo Baia brigou, insistiu, caiu, não houve nada, insistiu no lance, lateral para a Ponte. Achei até que foi um contato normal, hein, Vladimir? O árbitro acabou marcando a posse de bola ali para a equipe da Ponte. Vai ter alteração agora, Boris, na equipe do Vitória, né? Tá saindo o Railan com a 2, entrando o 22, Zeca. Zeca, experiente, lateral 22 no lugar do Railan. Teremos o 22 na Ponte também. Provavelmente no lugar do Léo Naldi, que está sentado aqui no gramado. É o Everton. É o Everton, né? Tá voltando aí o time da Ponte Preta. O Everton daqui a pouco vem pro jogo. Everton já na Ponte. Depois de um período machucado, voltou, se machucou novamente, outra grave lesão. E o Everton agora está prontinho para retornar aos gramados. Deve estar passando um filme na cabeça do Everton, né? Jogo pegado, difícil, depois de muito tempo fora, com 25 minutos do segundo tempo desta partida importante no retorno da Série B. O Everton vai entrar em campo. Eu tenho certeza absoluta que já Edu Pinheiro vai trazer todo o período. Qual foi o período? Foi em agosto. Que o Everton, agosto, quase um ano, né, Edu? Quase um ano. Foi em agosto a fratura lá na cidade do Brusque, Ele jogou um pouquinho contra o Juventus no dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro esse ano ele entrou aos 10 do segundo tempo. Pra valer, então quase um ano o Everton fora, está de volta dos gramados, boa sorte pro Everton. Saiu mesmo o Leonaldi com a 5, entre o Everton 22. Tem lateral a Ponte para bater aqui pela esquerda, vem Arthur para a cobrança, tem o Paulo Baia com opção. Ainda Arthur, cobra o lateral, fez o passe para Mailton, Mailton dominou, limpou, clareou para bater pro gol, ele bate com o pé direito, golaço!
mas não valeu, marcou um toque no braço. Mas tá dando toque no braço ali, comemora os jogadores da Ponte, ainda não perceberam, mas o gol tá invalidado. E a bola fez uma curva incrível, né? O Lucas Arcanjo estava pronto para tirar, a bola fez uma curva na frente dele e entrou, por isso que eu disse aqui, foi um golaço. Os jogadores foram comemorar, o Mailton comemorou com a galera, mas o gol não valeu. O árbitro demorou também para anular, né? Mais um lance polêmico, né, Vlad? Mais um. Uma reclamação total ali dos jogadores da Ponte. Reclamação inicial dos jogadores do Vitória, até que o árbitro marcou essa irregularidade no lance. E aí, Gleger, o que vocês estão trabalhando? O que vocês estão trabalhando no jogo de hoje com lances polêmicos? Gleger e Tigrão, começa com você, Gleger. Então, eu não anularia o gol, tá? Mas a bola toca no braço, né? Ele domina ali, a bola dá uma escapada, toca no jogador do Vitória, dá uma escapada e meio que toca. Mas assim, eu não teria anulado. Um baita de um golaço e o toque foi muito sutil, mas pegou no braço, não tem dúvida. Confirmada a anulação do gol. E pra você, Tigrão? Foi na barriga do Mailton. A arbitragem é uma vergonha, é um furto qualificado. Por que o VAR não chamou agora para ele conferir? Deveria, a bola bateu né? na barriga do Mailton. A arbitragem é uma vergonha, é um furto qualificado. A torcida grita vergonha e é verdade. O jogo está viciado. A arbitragem é uma vergonha. O gol foi absolutamente legal. Vem o Vitória, olha o cruzamento fechado. Tira a defesa, voltou para o Matheus Gonçalves, pé direito, ele bate cruzada, a bola desvia na zaga e vai embora. Quase o Vitória empata o jogo. Vladimir. Por todos os lados, o Vitória está atacando. Segundo escanteio consecutivo, mais uma vez. Pode vir bola na área do Kaique França. Escanteio para o Vitória bater, placar de 2-1 para Macaca. Vem cruzamento do Wellington, tem bola curta, tira na entrada da grande área, Paulo Baiga, a bola voltou para Dudu, Dudu soltou para Zeca, Zeca domina na meia direita para o Vitória, soltou na ponta para Matheus Gonçalves. Chega Samuel Andrade nessa, toca na bola, a bola sai, foi o Everton. Chegou o Everton para tocar da bola, tem o Everton lateral e o Everton, bem atacante da Macaca que acabou de entrar. Lateral pro Vitória bater com o Zeca, pertinho da linha de fundo, 28,5, 2-1, tem muito jogo ainda. A Ponte com 10, o Matheus Jesus foi expulso com 18 minutos no primeiro tempo. A Zeca levanta lá dentro, agora sim Samuel Andrade tira parcialmente, a bola volta no rebote para GG. GG dominou, vai bater para o gol, ele bate por sobre o gol de Kaique França. É tiro de meta para Macaca. Já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630. Ela está em todas as regiões do Brasil e tem sempre uma Uesco perto de você. Acesse o uescoferramentas.com.br, completando o Tigrão. Nós estamos aqui na jornada em 4 mais o Edu lá no plantão. Por que é que esse lance não foi checado pelo VAR? Eu queria que a nossa equipe se manifestasse para eu não ficar sozinho nessa. Por que é que o lance não foi checado? Isso está certo? Está correto? Por que é que o lance não foi checado? Estamos em 5 na jornada. Olha, eu queria ouvir a opinião de todo mundo. O lance foi checado porque o árbitro, ele coloca a mão deu gol, na orelha. Mas não, ele poderia, a sugestão do árbitro de vídeo seria para ele, olha, vai analisar o lance. Para mim, bateu. Ele não foi na cabine. E a questão nem é se o árbitro foi... Ele mostra o meio do campo. Ele deu o gol. Tá meio metro. Alguém falou alguma coisa para ele. Provavelmente o VAR dizendo que tocou no braço. Então ele terceirizou o serviço, né? Ele terceirizou. E a questão nem é ele ir à cabine ou não. A questão é a certeza que tem o árbitro de vídeo de ter marcado a falta, né? Essa que deve ser a grande polêmica. O fato dele ir à cabine é indiferente, né? Ele não foi à cabine. Pode ser um lance de interpretação, Vlad. Sabe, para ele a bola bateu no braço, para o árbitro de vídeo não, ou vice-versa. Também. Seria um lance de interpretação. Por exemplo, se fosse um impedimento, a bola entrou ou não entrou, aí não. Então, mas ele não interpretou que tocou no braço porque ele deu o gol inicialmente, né? Ele demorou para marcar, como o Gleger disse, demorou para confirmar a marcação da falta. Então ele não teve tanta certeza assim. Ele recebeu alguém soprou. Do VAR, ele recebeu do VAR a informação que ele tinha dado o gol.
Aqui o cruzamento para a área da Macaca, na cobrança do escanteio, tira a defesa, a bola voltou para Dudu, Dudu já meteu lá na ponta, vem o Vitória, tentou, Wagner deu um arto de cabeça, a bola volta para Mateuzinho, Mateuzinho para GG, GG recolheu, dominou, se defende como pode a Macaca, pé direito, o cruzamento do Giovanni Augusto, chega Arthur para tocar a bola voltou no rebote para Macaca, Paulo Baia, tira de qualquer maneira, mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade, tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. A Sanasa, a vida em primeiro lugar. Pois não, Vladimir? Se der tempo, né? Vou dizer aqui público e renda, acho que dá. Um público de 3.815 pagantes, 3.815 não pagantes, 472. Público total, 4.287 para uma renda de R$ 51.795. Tá registrado, Vladimir Catarino trazendo renda e público no Majestoso nesse domingo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O jogo tá parado aqui no Majestoso, tem um jogador da ponte sentindo câimbras. Parece ser o Felipinho. Não, o Felipinho tá ali de pé. O Everton seria? Não, o Everton. Não. Não é. Tá sendo atendido ali pelo doutor Fábio Sanches. E o Tomás Kaique já foi chamado. Acho que é o Edson. E daqui a pouco o Vitória também vai estar. Outra alteração está sendo preparada. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32 minutos de segundo tempo. No tic-tac do tempo, em Valor 10, eu confirmo Série B, primeira rodada do retorno aqui Majestoso, Ponte 2, 1 pro Vitória, Edu Pinheiro. Olha é o seguinte, na Série B, pela manhã, Tombense 2, Criciúma também 2, Novo Horizontino à tarde venceu em casa, Novo Horizontino 3, Vila Nova 1, e o Novo Horizontino, ele lidera a Série B. O Horizontino está de olho nesta partida, né? Porque o Vitória está perdendo e, consequentemente, vai terminar a rodada na liderança. Serão 2 alterações no Vitória, 1 alteração na Ponte. Agora sim, o quarto árbitro levanta a placa. A primeira alteração será na Ponte, Vladimir. Isso, está saindo o Edson para a entrada do 13, Tomás Kaique. Tomás Kaique, 13 no lugar do Edson. Mudança na zaga aí da Ponte Preta. Vamos aguardar o árbitro levantar ali o seu instrumento luminoso para sabermos qual vai ser a alteração no Vitória. Agora sim, está saindo o camisa 21 na equipe do Vitória para a entrada do 19. O 19 é o Yuri Castilho, está entrando no lugar do Dudu. Está fazendo a estreia. O Yuri Castilho chegou nesta semana, está entrando no lugar do Dudu. Outra alteração, sai o camisa 8 GG e entra o 17. 17 é o Zé Hugo. Zé Hugo 17 entrando no lugar do GG. Vai para cima o Vitória do time, o time do técnico Léo Condé está perdendo o jogo. O Marielson está dizendo alguma coisa, problema no VAR? Não, vai dar bola ao chão, não é no VAR não. Ele chamou ali o 7, o Matheus Gonçalves. Vai dar bola ao chão, porque o jogo foi parado, para que o Edson fosse atendido. E a bola voltou pro Vitória. Eu não entendi nada, viu? Confesso que eu não entendi nada. É porque sentiu câimbras o Edson, mas não teve falta, né? Mas a bola estava com quem? Com Vitória? Ah, já nem me lembro mais. Faz pergunta difícil também. E a arbitragem é confusa o tal do Maguielson Lima. Só espero que alguém, né? Normalmente a CBF tem lá o observador da arbitragem. O cara tem que relatar isso, né? No mínimo que a arbitragem foi confusa. O problema na arbitragem do Brasil que tem um corporativismo incrível. Olha o Vitória tentando com o Giovanni Augusto. Abertura lá pela canhota com o Mateuzinho. Ele mata no peito, coloca no terreno para, prende, olha, pensa, observa, voltou para Giovanni Augusto. De frente pro gol, colocou na entrada da grande área e o Castilho tá entendido, hein? Aí que o França pegou a bola, o bandeirinho não marcou nada, o cara tava livrinho. E o Castilho tentou o desvio, Kaique França caiu no cantinho para fazer a defesa. Eu até não narrei assim com tanto entusiasmo, que o cara estava em completo impedimento. Kaique França com o pé esquerdo, levanta a bola para o campo de ataque para o Paulo Baia. Entre corta e de cabeça, a bola sai em lateral para Macaca. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito e frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prato errado para o seu dia a dia. É a Seara, tá na cara aqui a Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas.
Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você deixa o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, espalhe pra geral. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tenta o Vitória, rasga de qualquer maneira. Tomás Kaique, a bola sai. Lateral pro Vitória bater. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e também o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Olha o Vitória atacando lá na ponta. Dominou, entrada na grande área. Vem o chute cruzado. Kaique França! Na finalização de Zé Hugo. Ele invadiu pela esquerda e bateu pro gol. Kaique França salva a macaca, Vladimir. Foi buscar no cantinho a finalização do Zé Hugo, hein? Mais uma grande intervenção do Kaique França, impedindo o gol de empate do Vitória. Brasil Expo Show de 1º a 4 de agosto na Rede Eventos em Jaguariúna. Os mais incríveis destaques da construção em máquinas e equipamentos. Confira no site bshow.com.br. Quando a gente fala, né? Quando a gente fala, meu Deus do céu. Bom, o Gleger, grau, conceito e definição, além da nota da defesa do Kaique França, Gleger. Esperou a batida, né, Bolle? Fez uma grande defesa. Aliás, o Kaique França, para mim, é um dos destaques desse time da Ponte. Sempre um baita de um goleiro. Goleiraço. Momento difícil, sempre mantendo uma tranquilidade enorme. E essa defesa aí, ó, 7,85. Salvou a macaca na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende do tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Sai jogando o time do Vitória, quase 38, segundo tempo, 2-1 para a macaca. Leonardo trabalhando bola no campo ofensivo, deixou para Giovanni Augusto. Empurrou lá na canhota, recebeu, dominou. Yuri Castilho. Voltou para Giovanni Augusto, agora para Yuri Castilho, de costas pro gol, dentro da área, dominou, girou, bateu cruzado, foi travado pelo Fábio Santos, a bola saiu. Escanteio é pro Vitória bater, Vladimir. O Wellington nem, é ele que vai lá na batida mais uma vez, né? O jogador bate tudo da equipe do Vitória. Tá pedindo bola, né? Sumiram umas bolas aqui do Majestoso. Vem cruzamento na área do Kaique França. Tem escanteio para bater o time do Vitória. Placar de 2-1 para Macaca. Escanteio pro time baiano. A Zeca atravessou todo o campo, vai lá para canhota para fazer a cobrança do escanteio. Os zagueiros do Vitória vão para a área. Ian e Wagner Leonardo, além de Yuri Castilho, Léo Gamalho. O árbitro vai conferir se a bola está corretamente no local. Autorizado, Zeca vem pra bola, levantou o desvio do Ian, passa por toda a extensão da área e sai. Tá marcando o escanteio, não foi o Ian que cabeceou, não, Vladimir? Eu fiquei com essa impressão também, viu, Boles? Pra mim seria tiro de meta, mas o árbitro tá lá confirmando o escanteio. Então, não, já mudou. É porque o Bandeira... corrigiu. Corrigiu. Incrível, hein? Bandeira corrigiu. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Gleger, Zorzin, Tigrão, Gleger. Fiquem à vontade, a gente vai tentar fazer aqui uma melhora no retorno, por gentileza. O Léo Condé já trocou 5. Senão podia dar uma camisa pra esse juiz aí, ele jogar pro Vitória. Pô, jogador que cabeceou sozinho na linha de fundo, não bateu em ninguém, ele deu escanteio. Bota ele com a camisa aí, vermelha e preta do Vitória, quem sabe empate tira. Olha, ele tá marcando uma falta o árbitro agora, né, Vladimir? Pintou cartão amarelo, hein? Cartão amarelo pro camisa 20, Wellington Nem recebe amarelo, é falta pra Ponte. Ô, Boles, eu acho que tem falta árbitro... pra bater a macaca. Cartão pro Wellington Nem, o torcedor volta a incentivar a macaca. Macacada reunida no Majestoso. Tem falta frontal, não é tão perto assim do gol defendido pelo goleiro Lucas Arcanjo, mas pode levar perigo. Tá ali o Paulo Baia. Vamos chegar a 40 minutos deste segundo tempo. Você ligado com o Timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. 2-1 para Macaca, na estreia de Pintado, terceiro treinador da Macaca nesta Série B, que começou com o Hélio dos Anjos, passou grande parte do primeiro turno com o Felipe, e agora o Paulo Baia parte pro gol, a bola explodiu na defesa, voltou, insistiu, Everton tocou de cabeça, a bola ficou de graça nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Chegamos a 40 minutos de segundo tempo. Vai segurando o resultado da Macaca, mesmo com 10 em campo. Bola pro time do Vitória. Vitória para o Wellington Nem. Ajeita, domina no círculo central. Devolveu para Giovanni Augusto. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, procura alguém no comando. Empurrou na ponta esquerda pro apoio do Mateuzinho. Mateuzinho ajeita, domina. Puxa a bola pro meio esquerdo, bloqueado. Voltou pela meia para Giovanni Augusto. Entrada na grande área, tentou Léo Gamalho. Chega por baixo, Tomás Kaique. Foi no corpo, recuperou. A bola voltou para Felipinho. Felipinho escapa no primeiro, botou na frente, perdeu a bola voltou para Wagner Leonardo, o torcedor queria falta, o árbitro mandou seguir, Zé Hugo para Wagner Leonardo, cruzou, Yuri Castilho de frente pro gol e é gol! Gol do Vitória! E Yuri Castilho tem a 19 estampada na camisa. A Ponte reclama de uma falta no início do lance em cima do Felipinho. O árbitro em princípio mandou seguir a sobra da bola lá na canhota. O chute cruzado na entrada da grande área. Aparece Yuri Castilho livre na entrada da grande área. Ele enche o pé direito. O Kaique França ainda pula, mas nada pode fazer. Empata o Vitória. E Yuri Castilho, 41 segundo tempo, tá registrado. Ponte 2, Vitória também 2, Vladimir Catarino. Indefinição na saída de bola, né? Da Ponte, o Felipinho acabou não definindo o que faria e no bate-a-bate a bola sobrou ali pro Yuri Castilho. Primeiro jogo dele com a camisa do Vitória. Tem gol, né? Marca o seu primeiro gol também, tá tudo igual. Pintou cartão amarelo para ele também, o camisa 19 na comemoração. Tudo igual, 2-2, Boris. O time da Ponte ainda reclama, ninguém quer a reposição para que o lance seja checado. E aí o Arthur, ou é o Fábio? Fábio ou Arthur? Acho que é o Arthur. O árbitro deu um cartão ali no bolo, estavam o Arthur e Fábio Sanches. Tá apontando ali pro Fábio Sanches, aí a gente vai ter que ser na TV, porque ele mostrou Arthur. No meio dos dois aí. Foi E aí, Arthur. Tigrão? E aí, Foi Glória? Arthur, viu, Boris? Arthur. Arthur tomou cartão. E o gol? Lance legal? Pô, assim, é que a arbitragem é muito confusa, né? Mas o Felipinho erra, sem dúvida nenhuma. Tem ali um contato de jogo, pra mim, absolutamente normal. Erro de posicionamento, erro na saída de bola e erro de posicionamento. Seria bom que ele voltasse atrás, porque o gol do Mailton, pra mim, não foi absolutamente nada. Ele tá tentando ouvir o VAR ali, né? Vamos ver. O time da Ponte pressiona, a bola tá na mão do árbitro, ele não coloca ainda no meio campo. O Yuri Castilho tá dizendo, coloca no meio. E a Ponte, evidentemente, tá esperando para que o lance seja revisto. 2-2. Que árbitro confuso, hein? De novo eu ressalto isso. Pois não, Tigrão? Eu não vi falta, não. Eu vi sim o Felipinho indeciso na saída de bola e perdeu a bola e deu contra-ataque. Agora, não vi, sinceramente não vi nenhuma irregularidade. Eu acho que ele vai confirmar o gol. Ainda não confirmou. Pintado está reclamando. O árbitro ainda está conversando com o árbitro de vídeo, está se comunicando com o árbitro de vídeo. Uma possível falta ali para cima do Felipinho. Em determinados momentos parece que ele vai pro VAR e outros não. Tá pedindo ali para que os seus jogadores se posicionem. Agora é o time do Vitória quem está pressionando o árbitro. Ele vai confirmar o gol, tá confirmando o gol pela comemoração do time do Vitória. Tá confirmado o gol. Confirmado o gol, mas ele consegue se agradar todo mundo. Meu né? Deus. É incrível. Tá confirmado o gol, Vitória empata o jogo no Majestoso. Já já o apito final e vai ter polêmica, muita polêmica no apito final. O comando, mais uma vez aqui na Bandeirantes, vai ser dele. É do Edu Pinheiro, isso. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que a Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vem embora, Macaca, vai ter que ser na raça. Paulo Baia para Everton, tá na área, dividiu, chegou, Zeca tocou na bola, o árbitro marcou a falta.
Marcou a falta do Everton para cima de Zeca. Falta pro Vitória e subiu a placa, Vladimir. Subiu sim, teremos 8, viu? Vamos até 53, bora. Até 53, está 2-2 o jogo aqui no Majestoso. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Domina o time do Vitória com o Mateuzinho por dentro, fez o máximo para Giovanni Augusto, recolheu, dominou para Ian, curtinho para Wellington Nem, para, prende, olha, pensa, observa o Vitória, chega o gol de empate. A Ponte tinha a vitória na mão até 41, quando o Vitória, o time baiano, empatou o jogo com Yuri Castilho. A Ponte que perdeu o Matheus Jesus logo com 17, 18 minutos do primeiro tempo. Ele foi expulso. Bola pro time do Vitória. Wagner Leonardo dominou, limpou, voltou para Giovanni Augusto, bem na esquerda, agora para Mateuzinho. Mateuzinho prepara o cruzamento, levantou para Léo Gamalho. Chega Tomás Kaique para fazer corte. A sobra da bola fica para Macaca. Paulo Baia deixou para Samuel Andrade. Ele dominou, procura alguém, ficou sem opções do passe. Abriu aqui na ponta para Everton, passe forte. Chega aí para fazer o corte. Deixa para Matheus Gonçalves no 1-2. Mas não devolveu o Zeca, ele prendeu, segurou para Wellington Nem no círculo central. Volta todo o time da Macaca, reta final do jogo, dramático para o torcedor da Macaca. 2-2 do Majestoso, você ligado na Rádio Bandeirantes. Passe no comando para Yuri Castilho, recolhe, domina para o time baiano, ele volta para Wellington Nem no corredor. Fez o passe ali pelo meio para Giovanni Augusto, recolheu, dominou o pé direito, enfiou no comando para Léo Gamalho, ficou sem ângulo, tentou o passe atrás, chegou Tomás Kaique, tocou na bola, a bola saiu, tiro de meta. Na disputa com o Zé Hugo, é tiro de meta para Macaca, Vladimir. Bola dividida, né? O lance foi ali no pé de ferro, o último a tocar na bola foi o atacante do Vitória. É bola para o Kaique França devolver. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. A Sanasa, a vida em primeiro lugar. Vem embora o time do Vitória. Lá na ponta Zé Hugo carrega a bola, vem trazendo o time baiano, linha lateral da grande área, ele tem velocidade, cruzou para a boca do gol para Yuri Castilho, furou, Léo Gamalho tentou, pegou mal na bola, voltou para Yuri Castilho na área, dividiu, chega a zaga para cortar. Teve a chance o Vitória para virar o jogo, Vladimir. É, ainda na base do desespero, né? O time da Ponte Preta tá se livrando, vem pro ataque. Lançamento para Paulo Baia, foi muito forte. Chega na cobertura Ian, recuando pro goleiro Lucas Arcanjo. Ele sai jogando por dentro para Giovanni Augusto, 47-40, vamos até 53 do Majestoso. 2-2, aí dá uma engrossada o Wellington Nem. Passe muito forte pro Zeca, a bola saiu, é lateral de graça para Macaca. E aí, Gleger, qual deve ser a postura da Macaca agora? Segurar este empate, tentar ir pra cima. Fala aí, Gleger. A bola, eles têm que segurar o empate, né? Você viu que o Vitória é mais intenso, mais agudo. As mexidas do Vitória empurraram o time pra cima. Conseguiu empatar a partida. Era difícil pra Ponte, é difícil, né? Você tá jogando com um a menos e o Vitória jogando com um a mais, né? Que é o árbitro. Então é complicado, é difícil. Pode ser que a Ponte ache aí num contra-ataque, né? O Paulo Baia, uma bola esticada, uma batida do Mailton, por exemplo, que já fez o gol, mas foi anulado. Mas creio eu que a postura da Ponte agora é tentar segurar o embate. Aqui tenta o time do Vitória, corta lá atrás, o Everton levanta a bola no campo de ataque, Mailton escorou de cabeça para Everton, tira a defesa, Mailton briga, perde a bola voltou para o Wellington Nem, passadas largas, escapou, limpou, pintou, meteu pro Zé Hugo, chega por baixo para fazer o corte. Colocando a bola para fora o Everton, lateral lá na canhota para o time do Vitória, cobrou rapidamente o Mateuzinho para o Wellington Nem, soltou para Giovanni Augusto, dominou, limpou, calibrou, apertou, Samuel Andrade, ele volta para Zeca, Zeca para Ian no círculo central, Ian domina, empurra na ponta, adiantou para o Wellington Nem, recolhe, domina, se defende a Macaca, bola esticada na ponta, Mateuzinho recolheu, dominou, balançou para cima do marcador, sai da ponta, vem para meia, enfiou no comando para Zé Hugo, rasga, tira mais uma, o Everton, coloca a bola pela linha lateral, lateral para o rubro-negro baiano, vamos chegar a 50 minutos deste segundo tempo aqui Majestoso, já o apito final, comando de Edu Pinheiro. Fique ligado na programação da Rádio Bandeirantes. Antes tem o Vladimir com a zona mista para ouvir os seus jogadores da Macaca. Olha o Vitória atacando, Zé Hugo, entrada da grande área, Wagner Leonardo para Giovanni Augusto de frente ao gol, ele coloca no canto, a bola vai embora. Longe do gol, chute rasteiro forte, mas sem direção, é tiro de meta, Vladimir. Teve até espaço ali o Giovanni Augusto pro arremate, né? Meteu a pancada na bola, mas ela saiu à direita do gol do Kaique França. Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. Está chegando a hora.
a partir de terça-feira, de 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Você ligadaço com o Timaço de Carlos Batista, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Também, é claro, através do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Levanta a bola para o grande ataque, Kaique França, rebate. O Wellington nem tentou, Yuri Castilho, trava bem, Felipinho, recupera para Macaca, solta o jogo para Samuel Andrade, tá sozinho, isolado, tentou partir com a área dominada, chega o Wellington nem por baixo, fazendo o corte, colocando a bola para fora, cedendo o lateral, é para Macaca bater. É o início do retorno, a ponte vai até Criciúma. No próximo jogo, na próxima rodada, quarta-feira, 7 da noite, para pegar o Criciúma. Vem fazendo uma grande campanha também neste brasileiro da Série B. Tentou Mailton, toca mal na bola para a volta no rebate para o time do Vitória. 51 mais 2 minutos do Majestoso, 2-2 o placar do jogo. Vem o Vitória com 10 contra 10 da Macaca e 11 do Vitória. Lançamento lá na ponta, Mateuzinho tentou cruzamento por baixo, escanteio para o Vitória. Escanteio para o Vitória, Vladimir. O último lance pode ser, o Vitória tem a chance, já cobrou. Mas a zaga tirou. Mas errou, a zaga tirou. Bola cedida ali pela Macaca, lateral para o time do Vitória bater. Cobra o Mateuzinho para o Wellington Nem, ele volta para Ian. Aliás, era o Giovanni Augusto, agora sim, Ian para o Wellington Nem. Recebe, domina pela meia direita, sai Samuel Andrade na marcação. Abertura lá na ponta, recolheu, dominou Giovanni Augusto pela meia esquerda. Empurrou na ponta para Mateuzinho, partiu para cima, linha lateral da grande área. Invadiu, dominou, limpou, tentou a finta. O Everton chega de novo para cortar. Tira mais uma para Macaca, coloca a bola para a linha lateral. Tem lateral para bater o Vitória. 51-50, vamos chegar a 52 e assim entrar no minuto final. 2-2 o placar do jogo, a ponte que tinha tudo para vencer. Abriu 2-0, mas no segundo tempo o Vitória foi buscar o empate. Bola para o Wellington Nem, recebeu, dominou, empurrou pela meia para Zé Hugo. Zé Hugo tem a marcação do Arthur. Abertura na ponta para Wagner Leonardo. Adiantou para Giovanni Augusto, recolhe, domina, faz a inversão da esquerda para a direita para o Wellington Nem. Sai na marcação, Samuel Andrade, a ponte defende. Atento, evitando a ação ofensiva reta do time baiano. Wagner Leonardo para Giovanni Augusto. Sai na marcação, Paulo Baia. Quem sabe para roubar Mailton, não apertado, Wagner Leonardo chega primeiro, toca na bola, soltou para Ian. Ia para o Wellington Nem, recebeu, dominou, tome cruzamento, levantou para Léo Gamalho na área, subiu com ele Fábio Sanches, a bola passou, o árbitro marcou a falta. Em cima do zagueiro da Macaca, o jogo tá parado, Vladimir. Falta marcada, a ponte agora vai queimar os últimos segundos que tem de jogo para pelo menos levar um ponto desta partida contra o Vitória. Já olha para o relógio, o árbitro Maguielson Lima Barbosa do Distrito Federal vai terminar o jogo no Majestoso. 2-2, o momento em que apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o jogo do Majestoso. Ponte Preta 2, Vitória também 2, a ponte vencia por 2-0. Quando Léo Gamalho cobrando o pênalti acabou diminuindo. E aos 41 do segundo tempo, Yuri Castilho empatou o jogo. Da estreia de Pintado, a ponte fica no empate. Perdeu Matheus Jesus no início do jogo. 2 para Macaca, 2 para o Vitória. Na saída dos seus jogadores da Ponte Preta, na zona mista, na entrada do vestiário principal do estádio Moisés Lucarelli. É com você, Vladimir Catarino. Estamos aqui já na zona mista, né, Boris? Os jogadores da Ponte se concentram ali dentro do campo, agora começam a sair. Vamos ouvir, né? Ou tentar ouvir os jogadores. Claro que é frustrante, né? A Ponte vencia por 2-0. Estava conseguindo um grande resultado contra um time forte, que é o do Vitória, mas acabou aí cedendo o empate pelo placar de 2-2. A Ponte soma mais um jogo sem vitória no campeonato, né? O Arthur é o primeiro que vai sair por aqui. O Arthur sempre fala com a gente, né? Sempre dá a cara para bater, como nós costumamos dizer. Vamos ouvir o que Arthur tem a falar sobre esse jogo. Arthur, vai falar sobre esse jogo. Muito bem, 2-0, a arbitragem complicou? Demais, irmão, demais. Você sabe que eu não sou muito de falar de arbitragem, mas hoje, o que ele fez aqui, igual aquela entrevista do Richard, tem que ser de camburão, pô.
Uma assaltada aqui dentro, e toda vez é cotidiano, toda vez tem alguma coisa diferente, toda vez polêmica. Quando é estranho é pro nosso lado ele apita pênalti. A favor dos caras, quando é um lance que foi falta lá atrás, ele revisa, antes dele revisar, sabe o que ele falou? Não foi nada, seguiu o lance. Ele já tinha falado pro VAR, aí depois falou, não, tá revisando, mas já tava tudo calculado, gente. Assim fica difícil, a gente tem que ganhar na bola, mas porém tem que lutar também com o sistema, que é a arbitragem, tem que rever isso também, porque lutar aqui dentro de campo é complicado, gente. A gente sabe disso, eu tô indignado demais com isso, mas parabenizar a nossa equipe, que a gente tentou fazer o melhor, tentou ganhar o jogo, acabou tendo um expulso, a gente tentou reter, mas foi difícil, é complicado com a equipe da qualidade de vitória, com a menos, e temos que continuar trabalhando para poder buscar os resultados que vem por aí. Legal, obrigado, Arthur. Vamos ouvir o Everton também, ele que voltou ao time hoje. O time do Vitória no segundo tempo sufocou a nossa equipe, ficamos muito atrás, a gente não tinha escape, e já que passamos 80 minutos praticamente defendendo, e agora trabalhar. Esse retorno, Everton, para você uma nova vitória, um novo recomeço, né? É um novo recomeço. Quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer outra cirurgia, passou muita coisa na minha cabeça. Minha família foi muito importante, porque tive vontade até de parar de jogar. Emocionado, né? E para mim voltar hoje é muito importante. É bastante emocionado o Everton. Vamos ouvir o capitão Fábio Sanches. Em relação ao juiz, é difícil opinar, os lances ali de VAR, né? A gente ali de dentro não sabe direito o que acontece, por uma visão ali, a gente acha que não foi, o árbitro vem, olha no VAR e diz que foi, mas difícil, o cara vem aqui dentro, expulsa jogador nosso, dá pênalti para eles, inverte lances, mas a gente fica chateado, porque com o placar que a gente estava e sofrer um empate ali no finalzinho é doído, mas valeu, acho que o empenho, a garra aí do time que correu o jogo todo, se esforçou e a gente conseguiu esse um pontinho aí mesmo com um homem a menos. Legal, Fábio Sanches falando por aqui, vamos ouvir mais uma declaração aqui do Fábio. Da Ponte, de um ritmo muito intenso de jogadores do Vitória. No primeiro lance, até o Matheus Jesus vendo o lance até mereceu ser expulso, mas você acha que esse início de jogo, ele perdeu o controle da partida? Foi uma das coisas que eu questionei para ele. O Elvis mesmo ali no meio campo teve 3 faltas que ele de costas, o zagueiro dele chegou num lance forte e ele não estava dando. Depois teve uma falta ali na lateral, ele deu uma falta que ele estava lá longe. Então, algumas coisinhas assim que ali dentro do jogo vai minando um pouco o jogo, né? Mas como eu falei, a gente não pode ficar interferindo muito, falando muito do árbitro aí. Agora é seguir e pensar no próximo jogo. Obrigado. Fábio Sanches, lamentando como todo mundo que passou por aqui, a arbitragem nesta partida em que a Ponte empatou com o Vitória. Boles. Aliás, o árbitro, toda a arbitragem, né, sai muito pressionada em função de tudo que ocorreu e a declaração polêmica e forte do Arthur, que é claro, a gente vai repercutir daqui a pouquinho dentro do apito final. É o fim da jornada esportiva, mas na sequência vem aí o apito final, repercutindo 2 para a Ponte, 2 para o Vitória. Fique ligado na programação da Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O
pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Muito bem-vindo ao apito final, já renda pública, os detalhes, análise do Tigrão e do Gleger. Tem promoção no ar de imediato no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem o número do WhatsApp e tem uma senha. E você, por favor, você vai mandar para esse WhatsApp seu nome completo, a senha e o número do seu CPF. E manda, por favor, você estará concorrendo a uma furadeira da Uesco. O sorteio é realizado pelo site Sorteador. É um CPF só. Se você digitar 20 vezes o seu nome e o seu CPF, o sistema não aceita, só vai aceitar um. E dentro do apito final, nós vamos aqui divulgar o nome do ganhador e a produção entra em contato para a retirada do prêmio. Nosso muito obrigado. Público, 4.287, renda 51.795, ordem cronológica dos fatos. 8 minutos de jogo, 1-0 Ponte, gol do Leonardo de cabeça lá no gol da Fepasa. 13 minutos, gol de André de voleio, 2-0. Aí a 17 de jogo, Matheus Jesus é expulso, lance revisado pelo VAR. Vem o segundo tempo e aí, a 14 minutos, o menino Edson tenta tirar de cabeça, perde o tempo da bola, bate no braço. O VAR, revisando, deu pênalti. E aí o Léo Gamalho cobra e faz o primeiro do Vitória. A 26, o VAR anula, o árbitro anulou. O árbitro deu o gol, mas não foi para revisão. Avisado pelo VAR, o gol do Mailton é anulado num chute de fora da área. Seria 3-1 Ponte. E depois, aos 41 minutos, o menino Felipinho, volante, saiu errado, perdeu a bola. O Vitória constrói a jogada e Yuri Castilho, fazendo a estreia, marca 2-2. E aos 47, quase o Vitória vira. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Muita polêmica no ar. Ponte 2, Vitória também 2. O futebol está 100% sob suspeita. São os sites de apostas, são as máfias dos apostadores, são os jogadores corruptos e são os juízes e a arbitragem vagabunda, tendenciosa, desonesta. O jogo de hoje está maculado por 2 erros, sem falar de inversões, sem falar de erros menores. Expulsão descabida do Matheus Jesus, que mudou a história do jogo, e o gol do Mailton, a bola bate na barriga. E o juiz dá o gol. E o detalhe, ele está a 1 metro do lance. O VAR fala alguma coisa e ele, juiz, em meio segundo, acaba anulando o gol e não vai ao monitor. Ah, mas não é lance de monitor, ele é autoridade máxima. Ele deu o gol. O VAR diz, parece que pegou no braço do cara aí. Então tá todo mundo sob suspeita. Olha o que eu tô dizendo aqui. Para que nenhum desgraçado venha me encher o saco amanhã. Tá todo mundo sob suspeita. Vai lá no VAR e olha. Minimamente, ele em meio segundo falou, não, foi falta. Ele dá o gol e fala que foi falta. Então o resultado tá viciado. Acho que a Ponte estava bem no jogo com 11 jogadores até 17 do primeiro tempo. Perdeu o Matheus Jesus, para mim acertou a bola e não o jogador. E aí a Ponte recuou demais. A Ponte covardemente abdicou de jogar.
Não é porque tem um jogador a menos que precisa jogar todo mundo esfregando a bunda no goleiro lá atrás. A Ponte também mostrou insegurança, mostrou incompetência e fragilidade, mas foi roubada. O resultado do jogo não é verdadeiro. Com 2-1, a Ponte fez legalmente o terceiro gol e seria uma outra história. O Vitória trocou todos os jogadores que poderia trocar através do seu treinador Léo Condé para empurrar a Ponte para trás. E o Pintado trocou tudo que deu para trancar o time. Acabou tomando o segundo gol, um erro do Felipinho, que também precisa pôr na cabeça dele que ele não é o Vanderlei Paiva nem o Paulo Roberto Falcão. Esse negócio de querer sair jogando, olhando para um lado e tocando para o outro. Para de palhaçada, pô. Dá um bico nessa bola. Perdeu a bola e o segundo gol do Vitória, apesar de toda a reclamação da Ponte, foi legal. E o pênalti, onde o senhor Edson vai cabecear e parece que tem problema de equilíbrio, parece que tem labirintite, vai de cabeça e pega com o braço, também aconteceu o pênalti. Mas os dois erros que mudaram a história do jogo, a expulsão incorreta do Matheus Jesus e a questão do gol legal do Mailton anulado. Para mim, um jogo viciado, vergonhoso, de luto ao futebol e sob suspeita a arbitragem brasileira. Edu Pinheiro. Perfeitamente. Gente, só uma correção aqui. Nós vamos colocar, então, o número do WhatsApp e a senha já. Depois os comentaristas, aqui pelo YouTube, o número do WhatsApp e também... Já tá, eu tô aparecendo lá, tá lá, o número do WhatsApp é esse aqui. Só que agora eu vou chamar o Gleger e eu vou sair de cena aqui do YouTube. O Gleger é uma capa fixa, tá? Mas o número vai voltar. Depois que o Gleger terminar de falar, vai voltar a capa com o número do WhatsApp e com a senha, tá? Tem uma senha lá. E para esse WhatsApp você manda seu nome completo, o seu CPF, tá? E com a senha está concorrendo a uma furadeira da Uesco. É comunicação. Eu sempre digo aqui, é uma empresa de comunicação que precisa se comunicar, né? 2-2, hein, Gleger? Queremos ouvi-lo, por gentileza. Edu, sem dúvida nenhuma, a Ponte foi prejudicada hoje. Foi nítido e notório isso. O terceiro gol da Ponte do Mailton foi, para mim, legal. Falei isso na hora que fui acionado pelo Leandro Bolles, e acho que eu particularmente faço o meu trabalho pautado naquilo que eu estou vendo, né? E independente de qualquer coisa, eu acho que a gente está aqui para comentar o jogo e comentar aquilo que estou vendo, repito, né? Então eu acho que a Ponte realmente foi prejudicada, poderia sem dúvida nenhuma ter saído com a vitória, 2-1, 3-1, né? Poderia o Vitória a Ponte não empatou com qualquer time, empatou com um time que estava na liderança até então da competição. Então mostrou realmente, eu tenho que comentar o jogo, mostrou realmente que está melhor nas mãos do Pintado, né? Um pouco, a Ponte estava bem posicionada no primeiro tempo, antes de perder o Matheus Jesus, expulso na minha opinião corretamente. A Ponte estava 2-0, amassando o Vitória não conseguia chegar, continuou organizado durante o primeiro tempo, e o segundo tempo, as mudanças do Vitória, né, jogaram o time para cima e a Ponte não conseguiu segurar. Agora, repito, a Ponte prejudicada pela arbitragem, porque o terceiro gol do Mailton, para mim, foi gol legal. Legal o gol do Mailton. E o gol questionado pela Ponte, o gol do Vitória, também foi legal, né? O Felipinho realmente comete um erro, não foi absolutamente nada, né? Tentaram ali chamar, vai pro VAR, foi falta no Felipinho. Não foi nada. O que ele erra realmente como disse o Fábio Sanches, ficou picotando o jogo todo, né? Toda hora confusão, toda hora tem que esperar, toda hora é um jogo realmente muito confuso. Se fosse eu, diretoria da Ponte, entraria com recurso em cima desse árbitro, porque realmente foi muito mal a arbitragem prejudicando o time da Ponte. O resultado correto para esse jogo seria 3-2 para a Ponte e ponto final, Edu Pinheiro. Perfeito. 2-2, olha, tô voltando no YouTube, pronto, minha imagem voltou, tá? Eu tô aqui belo e firme no YouTube. Olha, já tá o número do WhatsApp lá. É esse WhatsApp para você mandar o seu nome completo, o CPF e uma senha que tá lá, que eu não posso falar, evidentemente. Você tem que acessar o YouTube. YouTube Rádio Bandeirantes Campinas.
Então você manda para esse WhatsApp, e não é esse número aqui que você manda mensagem, não é esse aqui. Nós temos aqui a nossa programação, quem manda mensagem aqui naquele 97102 não é esse WhatsApp. Esse WhatsApp é outro número que está no YouTube específico para sorteios aqui da Rádio Bandeirantes. Então tá lá, o número do WhatsApp é esse número, seu nome completo, a senha e o seu CPF. Número do seu CPF. Manda, que estará concorrendo a uma furadeira Uesco, que é sensacional, vale a pena. E vamos falar, dentro do apito final, o nome do ganhador, e a produção entra em contato para retirada, e o sorteio é procedido pelo site O Sorteador. Tá bom? 2-2, olha o seguinte, no Brasileirão tivemos São Paulo 0, Bahia 0 pela manhã, à tarde América Mineiro 1, Palmeiras 4, Engenhão, o Fogão nada de braçada, Botafogo 4, Coritiba 1, estamos nos acréscimos lá em Goiânia, Goiás 1, Grêmio 0. E o Botafogo agradece, já tá nadando de braçada. O Grêmio sendo derrotado, melhor ainda pro Botafogo. O segundo colocado é o Flamengo. Na Série B, vamos lá. O Tombense e Criciúma pela manhã foi 2-2. Novo Horizontino venceu. Novo Horizontino 3, Vila Nova 1. E aqui, Ponte 2, Vitória também 2. A Ponte soma 1 ponto. A Ponte na classificação, a Ponte aparece na 13ª com 23 pontos. O Guarani é o 5º colocado com 35. E a Ponte joga em Criciúma na quarta-feira. E o Guarani recebe aqui a equipe na quarta-feira no Brinco de Ouro. O Guarani vai exatamente pegar, vai vir 21h30 a Coritiba. A Coritiba, atenção, Guarani Ceará. Coritiba, vamos lá, pintado. 2-0, abriu uma vantagem, mas devido à questão da arbitragem, acabou aí permitindo que o Vitória tivesse um jogador a mais e cedeu o empate no finalzinho. Queria que você falasse sobre o jogo, mas principalmente também sobre a questão da arbitragem, né? A gente está com certo medo de falar muitas vezes, vocês profissionais têm essa preocupação, até por receio de punição, mas às vezes eu acredito que é preciso falar exatamente para que novamente erros como esse não voltem a acontecer no futuro, né? Boa noite. Boa noite, Vladimir. Eu gostaria de estar falando aqui da entrega da nossa equipe, né, de um bom primeiro tempo, ainda que com um homem a menos. Nós jogamos 3/4 da partida com um homem a menos, isso tem um peso muito grande, já é a segunda vez que acontece com a gente. Nós temos que ter equilíbrio, esse é um trabalho meu. Nós temos que entender que 11 contra 11 já vai ser muito difícil, enfrentamos o líder do campeonato hoje. A gente tem que ter esse equilíbrio e eu vou resolver isso, né, com os atletas, a gente vai conversar, mas primeiro quero destacar a entrega, a luta desses jogadores, a qualidade, o que nós planejamos, eles cumpriram dentro de campo. Então, para mim, o que fica triste, né, pra gente é ver um trabalho de tanta gente, um trabalho árduo, um trabalho que a gente soa, a gente fica sem dormir, a gente sofre tanto, prejudicado. Sim, a gente pode falar que hoje a Ponte Preta foi prejudicada. Eu não vou entrar muito, né, da onde, de que estado, das coisas, porque senão a gente vai levar muito longe isso. Eu queria ficar mesmo na parte do futebol. Infelizmente a Ponte mais uma vez foi prejudicada. A diretoria da Ponte Preta já está tomando providências, porque isso a gente não pode aceitar. Dentro de casa existe um trabalho sério aqui dentro, tem muita gente envolvida, um árbitro que já foi questionado, um árbitro que está tendo dificuldade, um árbitro que não deveria participar em momentos assim tão importantes, mas eu sei que existem pessoas aí que tem que resolver isso e eu vou continuar trabalhando com a nossa equipe para a gente melhorar. Boa noite, Pintado. Fernando César, Rádio Central. Eu gostaria que você falasse a respeito da semana de trabalho, que a gente viu uma Ponte Preta bem diferente na parte de postura, de atitude, principalmente com o que aconteceu no jogo, e por que a mudança de esquema para 2 atacantes? É interessante falar sobre isso, Fernando, até porque, eu vou repetir o que eu disse antes do jogo, né? Porque fica fácil eu vir aqui e falar que eu em uma semana resolvi tudo. Isso é uma mentira e seria uma covardia da minha parte não lembrar e não respeitar o trabalho da pessoa, do profissional que passou antes de mim, que fez um bom trabalho também, que a gente, como eu já disse, construiu algo bom, positivo. Mais do que nada, alguns detalhes que a gente encontra durante a semana, e é muito difícil você mudar, é quase impossível você mudar tudo numa semana. Mas eu repito,
a entrega dos jogadores, eles acreditarem no que a gente está falando, eles realmente entregarem o coração para esse torcedor que veio aqui hoje, tem um peso muito grande para enfrentar o líder do campeonato. A gente não pode esquecer que nós não enfrentamos qualquer adversário. Nós enfrentamos o líder do campeonato, a equipe que foi campeã no primeiro turno. Então, fico muito feliz sim, que as coisas vão melhorando e que o nosso torcedor continue saindo satisfeito com uma atuação de entrega, luta e coração. Na verdade, é muito mais facilitando para a estrutura ou facilitando para as características dos jogadores, para a gente simplificar, né, e não criar muita confusão no momento que é importante para a gente crescer. Então, a mudança foi realmente para a gente acomodar melhor os jogadores. Então, boa noite, Gabriel Tina, Rádio Jovem Pan. Essa foi sua primeira semana ali com o grupo, conhecendo novos jogadores. E essa semana próxima é a semana do fechamento da janela. Qual a sua avaliação sobre o grupo? Está em contato com o presidente para novas contratações ou o grupo para você está ok? Já antes da minha chegada aqui já tinha... A diretoria já está se mexendo, né, para trazer os reforços. É um momento muito complicado, muito difícil, porque o que tem no mercado hoje, se você não pensar em algo fora do país, a gente vai trazer por trazer. E eu repito, eu acredito nesse grupo. Eu sei que a gente tem jogadores aqui que ainda vão render muito mais, como foi hoje. Eu quero tirar isso de cada jogador, eu quero tirar o melhor, continuar trabalhando com eles. Mas a Ponte está em busca disso sim, né? Nessas últimas 24 horas a gente vai continuar insistindo. Algumas negociações caíram aí nos últimos 2, 3 dias, infelizmente. Mas a diretoria está atenta aí a uma negociação que está próxima. Boa noite, Pintado. Pedro Lino, Rádio Essência FM, Portal Futebol Interior. Por que da mudança entre Leonardo e Everton? E qual a condição de jogo do Everton? Leonardo pediu para sair, né? Ele já estava desgastado. A gente precisava construir um pouco melhor a jogada, porque com um homem a menos a gente teve que baixar muito as linhas e foi muito difícil manter isso no segundo tempo. A entrada do Everton, principalmente para a gente começar a dar ritmo para o Everton também. O peso do Everton como jogador, é um cara que precisa jogar, ele precisa entrar no jogo. Acredito que mais uns 2 jogos o Everton vai estar em boas condições para nos ajudar, mais ainda. E eu gosto muito do Samuel, acho que é um jogador muito versátil, com intensidade, com qualidade, junto com o Felipe ali. Eu imaginei que a gente construiria melhor o jogo, mas eu ainda estou conhecendo melhor cada um, né? Felizmente, todo mundo entrega o coração, isso é importante. Eu sei que não é o resultado que vocês gostariam, né, esse empate, mas quando o André faz o 2-0, conversei com ele no intervalo e ele brincou, falando que falou com você, falou assim, nem você fez um gol desse, que você falasse a respeito do gol do André, o segundo gol do partido. Sem dúvida que é um dos candidatos ao gol Puskás, né? Não tenho dúvida disso, o gol mais bonito do ano aí. Um golaço de um atleta que eu conheço muito bem a qualidade, o André já mostrou em outros lugares, né, o quanto é importante, o quanto é um jogador, uma liderança positiva para nós. E eu estou sempre despertando, né, nos atletas, o próprio Leonardo, né, falei para ele, quantos gols de cabeça você fez na carreira? Ele falou, professor, esse é o segundo. Eu falei, não, mano, não se preocupa que eu fiz um só na carreira e deu tudo certo. Mas eu fico feliz, repito, fico feliz por tá vendo esses atletas colhendo fruto de um trabalho sério, de muita entrega e de amor por essa camisa, né? Pintado, Marcos Saroni, Ponte News. Eu queria que você comentasse a expulsão do Matheus Jesus, que essa expulsão acabou prejudicando em demasia o time do Ponte Preta. O Ponte Preta já vencia por 2-0. E as voltas do Fraga e do Everton, que hoje você é um Fraga há muito tempo parado, o Everton, desde o jogo contra o Brusque, no ano passado, a primeira fase da Série D, ele voltou hoje. Eu queria que você comentasse essas duas posições. Bom, primeiro, Matheus Jesus já foi cobrado, né? A gente já conversou no intervalo, ele veio se desculpar, mas um profissional com a história, com a experiência do Matheus, isso não pode acontecer. É a segunda vez, o segundo jogo consecutivo que a gente perde um homem, e isso é algo que eu tenho que trabalhar, essa é a minha responsabilidade. A gente tem que ter um equilíbrio emocional importante, porque não é dessa maneira que a gente consegue os resultados, e sim jogando como nós fizemos aí, pelo menos nos primeiros 20, 25 minutos. É isso, esse time já mostrou que pode. O Matheus vai ser
vai ser cobrado sim, como os outros também, principalmente pela história, pela qualidade, pela importância que o Matheus tem aqui dentro. E isso a gente vai conversar com as portas fechadas ali na salinha, falando a verdade sempre, né? Mas entendendo que todo mundo tem direito a errar, né? Só não pode repetir, a gente não pode cometer mais esse erro. Fico feliz de ter outros jogadores voltando com qualidade, o Fraga, Luiz Felipe, Everton, Ramon, são jogadores que, o próprio Samuel, são jogadores que eu acredito muito, o Igor, atacante, vem fazendo bons treinamentos, o próprio Paulo Baia é um jogador que eu acredito que em algum momento vai encontrar o espaço dele na equipe. Então a gente tem realmente um grupo forte que vai ganhar confiança e vai melhorar, não tenho dúvida. Boa noite, professor. Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Você trouxe o gol do Leonaldo. Esse gol é orientação técnica sua para ele ser esse elemento surpresa, para ele pisar na área, ou é uma predisposição do atleta? Não, bem observado. Como eu disse, eu tentei acomodar os atletas com as suas melhores características. E o Leonaldo é um segundo volante, vamos dizer assim, que pisa na área. E para mim isso é muito importante, né? É um jogador atual, é um jogador que tem muito a crescer ainda, é um jovem que tem muito a amadurecer. Eu já tenho conversado com ele que às vezes ele mais corre do que pensa. E hoje a gente viu ele mais pensando do que correndo. Mas é um jogador importante que... um gol que dá confiança, né? Exatamente, vai crescer junto com toda a equipe. Pintado, Heitor Freire da Band, você falou sobre a expulsão do Matheus Jesus, que ele cometeu um erro. Esse foi um dos 3 lances mais cobrados pelo torcedor da Ponte da arbitragem. E falou também da arbitragem do jogo. Você entendeu que foi mal anulado o gol do Mailton e que o segundo gol do Vitória poderia ter uma revisão do VAR? Quais foram os erros pontuais dessa partida? Bom, ali de dentro do campo, né, com sangue quente, o lance do Matheus, no meu tempo, não era expulsão. Porque ele pega a primeira bola, é um lance que cria uma certa dúvida. Não sei se para o Vitória ele daria, ou ele, né, colocaria em dúvida e expulsaria o jogador de Vitória. Que o árbitro hoje deixou muitas dúvidas para nós, né? Que eliminou nosso jogo, deixou umas faltas ali absurdas acontecerem. Então, é duvidoso o lance do Matheus. O lance do Mailton me parece sim que tocou na mão. Talvez tenha sido... É que o VAR, né, contra nós foi assim bem rigoroso, bem atento. Viu muita coisa contra a Ponte Preta, o VAR. E o lance do segundo gol do Vitória, é claro que o Felipe é desequilibrado. É muito claro que o Felipinho foi desequilibrado. E o VAR não teve os mesmos olhos que teve contra a Ponte Preta. Isso para nós, a diretoria já está realmente tomando providências. Então eu acredito que lances muito importantes o árbitro deixou a desejar e que sim, infelizmente, né, hoje prejudicou a Ponte Preta. Tudo bem, Pintado? Antônio Lupe, Rádio CBN. Eu vou voltar a bater nessa tecla, porque assim, você foi um excelente jogador, é um excelente técnico e conhece muito bem o que acontece ali dentro das 4 linhas. Eu até perguntei isso para o Fábio Sanches, porque quando começa o jogo, o Vitória faz 3 faltas duras, pelo menos uma delas poderia ter até pintado um cartão vermelho. Mas o árbitro só leva na conversa e teve uma que ele nem deu. Você acha que, assim, dentro de campo, os jogadores, às vezes, eles recebem orientação dos árbitros, mas às vezes ele conhece a conduta de arbitragem nos primeiros minutos. Não abriu um procedente pro Matheus Jesus chegar um pouquinho mais forte, e aí tudo isso acabou derrubando o seu esquema tático e tudo mais. Mas a forma dos primeiros minutos do árbitro não causou essa impressão nos atletas? E você, como ex-atleta e técnico, pode falar um pouquinho mais de clareza dessa forma pro ouvinte, torcedor da Ponte? É muito interessante e bem pontuado para a gente. Eu vou falar para você o que nós, dentro de campo, o que a gente sente. Que a interpretação do árbitro é algo que cada um tem. Cada um tem a sua interpretação. Né? Cada um tem uma maneira de ver, de enxergar. Fica muito difícil para eu orientar os nossos jogadores que a interpretação do árbitro ela vai ser igual porque não foi igual. Né? Isso está muito claro, todos viram. E dentro do jogo... como eu disse, esse equilíbrio que a gente tem que entender, que o árbitro não tem o mesmo critério, não tem a mesma observação contra a Ponte Preta, isso é muito importante que a gente tenha, mas é muito difícil de você se controlar. Porque o jogo é importante, a gente está
sangue quente, a gente quer realmente competir com força como a gente fez hoje. E infelizmente o árbitro hoje foi mais uma vez um desastre, é um árbitro que tem tido muita dificuldade, o Ceará já entrou, né, com uma ação contra, então é um árbitro que vem tendo dificuldade. É importante que a CBF tenha olhos para a arbitragem, cobre, exija, porque é muito fácil você só afastar o árbitro no final de semana. E tudo que ficou para trás. E o que ele fez? O que ele destruiu? Né? O que ele não conseguiu? O trabalho que ele não conseguiu entregar. Isso é muito ruim para o futebol brasileiro, não é só para a Ponte. A gente viu outros jogos da rodada com problemas também. Eu acho que é importante que a arbitragem brasileira seja mais cobrada, mais exigida e que também seja mais profissional. Fechou, gente. Muito obrigado. Ok, final da Coritiba, a primeira do Pintado estreando nesse jogo em que teve público de 4.287, renda 51.700. Ordem cronológica dos fatos, início de jogo, a Ponte faz 1-0 com o Leonardo de cabeça e faz 2-0 com o André. Lá no gol da Fepasa, de voleio, André. 17 de jogo, o Matheus Jesus é expulso. Segundo tempo, o zagueiro Edson faz pênalti. Léo Gamalho cobra 15 minutos, faz o primeiro Vitória. E aos 41, empate, Yuri Castilho empatando 2-2. O Filipinho foi sair jogando, alguns entendendo de que ele foi segurado, o VAR foi revisto, mas o VAR assim não entendeu. E a Ponte, antes do empate, a 26 minutos, um gol anulado do Mailton, seria 3-1 Ponte, a bola bateu na barriga, bateu na mão, barriga, mão, o fato é que o gol foi anulado, 2-2 o placar final, e na sequência vem aí o craque do jogo, em nome de Uesco, e tem também a defesa e a sorte do jogo, a ficha técnica e o gabarito, conceito jogador por jogador, agora 20 horas e 35 minutos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Olha, majestosa, a Ponte entra com o Kaique França, o Everton, Edson, Fábio Sanches e Arthur, Felipinho, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis, Eliel e André. O Matheus Silva zagueiro suspenso, então foi Edson para início de jogo aí. Olha, alterações por ordem cronológica. No intervalo saiu Elvis e entrou Samuel Andrade.
meia saindo, entrando do volante, a Ponte vencia 2-0. E aí, a 16, segundo tempo, saiu Eliel, entrou Mailton e saiu André, entrou Paulo Baia. Assim que a Ponte sofreu o primeiro gol, Eliel e André saíram, entraram Mailton e Paulo Baia. E teve também uma última, 33, saiu Edson, entrou Tomás Kaique. A equipe do técnico Pintado fazendo a estreia. O Vitória com Lucas Arcanjo, Railan depois Zeca, João Vitor, depois Giovanni Augustes, Guarani, Wagner, Leonardo e Marcelo, depois o Wellington Nem, Ian, GG, depois Zé Hugo, Dudu, depois Yuri Castilho e Matheus Gonçalves, Mateuzinho e Léo Gamalho, ex-Ponte, o técnico Léo Condé. Arbitragem, Maguielson Lima Barbosa, Maguielson, Distrito Federal, 32 anos, professor de Educação Física. Cartão amarelo para a Ponte, Elvis, Kaique França e Arthur. Para o Vitória, Dudu, Wellington Nem e Yuri Castilho. Cartão vermelho, Matheus Jesus, 17 do primeiro tempo. Os gols, 8 minutos de jogo, Leonaldi 1-0, 13 minutos, André 2-0 Ponte. A 15, segundo tempo, Léo Gamário de pênalti. O prêmio do Vitória até então 2-1. E a 41, Yuri Castilho empatando. Final, Ponte 2, Vitória também 2. Público 4.287 e a renda 51.795. Aqui no nosso apito final, a ficha técnica para você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Vamos lá, o craque Uesco, aquele que narrou aqui Ponte 2 e Vitória também 2, o moço de Piracicaba. Oi, Bolis, o craque. Oi, Edu. Olha, pra mim, o André foi o craque do jogo pelo gol, né? Evidentemente pelo gol, um golaço, um gol aí, um dos mais bonitos desse Campeonato Brasileiro da Série B. Não é fácil, né? Pegar na bola como ele pegou de voleio. Pra mim foi o André. Valeu, Edu. Um grande e forte abraço a você e até a próxima. Se Deus quiser, grande narrador, grande Bolis. Catarino, Vladimir Catarino, o craque. Oi, Edu, que pena, né? A Ponte tinha tudo para sair com a vitória, mas acabou sofrendo um empate. Meu voto no craque vai para o Leonaldi, é o autor do primeiro gol e também a assistência para o golaço do André. Então eu voto no Leonaldi como craque do jogo, Edu. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, Vladimir Catarino. Oi, Tigrão, o craque do jogo. A Ponte foi muito pressionada pelo Vitória e segurou até 41 minutos, né? Também pela grande atuação hoje do Fábio Sanches. Para mim, o craque do jogo. Você vota em quem, Tigrão? No Fábio Sanches? Sim. Fábio Sanches. Ok, Fábio Sanches. Oi, Gleger, olha, o André tem um voto, Fábio Sanches e Leonaldi, todo mundo com um voto, Gleger. Pra mim, o André, baita de um golaço que entra pra história do estádio Moisés Lucarelli. André é o craque do jogo. Olha, já a defesa e a sorte do jogo desse Ponte 2, Vitória também 2. Então é o seguinte, ó, André com 2 votos. É o craque do jogo. Agora eu vou falar para você da marca com o melhor custo-benefício do setor de construção. É a Uesco, que está completando 10 anos de história aqui no Brasil e para comemorar trouxe uma chuva de lançamentos para você. São mais de 30 novidades eficientes, inovadoras e completas que hoje fazem parte de um catálogo com mais de 130 modelos para diferentes etapas da sua obra. Ferramentas sensacionais que estão disponíveis nas principais revendas do país. São mais de 3.500 pontos de venda para você escolher. Isso sem contar com a rede de assistências técnicas que estão presentes em todas as regiões do país, com mais de 630 autorizadas prontas para te atender. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Um abraço ao Pedro Gozzi, abraço ao Vanderlei, chefe da General Osório, um abraço ao Roberto do Cambuí, sempre no estacionamento lá do Pão de Açúcar. Alô, Roberto, muito obrigado pelo carinho, um grande abraço a vocês, viu? Grande Vanderlei, grande Pedro Gozzi. Olha, 2-2, Ponte Vitória, deixa eu ver aqui, deixa eu começar aqui um lance a 38 do primeiro tempo. Lá no gol, foi no gol de entrada. Kaique França no gol de entrada, uma saída que ele deu. A defesa é a seguinte, ele evitou que a bola chegasse no segundo pau. A defesa em si foi fraca, mas evitou o pior. E o lance foi assim descrito pelo moço de Piracicaba. Tocou na bola, o Arthur tirou mal, defesa, a bola sobrou pro Vitória, afasta Edson. Voltou pro Vitória, cruzamento para a boca do gol, Kaique França. Sai do gol para fazer a defesa do bate-rebate, quase o Vitória diminui, Vladimir. Olha aqui é o seguinte, a defesa e a sorte do jogo. Vamos a 2 minutos, segundo tempo. Tava 2-0, 2 minutos, segundo tempo. Vitória atacando pro gol da Fepasa. O Wellington Ney, mas cara a cara, chuta pra fora, Boles. Olha o Vitória com o Wellington Ney, saiu na cara do gol, bateu pra fora, Vladimir Catarino, que chance. Teve o Wellington Ney e a posição era legal. Ali no miolo da defesa, o Wellington Ney saiu cara a cara, Vladimir. Nessa troca de passes do Vitória, é muito perigosa, né? O Wellington Ney surgiu cara a cara ali com o Kaique França, tirou do goleiro, mas também e a tirou pergunta, do gol. cadê a zaga? Onde é que estava a zaga? Vamos lá, 36 minutos, de novo o Kaique França. Gol da Fepasa, se não me engano foi Zé Hugo, mas o Zé Hugo deu uma arrancada, cara, mas que arrancada do Zé Hugo, mas cadê a marcação, hein? Foi entrando, bate, Kaique França, em Bole. Olha o Vitória atacando lá na ponta, dominou, entrada na grande área, veio o chute cruzado, Kaique França! Na finalização de Zé Hugo, ele invadiu pela esquerda e bateu pro gol, Kaique França salva a Macaca, Vladimir. Muito bem, é o Zé Hugo. Bom, aí empatou Vitória 41, 2-2, o Yuri Castilho.
E a 47, a bola viajando na área, viajando, quase que o Vitória vira. A sorte do Kaique França, 47 segundo tempo, hein, Bolis? Aí lá na ponta, Zé Hugo carrega a bola, vem trazendo o time baiano, linha lateral da grande área, ele tem velocidade, cruzou pra boca do gol para Yuri Castilho, furou, Léo Gamalho tentou, pegou mal na bola, voltou pra Yuri Castilho na área, dividiu, chega a zaga pra cortar. Então o Léo Gamalho furou e esse tal de Yuri Castilho entrou bem, Zé Hugo também. E Yuri Castilho e Zé Hugo. O inferno no final do jogo. Enfim, a macaca se segurou. Gleger Zorzin, a pergunta é: qual foi a defesa do jogo? Aquela que o Kaique faz, que o atleta entra na cara do gol ali, bate, ele faz uma bela defesa, Edu, no segundo tempo. Segundo tempo, a do Zé Hugo, a arrancada de Zé Hugo. Essa 36. Exatamente. 36 segundo tempo. Oi, Tigrão, você concorda? A defesa do jogo. Eu concordo sim, também fico com essa daí, viu, Edu? O lance que o Leandro Boles descreveu exatamente assim. Olha o Vitória atacando lá na ponta, dominou a entrada na grande área, vem o chute cruzado, Kaique França! Na finalização de Zé Hugo, ele invadiu pela esquerda e bateu pro gol, Kaique França salva a macaca, Vladimir! Foi buscar no cantinho a finalização do Zé Hugo, hein? Então mais essa defesa do jogo, meus amigos, olha, agora 20h49, então mais 20h49, né, 49... Quando 21 horas em ponto, nós vamos encerrar aqui a nossa promoção e a participação, tá bom? Valendo uma furadeira da Uesco. No YouTube, vá no YouTube, estou lá, estamos lá, eu, Gleger, o Tigrão, Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem o número do WhatsApp e tem uma senha, Então, para esse WhatsApp, você manda, por favor, o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Você estará concorrendo a uma furadeira Uesco. E o sorteio é feito pelo site O Sorteador. Agora 21h50, mais 10 minutinhos e depois a promoção termina aqui, Ponte 2, Vitória 2. Eu volto já no gabarito do jogo, jogador por jogador, tintim por tintim, com o Tigrão e com o Gleger. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 7 Expo 2023. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. 7 Expo 2023, de 7 a 10 de agosto em São Paulo. Inscreva-se 7expo.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, um grande abraço aí à filha do Valnei Matheus, a Emanuele Matheus, que saiu indignada do Majestoso com essa arbitragem aí. Emanuele, um beijo aqui do Tio Du pra você, viu? Muito obrigado, grande
Valnei Matheus. 2-2, Ponte Vitória, público 4.200. Oi, Zorzinho, vamos aí ao gabarito conceito do jogo. E melhor o primeiro ou segundo tempo? Jogo regular, melhor o primeiro tempo. E pra você, Tigrão? Jogo regular tinha tudo para ter sido bom, mas o juiz transformou em ruim. Fica como regular para a gente preservar os jogadores e dar uma nota 0 aqui para a arbitragem. Melhor o primeiro tempo. Melhor o primeiro tempo. O Kaique França, vamos lá, Gleger. Pela defesa que ele fez, 36 segundo tempo, a defesa do jogo. Os gols, o primeiro foi de pênalti, o segundo gol ele teve culpa. E ele tomou amarelo, num lance que ele reclamou que a bola não teria saído para a linha de fundo. Ele encaixou e questionou o árbitro e levou amarelo, só se ele falou alguma coisa, algum palavrão, alguma coisa. Mais uma mancada da arbitragem. Kaique França fica pendurado e o conceito dele. Mas ele fez um gesto lá, jogando a bola, né, gesticulando, por isso que tomou cartão. Mas foi bem no jogo, conceito regular, Edu. O Everton, vamos lá, Tigrão. O Everton, deixa eu ver o que eu anotei aqui do Everton. Foi uma arrancada. Essa arrancada aí do Zé Hugo, Tigrão, foi do lado dele, né? Segundo tempo, 36 e tal. Essas e outras aí, como é que foi o Everton? Atuação discreta. 0 de apoio e marcou relativamente bem. Conceito regular. A dupla de zaga, Edson e Fábio Sanches, os dois opinando, começando com o Grega. Teve o pênalti, o VAR voltou. O Edson perdeu o tempo de bola, ele ia cortar com a cabeça, aí, sei lá, fura, bate no braço, pênalti. E no primeiro tempo fez cortes importantes o Edson, viu? O Edson hoje que substituiu a Matheus Silva. E o Fábio Sanches chegou a fazer também alguns cortes, rasgar de cabeça e tal. Como é que foi, na sua opinião, Edson e Fábio Sanches, Gleger? Não dá pra colocar o Edson na cruz, né? Por causa do lance do pênalti. Porque ele tentou cortar ali, perdeu o tempo da bola, a bola pegou no braço dele. Mas eu concordo com você, ele foi bem sim, tanto ele quanto o Fábio Sanches. Conceito regular para os dois. A diferença é que o Edson saiu a 33 do segundo tempo, a entrada do Tomás Kaique. E para você, Tigrão, Edson e Fábio Sanches? Conceito regular para o Edson e bom para o Fábio Sanches. Olha, o Arthur, ele foi amarelado também. Deixa eu ver, o Arthur, o Kaique França tomou, tá pendurado. Deixa eu ver se o Arthur tá pendurado também. Deixa eu ver aqui, o Arthur não fica pendurado. Ô, Jorginho, o Arthur é o que fez o cruzamento pro Leonaldi fazer de cabeça 1-0. Arthur, o conceito dele. Teve esse lances defensivos também ali, ajustado, né, na cobertura. Conceito regular, Edu. Vamos lá, o Felipinho e Leonaldi. Quem que é o primeiro volante? Foi o Felipinho, né? Felipinho, o primeiro volante. E o Leonaldi, o Tigrão fazia uma observação, falou, Leonaldi vai fazer um do lado direito aqui e tal. O Felipinho teve o erro na saída de bola do gol de empate do Vitória. Também muita gente falando, então, mas ele também foi segurado, o VAR não chamou. Quer dizer, achou que não, e o árbitro também não foi até o VAR. O árbitro esperou o VAR para confirmar que é padrão, mas não foi verificar o lance, tá? E o Leonaldo ele faz um gol de cabeça e ele que dá o cruzamento para o André fazer de voleio, dá assistência aí. Vamos lá, vocês analisando aí, eu começo com quem? O Arthur foi o... Quem que falou do Arthur? Eu. Tá, então Tigrão, Felipinho e Leonaldi. O Felipinho, ele precisa pôr na cabeça que ele não é o Paulo Roberto Falcão, nem o Vanderlei Paiva, nem o Zé Carlos, campeão brasileiro em 78 pelo Guarani. Nem o Dino Sani, nem o Clodoaldo Tavares Santana. Às vezes ele acha que ele joga mais do que joga. E ele foi inocente. Porque se foi puxado, se foi tocado, se foi empurrado, cai, pô. Cai. Ele levou vantagem. O juiz agiu corretamente. O juiz errou um montão. Mas nesse lance, não. Ele continua em pé e prossegue na jogada. E perde a bola, ao invés de soltar essa bola rápido. Ele acha que ele pode sair costurando, e dando drible, e passando o pé em cima da bola, como o Clodoaldo fez em 1970. Talvez no lance mais bonito da Copa do Mundo, de 70, na final contra a Itália. Não pode, tem que ter noção. O Vitória marcando alto, vai sair carregando a bola?
Conceito ruim pro seu Filipinho, que eu gosto, acho que é bom jogador, mas não pode deixar subir para a cabeça. E também equívoco do Pintado deixar o Amaral no banco e o Filipinho como titular. Aí não deu tempo de falar antes, falo agora. E o Leonaldo, conceito bom. Belíssima partida, um gol e assistência para o outro gol da Ponte, conceito bom. Felipinho, conceito ruim. E para você, Gleger, o Felipinho e Leonaldi? Leonaldi, conceito bom, né? Fez um golaço, participou do gol também, do segundo gol. E o Felipinho, conceito regular. Bom, agora, olha, 1 minuto, hein? E a promoção Esco vai terminar, tá? Para aqueles que querem concorrer ao sorteio, valendo uma furadeira do Esco. Tigrão, Matheus Jesus, por tudo aquilo que você viu, falou, ouviu, na coletiva, você vê que a Ponte, ela até concorda, pelo menos entendi assim, olha, o Matheus Jesus, que se desculpou com o elenco e tal, pela expulsão, a forma como ele entrou, vai ter conversa com ele para acalmar e tal. Alguma coisa a acrescentar no lance polêmico da expulsão do Matheus Jesus? Tudo a acrescentar. E não vou me estender, não. Para mim, nem falta foi. A hora que o Pintado vê direitinho o lance, ele vai chegar à conclusão. E depois, perguntado por um outro companheiro nosso de imprensa, ele disse que teve ele Pintado. Ele disse que teve a nítida impressão de que pegou na bola primeiro. Então, se foi com excesso, foi um carrinho forte, ele pega a bola e depois há um encontrão, há o choque. Então, né, o próprio Pintado se contradisse. Quando ele diz, não, vamos conversar para ajustar e tal, vai lá na salinha, depois ele diz, então, mas eu fiquei com... Depois, num outro momento da coletiva, ele diz que fica com a impressão que pegou primeiro na bola, pontuando os erros da arbitragem. Né? E estava muito bem no jogo, estava intenso, estava a fim de jogar. Para mim, o cartão amarelo ficou de bom tamanho. É isso que eu penso. E o VAR, ele tem que ser... tem que ter o mesmo critério, né? Ele tem que agir com equidade. Então, quando é contra a Ponte, chama na hora. Quando é contra o Vitória, não chama. Aí, o juiz é chamado a atenção no gol do Mailton e não vai no monitor. Então tá tudo errado a arbitragem hoje. Arbitragem desastrosa. E o Matheus Jesus fica sem nota, porque também não, Edu, 17 minutos é muito pouco. Muito bem, olha, 2-2, Ponte e Vitória, está encerrada a promoção, gente, está encerrado, muito obrigado pela participação, daqui a pouco iremos divulgar o vencedor aí, o ganhador da furadeira, o Esco. Ô Zorzinho, o Elvis, ele saiu no intervalo, teve que entrar um volante para segurar, entrou Samuel Andrade. O Elvis, ele foi amarelado depois do polêmico lance da expulsão do Matheus Jesus. Ele estava nervoso, ele atingiu por trás, para você ver como não tem critério. Eu pergunto para vocês é o seguinte, o VAR não tem, tanto que não tem critério, que o que o Elvis fez por trás, o VAR não teria que chamar o árbitro e falar, escuta, foi por trás, o senhor quer ver? O senhor está dando amarelo, é para expulsar? Como já tinha expulsado um, ele não teve coragem nem peito para chamar para expulsar o Elvis também. Essas coisas, tudo sem critério. Você fala do Elvis pelo primeiro tempo e do Samuel Andrade pelo segundo tempo. Oi, Zorzinho. Edu, bom, primeiro dizer que, assim, foram lances diferentes, né? Eu vi a jogada do Elvis lá, para mim mereceu o cartão amarelo. E a do Matheus, sem dúvida nenhuma, ali é cartão vermelho. Não tem o que reclamar, entendeu? Deu uma entrada por trás duríssima, atinge o jogador do Vitória, poderia ter tido mais problema o jogador ali, uma contusão mais séria. E a do Elvis, ele dá um toque lá no cara, né? Cartão amarelo, para mim, bem aplicado. Mas enquanto esteve em campo, foi bem, né? Gostei da participação do Elvis. Conceito regular. E pro Samuel Andrade, entrou numa função diferente, né, Edu? Daquela que ele sabe fazer, daquela que ele costuma executar. Então vou dar um conceito regular também. Esforçado, Samuel. Vamos para os atacantes, com vocês dois também, começando com o Tigrão, Eliel e André. O Eliel, não lembro nada dele também, com a expulsão do Matheus Jesus. Ele saiu a 16 segundo tempo, ambos saíram a 16 segundo tempo, tanto o Eliel quanto o André. E o André que fez aí um belo gol de voleio. Oi, Tigrão, Eliel e André. André, um golaço e mais nada, conceito bom. Eliel, apenas regular.
E para você, Gleger, Eliel e André? Para mim, o André é o craque do jogo, né? Um baita de um golaço, mas mostrou estar diferente, mais ativo, movimentação. Gostei, conceito bom. E o Eliel só apenas esforçado, conceito regular. Eu sigo com você também, Gleger, para sua última participação, por gentileza, daqueles que entraram, os demais. Você já falou Samuel Andrade, Tomás Kaique jogou pouco, Everton foi uma surpresa agradável, né? Ele teve fratura agosto do ano passado, entrou a 25 segundos tempo no lugar do Leonaldi, tem o Mailton e o Paulo Baia. Alguma coisa dizer dos demais que entraram, senão vamos para o Pintado, que é o conceito dele, que o Pintado hoje, pelas alterações que ele fez, entrou com Matheus Jesus e Elvis no meio e dois atacantes diferentes que estava fazendo o Felipe Moreira. Vamos lá, os que entraram e o Pintado, Gleger. Para mim, dois destaques desses que entraram, né? A volta do Everton, eu dizia isso, inclusive, poder vê-lo novamente atuando, né? Estava emocionado aí, o Catarino trouxe a informação depois do jogo, importante demais a participação dele, é um jogador que vai ajudar muito a Ponte. E o Mailton, né, Edu, que fez um belo gol, cara, fez um golaço ali, mas o juiz acabou equivocadamente marcando o toque de mão, para mim também não foi. Para mim aí o maior erro da arbitragem no jogo, porque foi gol legal e ele acabou anulando o gol do Mailton, golaço. Então, destaque positivo para a entrada do Mailton também. E do Pintado, Edu, eu acho que ele tem tudo para resgatar aí autoestima, confiança desse time. Você vê que na fala dele ali chama responsabilidade. Gostei da forma com que ele entrou, gostei dele estar recuperando alguns jogadores. Isso é importante demais, jogadores de qualidade, jogadores que precisam de confiança, precisam saber da sua condição e da sua qualidade, de que se empenharem, que se dedicarem, vão ajudar muito o time da Ponte. E eu gosto também quando ele fala, vou cobrar do Matheus Jesus, porque dentro do quartinho, porque a cobrança tem que ser lá dentro mesmo, tem que cobrar do Matheus, que prejudicou o time da Ponte. Então esse é o Pintado que eu conheço, gosto dele, acho ele um excelente treinador. E olha, Edu, eu vi hoje, sem dúvida nenhuma, uma Ponte diferente nas mãos do Pintado. O conceito do Pintado hoje é bom. Um abraço, viu, Gleger? Boa semana para você. Até amanhã. Valeu, Edu. Um abraço para você também. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos lá, Tigrão. Dos que entraram, alguma coisa foi 2-2, hein? Ponte 2, Vitória 2. Estava 2-0 para Ponte. Leonaldi e André marcando no comecinho. Vitória marcando com Léo Gamário de pênalti a 15 segundo tempo. Empatando aos 41 com Yuri Castilho. Dos que entraram, algo a acrescentar os demais que entraram. E o conceito do Pintado, que entrou com Edson na zaga, no lugar do Matheus Silva, que estava suspenso. Entrou com Matheus Jesus e Elvis, 2 no meio de campo, consequentemente 2 atacantes, o André e o Eliel. No intervalo, a Ponte vencendo 2-0, tomando sufoco. Ele tira o Elvis e colocou o Samuel Andrade. Outra coisa também, para início, ele optou pelo Felipinho e não pelo Amaral. As demais alterações, essas e outras, o conceito do Pintado hoje, Tigrão. Conceito bom. Eu acho que a Ponte estava fazendo um belo jogo, estava fazendo uma bela partida. Tinha tudo para ter uma vitória, a mais importante do ano, em termos de Campeonato Brasileiro em casa, mas a expulsão, para mim, indevida do Matheus Jesus, desmontou todo o esquema. Ele teve que fechar o time. Acho também que o time recuou demais. Não acredito que tenha sido por um comando dele, Pintado. Mas ele deu uma organizada e o time estava com uma outra postura. E ele também mudou a plataforma tática, fazendo o Felipinho, Leonaldo, Matheus Jesus e Alves e 2 atacantes, Eliel e André. Acho que foi bom o trabalho. Teve que mexer aqui, mexer ali. E dos que entraram, gostei do Mailton, fez um gol, para mim, legal. A Ponte, talvez o principal erro de arbitragem do jogo. Para mim, a bola bate na barriga do Mailton, e ele chuta e faz o gol. E a arbitragem, com uma agilidade inacreditável, anula o gol, e o juiz deu o gol, e ele estava a 1 metro do lance. Portanto, todo mundo no mesmo balaio de erros. VAR, juiz, bandeirinha, quarto árbitro e todo mundo. Todo mundo no mesmo balaio. Então, gostei do Mailton que entrou. E os demais, O Everton, muito tarde. O Paulo Baia jogou mais na defesa do que na frente. Não dá para ter um destaque. E o Samuel Andrade entrou para fechar também. A Ponte, eu acho que cometeu esse erro muito atrás. E se eu tenho algum reparo
a fazer na tarde de hoje no trabalho do Pintado, eu acho que ele tem que rever essa questão de deixar o Amaral no banco e começar com o Felipinho. Eu sou fã do futebol do Felipinho, gosto muito desse jogador, mas eu acho que o Amaral está um pouco à frente. O Amaral já tem mais rodagem, tem mais jogos. O Amaral, apesar de muito menino também, mais novo do que o Felipinho, ele já está mais cascudo com a camisa da Ponte, e não no futebol como um todo. Eu acho que é um jogador que tem muita qualidade, que deixou o time por questão de cartão amarelo, e que deveria ter iniciado o jogo hoje, já que ele optou pela entrada do Leonaldo, e o Leonaldo foi muito bem, e aí é acerto do treinador, mas eu acho que ele tem que pensar bem, refletir a respeito disso, quem é que ele vai formar aí da dupla de volantes. Acho que estando em condições de jogo, o Amaral e o Leonaldo, esta é a dupla titular. E ele tem um reserva de muita qualidade, que é o Felipinho. Hoje foi o titular, não é só pelo gol, que eu acho que ele errou, o gol de empate do Vitória, mas no geral, conjunto de virtudes e defeitos, de qualidades e deficiências, acho o Amaral mais pronto do que o Felipinho. É o que eu penso, mas o trabalho do Pintado foi bom e é uma pena que o jogo teve a sua fisionomia completamente modificada a partir do 17º minuto do primeiro tempo. A Ponte até ali estava muito bem, vencia por 2-0. Foi a primeira vez, eu acho que no ano, que a Ponte marca 2 gols tão rápido, né? Incluindo até a Série A2 aí, estou dizendo em casa. Realmente uma atuação que estava deixando a torcida muito animada. Quando perde um jogador, desestrutura tudo, tem que recuar o time, enfim, aí prejudicou. Mas eu gostei, espero ver mais a equipe da Ponte com a intensidade, com a personalidade que vi hoje até o momento em que jogou com 11 jogadores e reafirmo o conceito do Pintado, é bom. Beleza, Ponte 2, Vitória 2, público 4.287, 51.700 de renda. E para fechar, Tigrão, projetando contra o Criciúma, quarta-feira, a Ponte joga lá, Criciúma deixou aí o G4, Criciúma é sexto colocado com 35, lá o público tem sido bom, lotando, Criciúma deu muita expectativa para sua torcida de um possível acesso esse ano, e sem o Matheus Jesus, como que você acha que o Pintado monta então? Ele vai colocar, por exemplo, sei lá, Amaral, Felipinho, Leonaldo e Elvis, e vai aí com o André na frente, mais alguém. O que você acha que ele pode fazer, Tigrão? É uma pena, né, que ele acabou de assumir a equipe. Por exemplo, ele vai ter o Matheus Jesus de volta, Matheus Silva, o zagueiro. Ele vai ter esse jogador de volta. Então eu acho que não deixa de ser uma boa informação. Ele vai botar a zaga titular, Matheus Silva e o Fábio Sanches. Agora o meio é bem possível que ele faça como você disse aí. O Amaral, Felipinho, Leonaldo e o Matheus Jesus está fora, ele vem com o Elvis. Ele pode também fazer um meio-campo mais brigador, mais pegador. E aí ele pode, por exemplo, escalar um jogador que estava no banco hoje que vinha sendo titular. E é o Ramon Carvalho. Para mim, o Ramon Carvalho atravessa o melhor momento do que o Felipinho como primeiro volante. Então, ele deixou 2 titulares no banco hoje, até o momento em que o time era dirigido pelo Felipe Moreira. Deixou Amaral e Ramon Carvalho. Então, existe essa alternativa dele fazer esse 4-4-2 com 4 volantes, mas liberando. Você vê que antes de sair o primeiro gol da Ponte do Leonaldo, antes de sair o segundo que ele cruzou a bola, que eu disse que ele ia soltar o Leonaldo quando a Ponte atacasse pelo lado direito, você se lembra, e você até já frisou isso aí dentro aqui do apito final. Então ele pode soltar o Leonaldo quando a Ponte sair pelo lado direito, e ele pode botar um meio-campo altamente marcador, porque vai ser um jogo muito intenso. Criciúma empatou em tombos 2-2 com o Tombense, deixou aí, né, o G4, uma equipe que já liderou, uma equipe que vem realmente com um público extraordinário dentro do seu estádio. Nós trabalhamos no jogo, no sábado retrasado, jogo do Criciúma, e vimos lá contra o Guarani, perdeu, é verdade, perdeu, a equipe do Criciúma perdeu o jogo, mas um público fantástico no Heriberto Rios,
E o Criciúma também tá ali, né? Ele tá com a mesma pontuação do quarto colocado, que é o Vila Nova. Mesma pontuação, 35 pontos. Então não se distanciou e vai fazer uma pressão muito grande para cima da Ponte para tentar ganhar esse jogo lá e voltar para o G4. Então é jogo duríssimo, complicadíssimo, e entendo que o Pintado talvez monte um meio-campo mais marcador, monte a Ponte de uma maneira um pouco mais forte na contenção, na pegada, mas prefiro aguardar. Não sei, por exemplo, se num jogo desse grau de intensidade, se ele começa com o Elvis, que ainda carece de um melhor condicionamento físico. Vamos observar aí os trabalhos, é muito pouco tempo, né, Edu? Sim. Você vê que a tabela é uma maluquice, né? Nós já temos jogos aí da 21ª, já agora, terça-feira e quarta, a Ponte joga quarta, dia 2 de agosto, em Criciúma. Então dá para fazer o quê? Amanhã não tem como treinar depois do que os caras correram hoje. Aí representa terça e viaja. Não dá tempo para nada. Vamos aguardar um pouquinho as observações, mas eu coloco em dúvida aqui, pela correria que vai ser o jogo, a presença do Elvis desde o início. Mas vamos esperar um pouquinho. É importante que ele consiga dar ao time a consciência, a personalidade, a coragem, enfim, a postura e atitude que o time teve hoje, pelo menos enquanto tinha 11 jogadores em campo. Tigrão, então, encerrando aqui, muito obrigado, uma grande noite para você e continuamos em oração aqui. No final do Concentração, por volta das 17h35, você falava da sua mãe, senhora Ana Condota Gomes, que está na UTI do Samaritano, e vários ouvintes de imediato mandaram uma mensagem que estão em oração e que vão entrar em oração pela dona Ana. Então, para você, meu irmão Tigrão, que Deus o ilumine, te dê muita força. Você tem seu dia a dia pesado aqui na rádio, na TV, numa outra função. Você tem a família, tem os netos, filhos. E que Deus te ilumine muito. Estamos em oração, corrente positiva. Um abraço, meu Tigrão. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Abraço, Edu. Muito obrigado. Não é muito fácil, não. Você sabe disso. Também tem os problemas de saúde lá. Com a sua mãe, que você cuida dela há tantos anos e tão bem. E com tanto amor, não é fácil não. A gente vir aqui para trabalhar, ter que se concentrar, ter que prestar atenção em tudo que está acontecendo, ter que falar de improviso, ter que tentar desenvolver, pelo menos ter a pretensão de desenvolver o trabalho da melhor maneira possível e com a cabeça, não é, também voltada, também pensando em tudo isso, também centrada em tudo isso que está acontecendo. Mas graças a Deus, espero poder ter contribuído aí com a equipe, com os demais companheiros. E se alguma coisa não saiu a contento, me desculpo aqui no ar, porque realmente não é fácil. Mas legal, chegamos até aqui, vamos em frente. Muito obrigado pelas palavras e até a próxima, se Deus quiser. Tigrão, eu estava fechado aqui o microfone. Uma semana, vá com Deus, Tigrão, vá com Jesus no coração e vamos em frente. Gente, então 2-2, olha, já tenho aqui o ganhador da Furadeira Uesco. Já tem aqui o ganhador, tô aqui anotando, a produção me passando. O sorteio foi realizado no site O Sorteador. Então ganhou, atenção, os tambores rufando, meu caro Lucas Pessoa. Se tiver fácil aí, senão tudo bem sim. É que a gente contratou o cara só pra isso, né? Já pensou se ele não tá ali? Atenção, Márcio Rogério Pereira Melo. Márcio Rogério Pereira Melo. Parabéns, parabéns, parabéns. Márcio, você ganhou uma belíssima furadeira da Uesco. A produção vai entrar em contato contigo para retirada. Todos os demais que participaram, nosso muito obrigado. Assim, olha, quarta-feira, por exemplo, vai ter jogo, vai ter essa promoção. Todo jogo aqui na Bandeirantes vai ter essa promoção, o jogo da Ponte ou do Guarani, a Band Campinas, levando isso para você, tá bom? Muito obrigado. Aos poucos o pessoal já vai pegando a manha como é que é, facílima participação. E a gente volta com mais uma furadeira da Uesco. Agora 21h18, Ponte 2, Vitória também 2, meu caro Lucas Pessoa. Um rapidinho, indica a bola. Vamos lá? Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes,
Apito Final. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Edu Pinheiro. Vamos lá, começando pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Primeira rodada, segundo turno. Sexta-feira, Ceará 1, Ituano também 1. Na Ilha Esporte 2, CRB 0. Wagner Love jogou, mas gols do Sabino e do Ronaldo Henrique de pênalti para o Sport, e o Wagner Love não quis cobrar o pênalti. Ele sofreu o pênalti, mas não cobrou. Ele é o artilheiro do campeonato, poderia ter cobrado. Olha, ontem, sábado, tivemos pela manhã Chapecoense 0, Mirassol 1. Em Ribeirão Preto, mas no estádio Francisco de Palma Travassos, que é o estádio do Comercial, Botafogo 0, Juventude 2. Mas como assim, seu Edu? Estádio Comercial é que o Santa Cruz, ele teve um show lá. Um show, então, o Botafogo jogou no estádio do rival do Comercial. Teve 4.116 de público e 49 mil de renda. Claro, o Botafogo vai pagar o aluguel aí para o Comercial. Tivemos ainda ontem Avaí 1, Guarani 2 de virada. O Denilson, 4 minutos, 1-0 Avaí. O João Victor empatou para o Guarani nos acréscimos do primeiro tempo. E o Bruno José, a 3 do segundo tempo, gol da virada e da vitória do Guarani. ABC 0, Londrina também 0. E ainda ontem lá em Goiânia, Atlético 2, Sampaio Correia também 2. E olha que o Atlético perdia 2-0. O Gustavo Coutinho marcou o primeiro gol. E o próprio Gustavo Coutinho, a 54 do segundo tempo, empatou 2-2. 2-2. No sufoco, empata o Atlético ao Jair Ventura, que é o técnico do Atlético Goianiense. Fez a estreia lá. Público 6.800 e a renda 56 mil. Deixa eu ver aqui, vamos para hoje, o que aconteceu na Série B. O jogo foi 11 horas em Muriaé, Tombense 2, Criciúma também 2. Bom, aqui uma curiosidade. Tava 1-1, 44 segundo tempo, o gol do Criciúma. Arilson marcou. E aos 50 minutos... empatou o Tombense com Pedro Costa, 2-2, 2 gols aí no finalzinho. Pode reparar, o que tem de gol no final nessa Série B é uma enormidade. Novo Horizontino 3, Vila Nova 1. Hoje à tarde, o Ronaldo, ex-Guarani 1-0, Ronaldo de pênalti 2-0 no Novo Horizontino. O Rômulo fez 3-0 e o Guilherme Parede, lateral esquerdo, fez o gol do Vila Nova. Pela primeira vez, o Vila Nova sofre 3 gols numa única partida. Melhor defesa, Vila Nova, hein? Fazer 3 não é fácil não. E aqui você acompanha aqui, Ponte Vitória 2-2. Vamos aqui a classificação da Série B. Então, o Novo Horizontino continua líder com 39, o Vitória em segundo com 38, em terceiro o Sport com 38, em quarto o Vila Nova também com 35, né? Sport terceiro, 38, Vila Nova quarto com 35. Guarani é o quinto colocado com 35. O Humberto Loser tem um aproveitamento de 79%. O Guarani, quando o Humberto Loser assumiu o Guarani, o Bugre era 11º. Agora quinto colocado, 35. Criciúma, sexto colocado, 35. Em sétimo, Mirassol, 34. Oitavo, Juventude, 33. Em nono, Botafogo, 30.
Em 10º, Ceará com 29. 11º, o Atlético Goianiense com 28. 12º, CRB, 24. 13º, a Ponte, 23. Em 14º, Ituano com 21. Em 15º, Sampaio Correia com 21. Em 16º, Tombense com 19. E os 4 últimos, Chapecoense 18, Avaí 17, Londrina 15 e ABC com 13. É bem verdade, o Avaí tem um jogo a menos, Chapecoense também um jogo a menos, ambos estão na zona de rebaixamento. E o Botafogo de Ribeirão Preto tem um jogo a menos e o CRB também um jogo a menos. Então Botafogo, CRB e Avaí e Londrina, que estão na zona de rebaixamento, um jogo a menos. Interessante, a Ponte, ela é 13ª com 23. Abaixo dela ninguém ganhou. Ituano empatou, Sampaio Correia empatou, Tombense empatou, Chapecoense perdeu, Avaí perdeu, Londrina e ABC, que se enfrentaram, deu empate. Bom, Guarani empata em número de pontos com o Vila Nova. 35 para cada um, Vila Nova é o 4º colocado, Guarani é o 5º. 10 vitórias para cada um, que é o primeiro critério de desempate. Depois, no saldo, o Vila Nova, ele ganha do Guarani, no saldo. O Guarani tem saldo de 10 positivo e o Vila Nova, ele tem saldo de 12. Por 2 gols, o Guarani não fica e termina na 4ª colocação. Lembrando que na quarta-feira, 19 horas, é Criciúma e Ponte. E na quarta-feira, 21h30, Guarani e Ceará, no Brinco de Ouro, vai ser a inauguração da nova iluminação do estádio Brinco de Ouro. Espera-se aí um grande público. Em caso de vitória, o Guarani, ele entra no G4. A não ser que Vila Nova vença, Sport vença, Vitória vença, Novo Horizontino vença. Novo Horizontino já está com 39, o Guarani no máximo 38 e 11 vitórias. Não dá ainda para o Guarani ultrapassar o Vitória. O Vitória já tem 38 e 12 vitórias. Então, em caso de vitória do Guarani, não tem como ultrapassar ou chegar a vitória no Horizontino. Mas pode ultrapassar o Vila Nova e o Sport. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, Brasileirão. Deixa eu ver aqui o que aconteceu no sábado no Maracanã. Fluminense 1, Santos 0, gol de Germancano a 32 do segundo tempo. No primeiro tempo, o Fluminense perdeu um pênalti, o Léo Fernandes cobrou e o João Paulo acabou defendendo. No Beira-Rio, Internacional 1, Cuiabá de virada 2. O Daverson, ex-Palmeiras, como marca gol esse rapaz, hein? Tá brilhando no Cuiabá o Daverson. Tivemos na Liga Arena, lá em Curitiba, Atlético Paranaense e Cruzeiro 3-3, jogaço. Na Neoquímica Arena, portões fechados por causa de gritos homofóbicos na partida Corinthians e São Paulo, em maio desse ano. Corinthians 3, Vasco 1. Vasco dificílimo. Situação terrível do Vasco. Atenção, Série B, hein? Ao Vascão de novo. Subiu ano passado, será que volta? 3-1 pro Corinthians e Luxemburgo ganha corpo na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. Olha, Fortaleza 0, Bragantino 3 ontem. Grande ganhar do Fortaleza, vai de 3-0. Né? Gol de Luan Cândido, Bruninho e o Thiago Borbas. Grande campanha do Bragantino. Pedro Caixinha é o treneiro português, né? E Juan Pablo Voivoda é o técnico do Fortaleza. Tivemos o Independência, Atlético Mineiro 1, Flamengo 2. E foi de virada. Paulinho, ele sempre ele pro Galo. Arrascaeta empatou de falta e o Wesley no finalzinho 2-1. Situação difícil do Felipão que ainda não venceu. E atenção, nesse momento, reunião na Gávea, porque depois do jogo, já no vestiário, o preparador físico Pablo Cândido Fernandes, que também é argentino, a exemplo de Jorge Sampaoli, ele deu primeiro 3 tapas no rosto do Pedro e depois deu um soco no rosto do Pedro, porque o Pedro tá falando no celular e o Pablo, que é o preparador físico, chamando por que você não aqueceu? Eu pedi para você aquecer, você não fez aquecimento e tal. Uma coisa tola que não o soco, o tola pelo motivo. Foi parar na delegacia, feito boletim de ocorrência. A delegação, aí esse preparador físico chegou primeiro, não veio com a delegação. Os jogadores do Flamengo disseram que não vão entrar para treinar se esse preparador físico continuar. O fato é que ele com certeza vai ser demitido. Reunião na Gávea para saber
se Jorge Sampaoli vai continuar como técnico do Flamengo, porque o Pablo é o preparador físico do Jorge Sampaoli já há um bom tempo, e o filho do Pablo, que deu soco no Pedro, trabalha também no Flamengo, e outro dia agrediu um jornalista, tal de Fernando Gil. Olha que rolo, gente, que coisa incrível, que proporção ganhou isso. Então, como é que fica o preparador, o filho dele e o técnico Jorge Sampaoli? Ainda agora à noite vai ter um desfecho. E a renda no Independência, 1 milhão e público 22.441. Tivemos hoje pela manhã no Morumbi, São Paulo 0, Bahia 0, com 56 mil de público e 3 milhões e 900 de renda, quase 4 milhões, 0-0. No Engenhão, o Botafogo descarregou 4-1 para cima do Curitiba. Gustavo Sauer 1-0 Fogão. O Bruno Gomes empatou para o Curitiba. O Tiquinho Soares 2-1 Botafogo. O Gustavo Sauer 3-1 Botafogo. O Tiquinho Soares joga demais, 4-1 Botafogo. E no Independência, América Mineiro 1, Palmeiras 4, Murilo 1-0 Verdão. Rony 2-0, Nicolas de falta diminuiu para o América. Arthur 3-1 Palmeiras e Rony 4-1 o Verdão, belíssima vitória. E tivemos agora à noite a vitória, não, o empate. O Goiás marcou no finalzinho. Não, o Goiás não marcou no finalzinho, não. Tava 1-0, deixa eu ver aqui. Gol do Matheus Babi. Foi no segundo tempo. E aí no finalzinho o André empatou para o Grêmio. Empatou aos 49. 1-1. Então como é que fica a classificação? Bom, o Fogão, né, chega a 43 pontos. Em segundo, o Flamengo com 31. Olha a diferença de 12 pontos. Em terceiro, Palmeiras, 31. Em quarto, Grêmio, 30. Fluminense, quinto colocado com 28. Bragantino, grande campanha, é o sexto colocado com 28. O São Paulo é o oitavo com 26. Deixa eu ver aqui, o Corinthians é o 14º com 19. O Santos é o 15º com 17. E os quatro últimos, Bahia 15, Curitiba 14, América Mineiro 10 e o Vasco, último colocado, 9 pontos ganhos. Para falar aqui no Brasileiro da Série C de Cebola, o São Bernardo, que é o único paulista, joga amanhã, em Brusque, às 20 horas. E o Paysandu, do Hélio dos Anjos, jogou em Natal e empatou com a América. Estava 1-0 América, o Paysandu empatou no finalzinho com Mário Sérgio. E o Paysandu na Série C é exatamente o oitavo colocado. Faltam mais 4 rodadas, 8 se classificam. Hoje o Paysandu entraria na Rapa do Tacho. E o São Bernardo, que não vence há 8 jogos, saiu do G8, né? É o 10º colocado. São Bernardo começou com tudo, começou liderando e tal. São Bernardo é o 10º colocado. E para dizer também, rapidamente, na Série D de dado, começou a segunda fase, o 15 e o Santo André não se classificaram. Ontem, em Limeira, Inter 0, Caxias 1. No próximo domingo, lá em Caxias, a Inter de Limeira tem que vencer por diferença de 2 gols ou vencer por diferença de 1 gol. E para os pênaltis. E tivemos ontem, em Araraquara, Ferroviária 1, Hercílio Luz de Santa Catarina também 1-1. E agora, no próximo sábado, 15 horas lá em Santa Catarina, quem vencer leva. Um novo empate vai para os pênaltis. 21h31, final do nosso apito final. Olha, o vencedor da furadeira, o Esco, foi o Márcio Rogério Pereira Melo. Márcio Rogério Pereira Melo, parabéns. Muito obrigado a todos que participaram aí da promoção da furadeira da Uesco. Hoje aqui, Vitória 2, Ponte 2, Vitória também 2. Narrou Leandro Borges, comentou Tigrão e Gleger, reportagens Vladimir Catanino. Obrigado à nossa técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa e o Gilberto Sufi. Lembrando que amanhã, 11h30, aqui na Rádio Bandeirantes, tem o Nossa Área, apresentado pelo CH. Ao meio-dia, na TV Bandeirantes, os donos da bola, o Batista comandando. O programa é do meio-dia a 1h e às 17 horas, Esporte em Debate. Até 19h30, depende, às vezes tem jogo na rede,
termina 19, das 17, 19h30, Esporte em Debate, o amigo Batista comandando aqui na Rádio Bandeirantes. A todos, muito obrigado, um grande abraço. E na quarta tem, primeiro Criciúma e Ponte, depois Guarani e Ceará. Então na quarta eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você